passado, hein? Aí o Maurício Barbieri foi demitido do Vasco, depois da derrota pro Goiás em São Januário. Antônio Carlos Zago foi demitido do Curitiba no fim de junho. Então aí o Curitiba já tá trocando de técnico pela segunda vez. O Internacional demitiu o Mano Menezes. Enfim, temos muitos. Luiz Castro decidiu, Pode falar né? Todos aí, né? O Luiz Castro, ele não foi demitido, né? Ele decidiu sair do Botafogo, mas teve aí essa troca. O Paulo Turra também foi demitido pelo Santos. Demitido 2 vezes em 2023, o Paulo Turra. Depois da derrota pro Bahia, o América Mineiro anunciou a saída do Wagner Mancini, na 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. No final do primeiro turno, praticamente, né? E depois ele foi pro Ceará. O Cruzeiro anunciou no fim de agosto a saída de Pepa. O Renato Paiva deixou de ser técnico do Bahia. Quem mais? O Diego Aguirre deixou o Santos. Olha o Santos na terceira troca ali. O Vanderlei Luxemburgo também foi demitido pelo Corinthians. O Jorge Sampaoli foi demitido do Rubro Negro depois da final da Copa do Brasil. 4 dias depois, para ser mais exato. Isso já estamos em 28 de setembro. O Bruno Lage foi demitido no Botafogo. O Zé Ricardo, do Cruzeiro. O Armando Evangelista, do Goiás. Quem mais? Aí a última demissão, para encerrar. Vindo de 6 partidas sem vitórias e depois de perder a liderança do Brasileirão, após 30 rodadas, o Botafogo anunciou a demissão do técnico Lúcio Flávio. Essa foi a 23ª demissão em 2023, no dia 14 de novembro. Depois você busca aí se no campeonato de 2022, no de 2021, teve mais demissões do que no ano passado. 23 técnicos demitidos no Campeonato Brasileiro do ano passado. Praticamente ali, são quantas rodadas que a gente tem? A gente tem 38 rodadas, né? Do campeonato, então a gente tem 23 técnicos demitidos na temporada passada no futebol brasileiro. Será que teremos muitos técnicos demitidos nesse início de campeonato? Daqui a pouco tem Internacional e Bahia às 6h30 para começar o Brasileirão e Criciúma e Juventude. Também às 6h30 são os 2 primeiros jogos do Campeonato Brasileiro. E a galera segue participando, mandando mensagem pra gente. Alô, Nelson Valente, um abraço pra você, bom programa. Um abraço na nossa companhia aqui, o Nelson Valente. Luan Amaral, de Ribeirão Preto, acompanhando a gente também. Grande abraço, nosso colega jornalista tá conosco aqui acompanhando. Aliás, de Ribeirão Preto, da região de Ribeirão Preto, daqui a pouco o Giovanni Henrique. Ele que é jornalista e acompanhou o acesso e o título do Velo Clube. Daqui a pouquinho vamos falar sobre a final do Campeonato Paulista da Série A2. Terminou neste sábado com o Velo Clube campeão e o Giovanni acompanhou toda a trajetória do Velo. Também o Noroeste, que fez uma grande campanha e conseguiu acesso. Daqui a pouquinho aqui no Concentração para a gente falar sobre o futebol estadual, né? O Campeonato Paulista da Série A2, que teve a final neste final de semana, neste sábado. E Felipe, antes da gente falar sobre os times, o Internacional, sobre o Grêmio, o Brasileirão de 2022 também teve 23 trocas. Se você quiser, depois a gente entra em mais detalhes. E em 2021, a gente teve somente 21 trocas de treinadores. Só 21? Pouco. Só 21, 2 a menos aí, mas foi um brasileiro que teve 28% menos trocas de técnicos em comparado com a edição anterior, né? A produção é tudo na hora, tá? A gente pesquisa na hora, a Marcela tá ali atenta pra isso. Vai ser muito difícil essa pergunta que eu vou fazer, viu, Marcela? Será que tem em algum campeonato no mundo mais trocas de técnicos do que no Brasil? Será que a gente consegue pesquisar isso? De última hora aqui, será que a gente consegue identificar se algum campeonato no mundo troca-se mais técnicos do que no futebol brasileiro? A Marcela vai tentar fazer essa pesquisa pra gente e daqui a pouco a gente traz aqui na Rádio Bandeirantes. É o Thiago da Praia Grande. Eu não tiraria o Carpini, não. Mas ele não pode insistir nesse sistema horroroso com 3 zagueiros. Pede muita profundidade sem os pontas. Daqui a pouco, Paulo do Vale, direto do Morumbi, trazendo pra gente informações do provável time do São Paulo para a partida de hoje contra a equipe do Fortaleza. Diga, Marcela. Melo, essa pesquisa aqui, pelo que eu achei assim, mais recente, é de 2020. E um estudo apontou que o Brasil é a 26ª liga que mais troca de técnico no mundo.
26ª? 26ª. Então quem que é primeiro No primeiro lugar é a primeira divisão da Bolívia, depois a Ligue 1 da Tunísia, Ligue 1 da Algéria, Pro League da Arábia Saudita, Premier League da Bielorrússia. Não é Bielorrússia, é Bósnia e Herzegovina. Não, peraí, mas o campeonato ali, o campeonato famoso mesmo que a gente conhece aí, qual é o time qual é o campeonato mais troca de técnico? Olha, o campeonato que mais troca de técnico? Dos famosos, aí pode de algum europeu famoso e tal, não sei, aqui na América do Sul. Acho que você pode... Da América do Sul vai ser a primeira divisão da Bolívia, divisão profissional do Paraguai em 6º colocado, a Superliga da Sérvia em 10º. Nossa, então o Brasil tá bem. Então, o Brasil tá bem, aqui, o Brasil tá bem, troca-se pouco Mas aí técnico temos aqui. ligas com menos troca de técnico. E a Premier League só tá em 5º, tá? Inclusive tá atrás da MLS dos Estados Unidos. A MLS troca menos de técnico do que a Premier League. Tá. Tá bom. Eu achei que o Brasil tivesse pior colocado nesse ranking. A média de técnico... mas é de 2020 isso, né? 2020. Eu vou tentar achar um mais recente, mas nessa época, o 26º, o Brasil tinha 5,3 técnicos por time em média. Aí o próximo time grande dentre as ligas, na 42ª colocação, a Espanha com 4,6 técnicos por time e na 58ª a Itália com 3,9 técnicos por time. Conforme os anos vão passando, a paciência dos times vão diminuindo, né? A paciência vai diminuindo, no caso. E a gente está tendo muitas trocas de técnico. Não era comum na Premier League, mas a gente está tendo nos últimos anos bastante troca também no futebol inglês. Quem mais participando com a gente aqui? Um grande abraço. O técnico do São Paulo não vai cair, gente. Quem tá falando aqui é o Silvio, de São Roque. Ou melhor, vai cair sim 3-0 pro Fortaleza. Não dá pra torcer ali pro técnico cair, gente. Não vamos fazer isso. Não estamos torcendo pra ninguém aqui. Só estamos trazendo os dados aqui dos técnicos do Brasil que troca tanto de técnico. Agora temos um estudo diferente. Um estudo com 126 ligas aponta a Série B e Brasileirão no top 10 das que mais trocam de técnico. Que estudo é esse? Depois você passa direitinho aí o estudo. Vou passar um estudo do CS Football Observatory, Centro de Estudo Internacional do Esporte. Olha, o inglês da Marcela tá ok, hein? Observatory. Que isso, hein, Marcela? As séries A e B do Brasileirão estão no top 10 das ligas com menores médias de permanência de treinadores. Com 104 dias de média, a segundona ficou na 7ª posição da lista. O Brasileirão é o 9º, com 120 dias, segundo o levantamento. Muito bem. Vamos lá, um abraço para todo mundo que está participando aqui, está mandando mensagem. O Tico. Fala, Tico. Que assunto fútil sobre demissão de técnicos no passado. Eu não acho, viu, Tico, fútil o assunto. Eu acho que é comum no nosso futebol brasileiro. A gente está projetando o futebol nessa temporada. Será que a gente vai ter mais troca de técnicos? O Santos trocou tantos técnicos no ano passado e no final das contas foi rebaixado. Adiantou mudar tanto de técnico? Exato, e a gente já teve trocas nos estaduais, né? O Fernando Seabra chegou no Cruzeiro depois da final, né, que perdeu pro Atlético de virada. O Filipão, trocaram, né? O Filipão na final, Gabriel praticamente. Milito chegou para ocupar a vaga do Filipão. Corinthians mudou de técnico, quer dizer, a gente muda muito de técnico. Já começamos o ano, a temporada com trocas, então é inevitável que ocorram mais ao longo do Brasileirão. Muito bem. Vamos lá, um abraço para todo mundo que está participando aqui. Daqui a pouco mais mensagens no Concentração da Rádio Bandeirantes. Deixa eu mandar um alô pro Michel Lopes, que está com a gente na mesa de som, o Beto Rebeck também, o Alain Marcel, o nosso time aqui na operação no Concentração da Rádio Bandeirantes. Agora, 6h13, vamos para Porto Alegre. Informações direto de Porto Alegre para trazer detalhes sobre o Internacional. O Internacional joga daqui a pouquinho, estreia no Campeonato Brasileiro contra o Bahia. E o Leonardo Moll tem informações do Internacional, Grêmio, Juventude, times que representam o Rio Grande do Sul em 2024 no Campeonato Brasileiro. Fala, Leonardo! O Internacional que estreia neste sábado no Campeonato Brasileiro de 2024. Confronto diante do Bahia, logo mais às 6h30 da tarde, no estádio Beira-Rio. E o técnico Eduardo Cudê não poderá contar com duas de suas principais peças na temporada.
Alan Patrick, o camisa 10, que teve constatada uma lesão na região posterior da coxa esquerda, e Ener Valencia, que tem uma entorse no tornozelo direito. Entretanto, o Colorado, que após uma janela de transferência surpreendente, que contou com nomes como Lucas Alário, Thiago Maia, Fernando e a principal contratação do ano, Rafael dos Santos Borré, deixa claro que trata o Brasileirão como a grande prioridade da temporada. E atualmente passa por um momento turbulento após a eliminação precoce no Campeonato Gaúcho para o Juventude, ainda nas semifinais. Na Copa Sul-Americana, 2 jogos contra Belgrano e Real Tomayapo, 2 empates decepcionantes e o início de uma pressão em cima do trabalho de Eduardo Cudê. Em relação à equipe da temporada passada, 2 saídas importantes. Johnny, que rumou para o Real Betis da Espanha, e Carlos de Pena, que acertou nos últimos dias a sua transferência para o Bahia e, curiosamente, será adversário do Inter logo mais. O Colorado se reforçou e gerou grandes expectativas da torcida nessa temporada, mas precisa se reorganizar caso queira ser ambicioso no Brasileirão. Já o Grêmio dá o seu primeiro passo na competição nacional no próximo domingo, diante do Vasco da Gama, em São Januário. Tricolor que também se reforçou muito para a temporada, trazendo nomes como Christian Pavon, Soteldo e Diego Costa, e conquistou o Campeonato Gaúcho, seu 7º consecutivo. Sem Luizito Soares para 2024, o Grêmio conta com a grande fase de Diego Costa, que desde que desembarcou em Porto Alegre, já atuou em 7 partidas e marcou 6 gols, sendo fator decisivo na conquista do título estadual. Em contrapartida, o tricolor passa por um momento extremamente delicado na Copa Libertadores da América, onde retornou após 3 temporadas. Até aqui, 2 derrotas para The Strongest e o Huachipato e chances remotas de classificação para as oitavas de final. Renato Portaluppi deve promover algumas mudanças para a estreia em relação ao time que venceu o Campeonato Gaúcho. Marquezin deve receber uma continuidade na equipe e ser titular na vaga de Kaique. Na zaga, Rodrigo Eli deve ingressar na vaga de Pedro Jeromel. Já na lateral esquerda, sem Mike Silva com uma lesão muscular, Cuiabano deve receber uma oportunidade. Mesmo não tendo o Brasileirão como prioridade máxima, o Grêmio quer repetir a grande campanha do ano passado. E para isso, precisa se remobilizar na temporada com um triunfo já em São Januário. Muito bem, Leonardo Moll participando com a gente, direto de Porto Alegre, com informações sobre o Grêmio e o Internacional. Por falar no Rio Grande do Sul, agora aqui na Rádio Bandeirantes, chegando no Concentração, Alexandre Pretzel. Tudo bem, Pretzel? Boa tarde pra você. Boa noite já, boa noite pra você. Boa noite, Felipe. Um abraço pra você, pra Marcela, aqui no Morumbi, já pronto pro jogo, 9 da noite, abertura da Série A pro São Paulo contra o Fortaleza e a projeção de um jogo bem interessante. Fortaleza sempre, eu já fiz vários jogos entre São Paulo e Fortaleza aqui, sempre são jogos difíceis e hoje não deve ser diferente, né? O São Paulo um pouquinho sob pressão, mais pressão em cima do técnico, né, Thiago Carpini, mas com o time depois de ter vencido o Cobressal por 2-0, garantindo, os jogadores garantindo que estão fechados com o treinador para dar uma resposta positiva hoje. Movimento já bom nas imediações do Morumbi e mais uma vez a gente deve ter aí um grande público com a torcida do São Paulo carregando o time nas costas pelo menos já há 2 temporadas, Felipe. E o ambiente, Pretzel, em relação ao Thiago Carpini, que apesar da vitória no meio de semana, teve torcedor ali vaiando o treinador, enfim. A gente estava até discutindo aqui há pouco sobre a troca de técnicos, né, constantes no futebol brasileiro. A Marcela trouxe o dado aqui que no ano passado 23 técnicos foram demitidos e teve técnico caindo na primeira rodada. Você acha que o Thiago Carpini deve se preocupar se hoje, por exemplo, o São Paulo não conseguir ali vencer o Fortaleza? Eu acho que todo treinador, Felipe, depende de resultados, a não ser que você tenha uma confiança gigantesca do teu empregador ou do teu executivo, do teu investidor, né? Na Europa, o Jürgen Klopp está saindo do Liverpool para descansar. Mas se quisesse ficar, ele fica lá há 15 anos. Guardiola, a mesma coisa no Manchester City, que a mentalidade é outra e eles são muito vencedores e são os melhores. Aqui o Abel Ferreira também só fica no Palmeiras, e ele costuma dizer isso, porque ele ganha também, ganha muitos títulos, pelo menos um título importante por ano, e com uma gestão que também acredita no trabalho a médio e longo prazo. Aqui no São Paulo é o seguinte, eu me lembro que no ano passado, o Rogério Ceni, eu estava no jogo, eu e o Canhão, o Rogério caiu depois de uma vitória de 2-0 sobre o Puerto Cabello da Venezuela, encerrando a primeira fase da Copa Sul-Americana. Aí,
no fim de semana anterior a esse jogo foi numa quinta-feira. O que aconteceu? Foi numa quarta-feira esse jogo. No domingo, no sábado anterior, o São Paulo tinha estreado no Brasileiro contra o Botafogo no Rio e perdeu 2-1. E o Rogério era o treinador. Aí de sábado até quarta, o clima ficou péssimo. Lembra daquele imbróglio que teve com o Marcos Paulo, o jogador que se machucou, já deixou o São Paulo. Aí que os jogadores reclamaram do Rogério, o ambiente ficou deteriorado. E o Rogério já foi pro jogo contra o Puerto Cabello demitido. Aí é que eu vou dizer, né? Se o São Paulo não tivesse ganho do Cobressal, o Thiago Carpini talvez chegasse hoje para enfrentar o Fortaleza também já demitido. Ou com outro técnico no lugar dele. Como ganhou, ele vai ficando. Hoje, a vitória, óbvio, é fundamental até para dar mais confiança para ele, porque depois tem o Flamengo no Rio na quarta-feira e depois no domingo que vem tem o Atlético Goianiense em Goiânia, que sempre foi um complicador para o São Paulo lá no estádio deles. Então é o seguinte, né? Depende do resultado, assim como o Rogério Ceni, como o Kudê. O Kudê tem uma derrota no ano só no Inter. O Inter vai jogar com o Bahia daqui a pouco. Ele não ganha 4 jogos, 4 empates. E já não querem mais o cara. A torcida já tá pegando no pé dele. Hoje ele escalaçou de novo. Hoje ele confirmou de novo uma escalação totalmente diferente. Acho que ele tá meio perdido. Mas é um treinador que era alçado aí na primeira fase do Campeonato Gaúcho a um grande gênio, né? A um monstro lá em Porto Alegre. Agora já existe um conflito porque o time não tá jogando nada. Então é o seguinte, ó, depende do resultado. Ganhando, vai ficando. Se tropeça e começa a jogar mal, aí a tendência é que mude. E é assim na Série A do Brasileiro, pelo menos há uns 30 anos, ô Felipe. Muito bem, 6 horas e 20 minutos, Alexandre Pretzel conosco agora no Concentração, aqui uma surra de conteúdo no Concentração com o Pretzel. Pretzel, há 45 anos o Internacional não é campeão brasileiro e o Grêmio, se eu não me engano, 28 anos. Será que dá pro Grêmio ou pro Internacional nessa temporada? Em 79 eu estava lá em dezembro, decisão no dia 23 de dezembro de 79 eu estava no Beira-Rio, Inter 2, Vasco 1, gols de Jair e Falcão. O Inter tinha ganho no Rio 2-0, 2 gols do ponteiro Chico Espina, maior jogo da história do Chico Espina, o único campeão invicto no Campeonato Brasileiro, o Internacional em 79, e de lá para cá nunca mais ganhou, e já foi vice-campeão brasileiro nos pontos corridos 5 vezes. Na história do Brasileirão, 9 vezes como vice-campeão. E 3 vezes ganhou o título na década de 70, a maior década da história do time do Inter. Eu não acredito. Infelizmente eu não acredito. Eu adoro o Inter, é claro, vocês sabem disso, mas eu acho que o ambiente está deteriorado. A diretoria é uma diretoria que eu tenho falado isso desde o primeiro ano de gestão, quando caíram para o Globo. Um time de 4ª divisão, 5ª, 6ª, 7ª divisão na Copa do Brasil. Cheio de vexames, uma ideia de ruptura com o que era feito no Inter antes que não aconteceu, alguns treinadores que foram verdadeiras invenções. Então essa diretoria ela tem que provar, pelo menos para mim, que ela tem que ganhar um título, e o título possível esse ano era o Campeonato Gaúcho. Nem decidiu o título, mais um ano sem decidir, 3 anos consecutivos, casualmente com a mesma diretoria, sem decidir o Campeonato Gaúcho. Isso é uma vergonha num estado que é polarizado pela dupla Grenal, ponto. Então eu não acredito, ainda mais com o Eduardo Kudê totalmente perdido e o treinador de uma nota só, né? Se ele sai ganhando, a tendência é que o Inter vença, porque o time controla o jogo. Se ele sai perdendo, ele se apavora, ele vai da euforia até a melancolia em 5 segundos. Eu tô repetindo isso porque é o que ele me passa, né? Então eu não acredito muito no Inter, apesar do time ser bom. O time é bom, tem que contratar mais 1 ou 2 zagueiros aí, mas o time é bom. O Grêmio ganhou o Campeonato Gaúcho e me parece que o Renato deu uma relaxada, né? Estreou na Libertadores, perdeu 2 jogos, então já está numa situação complicada. Tem 2 jogos contra o Estudiantes de La Plata agora, um jogo em La Plata, o outro em Porto Alegre. Se o Grêmio não fizer 4 pontos nesses 2 jogos, a situação fica dramática para uma classificação da Libertadores. Então o Grêmio também me parece que vai contratar, está prometendo contratar no meio do ano aí, vamos ver, né? Mas no meio do ano o campeonato já foi pelo menos um turno inteiro. Então eu acho que é complicado para o Grêmio também. Acho que o Grêmio tem mais possibilidades, de repente, numa eventual Copa do Brasil, no caso de dar sorte no sorteio, como sempre deu. Então, em linhas gerais, a dupla Grenal, para mim, será apenas participante do Campeonato Brasileiro, Felipe. Muito bem, Alexandre Pretzel aqui no Concentração, e agora vamos falar sobre o Campeonato Paulista, a final da Série A2, que terminou neste sabadão.
Velo Clube, campeão paulista da Série A2 em cima do Noroeste, tudo igual no jogo de hoje, 1-1 no jogo da ida. O Velo Clube venceu o Noroeste fora de casa e tá de volta à Série A do Campeonato Paulista. A final foi hoje, o Noroeste também tá de volta, grande campanha dos dois times. E pra gente falar mais sobre esse acesso do Velo Clube, agora a gente conversa com o jornalista, o Giovanni Henrique, direto da região de Ribeirão Preto, para trazer mais informações sobre o acesso e o título do Velo. Tudo bem, Giovanni? Boa noite para você já, boa noite para você, um abraço para você. Fala, Melo, tudo bem? Boa noite para você. Boa noite, né? Passamos aí das 18 horas, já podemos falar boa noite. Uma honra estar aqui com vocês na Rádio Bandeirantes para falar de um assunto tão importante, o título do Velo Clube na Série A2 do Campeonato Paulista, o maior título da Associação Esportiva Velo Clube Rio Clarense. Eu pude acompanhar o título e também o acesso contra o Juventus. Assim, o Velo conquistou algo que poucos acreditavam, poucos torcedores de Rio Claro acreditavam. Até porque o time, como você e Marcelo comentavam em relação à troca de técnicos, o Velo trocou seu técnico na terceira rodada, o Fael Júnior comandava a equipe do Velo, depois o Velo opta por contratar o Guilherme Alves. O time tem uma oscilação, até a última rodada disputava com seu rival, o Rio Claro, para conseguir o acesso para a próxima fase, consegue, derruba o São José nas quartas de final. O São José, que era o segundo colocado até então, tinha a segunda melhor campanha, consegue o acesso contra o Juventus, jogando do Benetton, e aí, no dia de hoje, na tarde de hoje, contra o Noroeste, consegue o título. A última vez que o Velo conseguiu um título importante de expressão foi em 2020, quando conquistou a Série A3 do Campeonato Paulista, e retorna à elite do Paulistão depois de 45 anos. A última vez que o Velo disputou a elite do estadual foi em 1979, então dá para a gente ter uma dimensão da festa, né, que eles estão fazendo em Rio Claro, ali na Avenida 19, que é ao lado do estádio Benetton. Poucos acreditavam, como eu disse, o Velo com pouco orçamento, fez algumas contratações pontuais, pensando na fase mata-mata, por exemplo, o Caio Mancha, que foi um jogador que passou pelo Palmeiras em 2013, teve papel fundamental. Norton, que também jogou no Fluminense, teve um papel importante. Então foi um time que, com pouca verba, né, a folha salarial aí de 250 mil, pouco perto de outros, né, que, por exemplo, o Ferroviário, que disputa a Série C do Campeonato Brasileiro. Então, com uma verba um pouco enxuta, conseguiu um título tão importante para a sua história. Como eu disse, é o maior título da história do Velo Clube e que vai poder aí, no próximo ano, disputar a Série A1 do Campeonato Paulista. Do Noroeste, a mesma situação, muito tempo já fora da elite, são 14 anos, né, afastado da primeira divisão, a última vez foi em 2011. Então, para as duas equipes, um acesso de muita relevância. E aí, até já alongando, pensando no ano que vem, Melo, eu conversei com o Reginaldo Breda, presidente do Velo Clube, a ideia não é que ele bate e volta. A estratégia do Velo não é bater e voltar para a segunda divisão. Então, a folha que hoje é de 250 mil, para o ano que vem promete ser de 1 milhão. E até pensando na questão do estádio, do que a Federação Paulista pede, estádios têm que ter mais de 10 mil de capacidade, né, de espaço para 10 mil torcedores. O Velo hoje tem 8 mil ali no Benetton. Então, também vai ter que passar por um ajuste do seu próprio estádio para poder disputar o Campeonato Paulista do ano que vem. Então, um título muito importante, mas que também, já pensando no ano que vem, vai ter que ter adaptações aí, pensando em folha, pensando também aonde vai jogar, mas já está decidido que o Benetton vai passar por uma ampliação no seu estádio. Alexandre Pretzel, Velo Clube campeão da Série A2, o Noroeste subiu também. A gente está conversando aqui com o Giovanni Henrique, repórter lá da região de Jaboticabal, Araraquara, Ribeirão Preto, né? Tava pelo Paulistão Play, TV, no Cazé TV também, acompanhando todo o campeonato estadual da Série A2. Pretzel. Um abraço ao Fernando, parabéns aí pelo trabalho do Velo. Agora, tem uma coincidência aí, o Velo não joga a primeira divisão desde quando, Fernando? Um abraço para você. Abraço, desde 79. O Inter não é campeão desde 79. Achei uma coincidência aí, viu? O Velo sobe e é campeão. Então, me parece uma boa notícia, viu, Fernando? Parabéns para todos vocês aí. Um abraço do Guilherme Alves, que é um baita de um cara e que fez um bom trabalho aí com vocês. Muito bem. Giovanni Henrique com a gente aqui. Ô Giovanni, pensando... O Velo não disputa mais nada. Desculpa, eu achei que era Fernando Henrique. Desculpa, Giovanni. Um abraço. Giovanni Henrique. Giovanni, o Velo não disputa mais nada esse ano, né? Só foi o Paulistão.
Só o Paulistão. Até foi o questionamento que eu fiz para o Reginaldo Breda, o presidente do clube, se disputaria a Copa Paulista. Mas pelo o que o Velo vai ter que pagar para disputar a competição, não caberia no orçamento, seria inviável. Então ele opta por não disputar a Copa Paulista e acaba ficando sem calendário, Melo. Tá, eu vi que você fez uma matéria especial do time do Velo, enfim. A emoção na cidade ali de ter um clube de volta para a Série A. O Rio Claro passou um bom tempo na Série A do Campeonato Paulista recente. É o rival do Velo, mas assim, o time tradicional de Rio Claro é o Velo Clube, né? O Rio Claro eu acho que é um pouco mais novo, não? Exatamente. O clube mais tradicional é o Velo Clube. Tem mais torcida, né? Eu sei que o pessoal do time de Rio Claro vai ficar um pouco chateado, mas o time mais tradicional que a gente pode dizer é o Velo Clube. E até, como eu disse, teve a rivalidade durante a primeira fase, porque os dois disputavam a vaga para as quartas de final. Ficou questão de 1 ponto. O Velo terminou a primeira fase com 22 pontos e o Rio Claro com 21. Então até tinha uma rivalidade dentro ali da cidade, um confronto entre as duas equipes que deu 4.500 pessoas, né? A capacidade que o Melitão consegue adequar ali é de 5.600 pessoas. Lotaram o estádio, pode dizer assim, né? Teve um público bom. E criou uma rivalidade, mas quem acabou saindo com acesso e hoje com o título foi a equipe do Velo Clube. Ô Giovanni, você trabalhou muito tempo ali com o Thiago Carpini, né? Cobrindo o dia a dia da Ferroviária, enfim. Hoje o São Paulo estreia contra a equipe do Fortaleza no Campeonato Brasileiro da Série A. O Thiago Carpini, que conquistou o título da Supercopa, mas está pressionado. Do que você conhece, do bate-papo que você já teve com o Thiago Carpini, ele já foi desligado da Ferroviária no passado, enfim. Como que é o treinador em momentos de pressão, Giovanni? Melo, a passagem do Carpini pela Ferroviária foi bem rápida, né? O Carpini não conseguiu bons números lá em Araraquara, ficou uma sequência boa sem vencer, não tem os números agora, mas se não me engano, 6, 7 jogos sem vencer, acabou sendo desligado. O que sempre a gente conseguiu perceber do Thiago Carpini é que ele é um técnico com um plano, uma ideia, uma filosofia de jogo muito bem estabelecida, e aí até com a Água Santa depois ele foi se aprimorar, ficou um tempo afastado, mas acho que falta experiência ainda, né? O que a gente vê dos torcedores do São Paulo falando de experiência, o Carpini foi mal na Ferroviária, é isso que a gente pode passar. Depois do Água Santa tem aquela campanha chegando ao final do Campeonato Paulista, o que é consideravelmente, né, histórico para a carreira dele, nessa curta jornada, e depois o Juventude tirou o time da penúltimo lugar e levou para a primeira divisão. Então são bons trabalhos, mas quando ele pega um time do tamanho do São Paulo, com a responsabilidade que tem, com o elenco que foi montado, e para substituir o Dorival Júnior, né, que conseguiu aí conquistar a Copa do Brasil, é um peso gigantesco e que não dá para ter noção, e aparentemente ele não tem, na minha opinião, de conseguir carregar esse fardo. A gente viu na última coletiva ele um pouco já mais irritado, e ele é sempre muito pleno nas entrevistas, mas deu para sentir que ele estava incomodado com a pressão da torcida e também dos jornalistas. O Carpini vai ter que segurar a bronca, vai ter que se agarrar ali no Muricy Ramalho, que já é um cara experiente. Inclusive, quando ele chega no São Paulo, ele falou muito dessa aproximação dele com o Muricy. Acho que vai ser importante ele se apegar nisso. Mas na Ferroviária, nos times do interior aqui de São Paulo, foi bem na Água Santa, mas na Ferroviária que eu pude acompanhar de perto, não foi tão bem assim, não deixou saudades para o pessoal de Araraquara. Muito bem. Giovanni Henrique, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui no Concentração. Bom trabalho para você aí que cobriu a Série A2 do Campeonato Paulista, a Série A1 do Campeonato Paulista. No ano que vem teremos o Velo Clube, parabéns para o Velo, campeão paulista da Série A2, e parabéns para o Norusca, o Noroeste, grande Noroeste, que está de volta à Série A do Campeonato Estadual. Valeu, Giovanni! Valeu, Melo, um abraço para você, obrigado pelo convite aí, para o Prédio, para a Marcela, para todo mundo. Um abração, Giovanni. Muito bem, tá aí o Giovanni Henrique até falando um depoimento do técnico Thiago Carpini, que não teve uma boa passagem ali pela Ferroviária de Araraquara, Alexandre Pretzel. Não, sem dúvida. O Carpini ele tem se defendido de algumas perguntas, reclamando que as pessoas colocam em dúvida pela sua idade. Tem nada a ver. Tem nada a ver. O técnico da seleção alemã hoje tem 35 anos, que é o Julian Nagelsmann, certo? Que já trabalhou no Bayern e tal. O cara é um autodidata, certo? Começou muito cedo. O André Vilas-Boas, português, começou lá com seus 29 anos, 30. Então tem nada a ver isso aí. Ele está tentando se defender de algumas críticas
alegando que a imprensa pega no pé porque ele é muito jovem. Não tem nada a ver. Na realidade, ele teve tempo para treinar o São Paulo recentemente e os jogos contra o Tadieres e contra o Cobressal foram muito fracos, com tempo para treinar. Então esse é o problema. Os treinadores pedem vários dias livres, reclamam do calendário. Aí quando tem dias livres ou são eliminados, e ser eliminado, por incrível que pareça, para tempo de trabalho é bom, entendo o que eu digo, né? Óbvio que ninguém quer ser eliminado, mas se é eliminado você vê como um calendário livre, principalmente no Paulista. E aí o time não apresentou nada de novo. Então, acho que ele está equivocado. Ele deveria assimilar as críticas, ser um pouco mais humilde e mostrar que realmente ele é competente. Acho que é, mas depende do resultado. São Paulo é muito grande. E o Carpini hoje ele é menor que o Rafinha, ele é menor que o Lucas, ele é menor que o Rames Rodrigues, ele é menor que o Arboleda, ele é menor que pelo menos 10 jogadores do São Paulo. E aí a diretoria tem que entrar em campo. Como a diretoria não se manifesta e fica só atrás da porta, olhando o que vai acontecer, como funciona em vários clubes brasileiros, aí estoura no treinador quando os resultados não aparecem. É basicamente isso, Felipe. Muito bem, 6 horas e 34 minutos. O Alexandre Pretzel, a gente até abriu aqui para os nossos ouvintes participarem no começo do programa sobre quem seria campeão essa temporada, quais são os 4 times que seriam rebaixados para a Série B do Campeonato Brasileiro. Isso sem o campeonato começar, né? De fato, tudo pode mudar quando o campeonato começar. Mas a gente não viu nenhuma mensagem aqui, e eu filtrei todas as mensagens aqui, a Marcela também. Aliás, teve um torcedor que mandou aqui que o São Paulo ia ser campeão. Mas por que o torcedor São Paulino não acredita que o São Paulo pode ser campeão brasileiro de 2024? Eu imagino que é um time mais talhado para Copas, né? Então eu acho que tem muito torcedor, muito otimista que o São Paulo pode ser bicampeão da Copa do Brasil. Nunca ganhou, aí ganhou ano passado, acabou com essa sina e ganhou bem, ganhou merecidamente. Eliminou simplesmente Palmeiras, Corinthians e Flamengo a partir das quartas de final. Quase caiu pro Sport aqui dentro do Morumbi, porque deu uma relaxada, mas passou nos pênaltis. Depois passou pelo Palmeiras com muita autoridade, ganhando os 2 jogos e jogando muito no Allianz Parque. Passou pelo Corinthians, né, dando um banho de bola no jogo aqui do Morumbi, quando amassou o Corinthians. E passou pelo Flamengo, foi campeão em cima de um Flamengo que era melhor que o São Paulo, mas estava com um ambiente ruim e azar do Flamengo. São Paulo, com Dorival Júnior, conseguiu um título inédito. Então, acho que é um time mais talhado a Copas. Então, eu diria que o São Paulo hoje talvez fosse mais candidato na Copa do Brasil. Eu tô concordando com a maioria dos torcedores. Acho que nos pontos corridos não é um time que, apesar da grandeza de tudo que o São Paulo representa, como time não é um time para lutar pelo título. Acho que, mais uma vez, é um time de parte de meio de tabela, como foi o ano passado. Já quer arriscar quem vai ser campeão, quem vai ser rebaixado? Eu sempre falo, né? Eu sempre falo. Pra mim tem cinco possíveis, fortes possíveis na primeira linha. Não precisa ser necessariamente nessa ordem, mas Palmeiras, Flamengo, Galo, Atlético Paranaense, que eu acho que é um bom time e o Cuca é um bom treinador. E acho que o Fluminense esse ano vai dar mais valor ao brasileiro em relação ao ano passado. Ano passado focou demais na Libertadores. Esse ano eu acho que o Fluminense vai dar uma priorizada no brasileiro quando puder. E acho que é um time forte também. E lá embaixo, para mim, acho que o Cruzeiro hoje é o time que mais causa arrepios aos seus torcedores, dos chamados grandes, né? Não está jogando absolutamente nada. Então é um time que realmente precisa melhorar muito. Tem um treinador agora que é uma aposta, que é o Fernando Seabra, que estava lá, trabalhou na base, trabalhou como auxiliar, então tem que ter calma. Já estreou ganhando de 3-0 do Alianza Petroleira na Sul-Americana e o jogo terminou 3-3. Esse time do Alianza, ele tem 4 meses de vida aí como profissional. Um negócio impressionante. O Cruzeiro tá ganhando 3-0, tomou 3-3 pela Copa Sul-Americana dentro do Mineirão. E perdeu o título pro Galo recentemente, mas não era o Seabra o técnico, né? Era o Lacarmon, que já acabou sendo demitido logo depois. Eu colocaria o Cuiabá como... O Cuiabá tem que dar uma olhada aí, porque é o 4º ano consecutivo na Série A e não é fácil você se manter, ainda mais com os orçamentos que existem contra ele, né? E acho que o Juventude é um time muito físico, acho que para 38 rodadas não sei se aguenta com o elenco que tem, apesar de eu gostar muito do Roger Machado, baita de um cara, junto com o Paulo Paixão. E o Atlético Goianiense tem o Jair Ventura, muito bem situado, com vitórias consecutivas, batendo o recorde, campeão goiano, mas ainda assim eu acho que também é um time que tem que tomar cuidado. Acho que o Criciúma é bem armado pelo seu técnico, eu tenho acompanhado o Criciúma se reforçou de maneira adequada para voltar para a Série A 10 anos depois, 9 anos depois na realidade. E temos também a volta do Vitória da Bahia, né? Aliás, amanhã Léo Condé, técnico do Vitória, estará conosco no Concentração de domingo,
O Vitória vai estrear contra o Palmeiras, a volta do Vitória à Série A. Acho que o Vitória também tem um time que é um time que joga bola e esse treinador é bom. Já entrevistei ele, muitas vezes. Sim. Ele foi técnico do Botafogo em Ribeirão Preto. Sim. E fez uma baita campanha subindo com o Botafogo de Ribeirão Preto. Naquela época, ainda há quase 10 anos. E já demonstrava muito potencial o Léo Condé. E provou, né? Provou ali, subindo e conquistando um título inédito com o Vitória na temporada passada. Sem dúvida. E ele até vai nos atender amanhã, já marcamos. A Júlia Pola, nossa produtora, marcou com ele. Então é uma entrevista especial amanhã marcada com o técnico do Vitória no dia do jogo contra o Palmeiras, a volta do Vitória à Série A. Eu acho que o Vitória vai permanecer esse ano com a ideia de gestão e com o elenco que montou também, meu caro Felipe Melo. Mas tudo isso são palpites. Sim. Eu me lembro que quando o Grêmio caiu, todos nós, eu, você, a Marcel, todo mundo dizia que o Grêmio ia lutar pelo título. E o Grêmio acabou rebaixado de maneira surpreendente. Ô Pretzel, agora, candidato a cavalo paraguaio. A gente tem nessa temporada, quem você acha que pode ser ali o candidato a cavalo paraguaio? No ano passado, o Botafogo, foi o grande cavalo paraguaio da história do futebol. Acho que não teremos um novo cavalo paraguaio, a gente está vendo o Botafogo jogar, o Arthur Jorge chegou agora, né? Bom treinador português, mas é impressionante como os treinadores chegam, eles não conhecem muito os elencos, e aí ninguém encosta no treinador para dizer para ele, se tu fizer isso aqui agora, na tua chegada não vai funcionar. Ele estreou contra a LDU de Quito com apenas 2 homens marcando no meio e 4 atacantes. Quando eu vi a escalação, não tem a menor possibilidade do Botafogo ganhar esse jogo. O Botafogo foi amassado pela LDU, perdeu só por 1-0. E já está numa situação dramática na Libertadores, com 2 derrotas e 4 pontos atrás do Júnior de Barranquilla e do Universitário do Peru e 3 pontos atrás da LDU. Eu não vejo que haverá um novo Botafogo esse ano. Acho que os favoritos aí, eles vão dar uma polarizada no campeonato, porque vai ser um campeonato, mais uma vez, muito competitivo e muito interessante. Eu tô com a imagem aqui de Inter e Bahia, 10 minutos do primeiro tempo, 0-0, um jogo imensamente físico, pouquíssima técnica até agora, chovendo muito em Porto Alegre, né, Felipe? Muito, muito. E o Internacional, por enquanto, tá empatando ali 0-0 com o Bahia e começou também lá em Criciúma. Criciúma e Juventude em Santa Catarina, tudo igual, 0-0, 7 minutos do primeiro tempo. Nós temos nosso primeiro break, aqui, primeiro intervalo do Concentração. Na sequência, alô, torcida corintiana. Vamos falar do Timão também. Aliás, vamos fazer um giro aqui com os nossos repórteres, com os times, os principais times aqui do nosso país, trazendo informações sobre esse início de Campeonato Brasileiro. E depois do intervalo, Pedro Ramiro, com as informações do Corinthians, que estreia amanhã contra o Atlético Mineiro no Brasileirão. Futebol é na Rádio Bandeirantes. Concentração. Você precisa conhecer a Soccer Hospitality, a maior rede de camarotes premium do Brasil. Com camarotes nos principais estádios do país, a Soccer Hospitality leva até você ou a sua empresa a melhor experiência através de serviços de open bar, open food, presença de ídolos, segurança, além de muita música e alegria para torcer pelo seu clube de coração. Na Neoquímica Arena, você precisa conhecer o Fiel Zone. No Allianz Parque, conheça o Fan Zone. No Morumbis, é o camarote dos ídolos. E no Santos, tem o famoso Boteco Santista. Além disso, a Soccer Hospitality possui cooperações em camarotes em todo o Brasil. Conheça a rede em soccerhospitality.com.br. Vou repetir aqui, anote, soccerhospitality.com.br. Camarote Soccer Hospitality, a melhor opção para você ou para sua empresa, com os serviços de open bar, open food, segurança, música, presença de ídolos, entradas exclusivas. É o melhor serviço premium em estádios no Brasil. E você sabe, é na Soccer Hospitality. Rede Bandeirantes de Rádio. Para não esquentar a cabeça e nem o motor do seu carro, use sempre Paraflu, o fluido de radiador mais usado pelos mecânicos do Brasil. Troque regularmente o fluido de radiador do seu veículo e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil.
Os crocantes Seara, 100% frango, suculentos, irresistível. Coxa, peito, filé à milanesa, coxinha da asa, isca levemente apimentada ou tradicional. Muito crocantes. E você conhece a mortadela defumada Seara Gourmet? Condimentada com especiarias, pimenta branca, processo artesanal de cozimento no vapor, garante textura, maciez e uma experiência única. Encontre produtos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Assista a Rádio Bandeirantes Campinas no YouTube. Jornalismo e esporte da sua cidade ao vivo e as transmissões de Ponte Preta e Guarani. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e acompanhe a Rádio Bandeirantes onde você estiver. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Festival da Construção, para você economizar na sua obra ou reforma, é na Telha Norte. Confira as ofertas. Veda Prem parede branco 20 quilos, Veda City R$ 309,90. Na compra de 20 unidades do cimento CP2 32 nacional 50 quilos, ganhe mais uma unidade. Argamassa AC1, uso interno 20 quilos, R$ 11,90. Ofertas válidas até 24 de abril. E tudo em até 10 vezes sem juros no cartão Telha Norte. Festival da Construção é na Telha Norte. Vem! O Feirão TC10 foi estendido. Torcedor Ponte Pretano, aproveite os valores especiais de início de temporada do sócio torcedor da Macaca. Desconto de 30% na contratação anual e 15% no semestral. Descontos válidos para todos os planos. Além de brindes e o giro de roleta para ganhar uma experiência exclusiva. Acesse o site novotc10.com.br e confira todas as possibilidades. Não perca essa oportunidade única de pertencer à força da maior do interior. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. O básico a Sanasa já entrega, mas Campinas merece mais do que o básico. Sanasa é muito mais do que saneamento. 6h46, de volta na Rádio Bandeirantes no Conque, no Concentração, para você ligado na Rádio Bandeirantes deste sabadão, dia 13 de abril de 2024. Começou já o Campeonato Brasileiro, lá no Beira-Rio. Internacional e Bahia, tudo igual, 0-0. Em Santa Catarina, Criciúma e Juventude também 0-0, 13 minutos de jogo em Santa Catarina, 16 minutos de jogo no Beira-Rio. A galera que está participando aqui no nosso WhatsApp, daqui a pouco uma chuva de mensagens, vamos ler aqui a Marcela acompanhando no chat também, todos os ouvintes que estão mandando mensagem pra gente aqui. Quem mais está participando? O André de Santa Amaro, fala, um abraço para você, Felipe, Pretzel. Boa noite, muito conteúdo, um abraço para todo mundo que está acompanhando aqui. Depois ele faz uma pergunta pro Pretzel em relação à Carpini, que a gente vai repassar pro Alexandre Pretzel aqui na Rádio Bandeirantes. Mas agora é hora de falar do Corinthians. E esse Corinthians em 2024? O ano passado foi um ano difícil. O Corinthians lutou ali até praticamente o final do campeonato contra o rebaixamento, na parte de baixo da tabela, com o Romero salvando ali, jogos pontuais ali para o Corinthians escapar da chance de rebaixamento. E esse ano começou com a demissão do Mano Menezes e a chegada do Antônio Oliveira. O que projetar? Como será o Corinthians no Campeonato Brasileiro em 2024? Pedro Ramiro atualiza pra gente as informações do Timão. Fala, Ramiro! Fala, Felipe, um abraço a você, um abraço ao amigo ligado na Rádio Bandeirantes. Semana importante para o Corinthians, foi o grande momento do Corinthians tentar se reerguer na Copa Sul-Americana, e conseguiu, né? Venceu o time do Nacional do Paraguai, carimbou uma vaga aí entre
a liderança do grupo, agora com 4 pontos na Copa Sul-Americana. É importante lembrar que a liderança do grupo, ela é justamente o fator fundamental para uma disputa de Copa Sul-Americana, porque só o primeiro colocado avança direto às oitavas de final, o segundo passa por uma repescagem, isso se tratando de Copa Sul-Americana. Então o Corinthians conseguiu, de fato, vencer com bastante vantagem a equipe do Nacional do Paraguai. E vamos relembrar um pouquinho como foi esse jogo, claro, para passar aquele retrospecto da semana, o que vai acontecer amanhã contra o Atlético Mineiro e o que esperar do Corinthians, que já tem coisa importante para acontecer ao longo desta semana. Vamos lembrar na voz de Ulisses Costa a narração de um dos gols emocionantes de Romero na vitória do Corinthians sobre a equipe do Nacional. Garro ganhou, ligou para o Wesley na ponta esquerda, campo em ataque, dominou o timão, prendeu o Garro, balança para o Wesley domina, tem Garro, entrada da área, deu a bola para Fausto Vera, bateu pro gol, é para Romero, girou, bateu! Gol! Jogada do Garro pro Wesley ganhou, devolveu no meio pra Garro rolou a jogada pra Wesley levou na linha lateral da grande área, deu para trás, o cruzamento, o Fausto Vera bateu e errou, a bola sobrou pro Romero, porque o chute do Fausto Vera foi ruim, o Romero dominou, ergueu a cabeça, bateu forte, rasteiro da direita, ele bate no bico da pequena área na direita, enfia o pé na bola, ela dá na bochecha, dá na bochecha direita da rede, morre no fundo do gol, uma paulada do Romero na diagonal, Corinthians abre o placar do jogo, a 21 minutos de bola rolando o primeiro tempo de jogo, Corinthians 1-0 pro time do Nacional, gol, emoção maior do futebol, e essa emoção, Romero, que você proporciona a fiel torcida corintiana. Aliás, Romero, que se tornou o maior artilheiro da Neoquímica Arena com 32 gols e também o maior estrangeiro em número de gols com a camisa alvinegra. Então a gente está de olho em tudo isso, de olho nesta vitória alvinegra e também no que aconteceu nesta semana. Afinal, a semana foi bastante agitada com relação aos jogos e principalmente os bastidores alvinegros. É importante lembrar que foi a semana em que marcou justamente uma certa divergência aí entre o Rubão, diretor de futebol do Corinthians, e o presidente Augusto Melo. É claro que essas divergências têm vários motivos. Entre eles, pessoas ligadas ao Augusto Melo me falaram que os erros do Rubão com relação ao futebol têm impactado diretamente nesse relacionamento. E também, por outro lado, as pessoas ligadas ao Rubão me passaram que o Augusto Melo teve uma mudança de comportamento, até em como agir com o Rubão, e isso tem afetado a relação dos dois. Eles têm se falado, tá? Mas ainda assim há uma rusga na direção alvinegra. Deixado isso de lado, o Augusto Melo deu entrevista ao Craque Neto, e eu participei dessa entrevista junto ao Souza também, Vinícius Batista, e perguntamos sobre vários assuntos, entre eles a Nike, porque há uma certa divergência de contrato aí e tudo mais. Vamos ouvir a resposta do Augusto Melo sobre a Nike. Presidente, o Flamengo recebe da Adidas 70 milhões mais ou menos por ano da Adidas com essa parceria. O Palmeiras, cerca de 50 milhões com a Puma. Corinthians, para mim é muito pouco, 30 milhões da Nike. O senhor não acha pouco e o senhor também está amarrado... Termina o contrato em dezembro. Não, ao contrário, é o que eu falei. Eu hoje sou presidente do Corinthians para trabalhar para o melhor para o Corinthians. Isso é um contrato que não foi nós que fizemos, isso já vem de outras gestões, só que hoje nós estamos livres para negociar esse ano, já abrimos negociações, você pode ter certeza que o Corinthians vai receber muito mais que isso.
Mas com a própria Nike, não? Pode ser com a Nike, pode ser com qualquer outro que esteja interesse, mas hoje a gente tem uma conversa muito boa com a Nike, é uma das maiores empresas do mundo, nós estamos muito felizes com eles. Mas tem que rever o que fizeram. Sim, e eles sabem disso, que está defasado. Legal. A gente já conversou com o presidente, ele veio até nós fomos até eles. Existe aí um acordo muito legal, a gente vem conversando bem e eu acho que a tendência realmente é continuar, vai depender deles. E o que nós queremos realmente é só um ajuste de mercado, é o que o Corinthians merece e é o que ele entrega para a marca. Além disso, o presidente do Corinthians pontuou sobre a situação dos ingressos, que estavam bastante caros e agora, para a estreia no Campeonato Brasileiro, deu uma diminuída no valor. Vamos acompanhar o que disse o presidente Augusto Melo. É que você tem o custo da cadeira. Se você baixar muito o ingresso, Neto, eu não vendo cadeira. Agora, o que nós estamos passando para quem tem cadeira? Hoje, qual a vantagem da cadeira? A vantagem da cadeira é você ter o ingresso e ter o seu lugar para todo ano, que também vai sair barato, porque ele vai nos devolver. Eu estive no River Plate, fui entender a situação de cadeira agora. Hoje, dá 80 mil, meu. 82 mil eles aumentaram o estádio e hoje é o seguinte, se você não avisa eles 48 horas que você não vai no jogo... Ele pode vender o seu ingresso. Pode vender o seu jogo, mas se você não avisar ele em 48 horas que você não vai no jogo, no ano seguinte você não tem direito a renovar a sua cadeira. E você vai fazer isso? Nós vamos fazer isso também para que a gente possa dar uma condição melhor para o torcedor. Isso vai ser feito, Neto. São 3 meses só, Neto. Tem muita coisa. A gente precisa entender. Vamos colocar agora que você, o Sérgio, o Marcos, todo mundo do jogo do Atlético. Coloca lá. Olha só. Olha aí, ó. As cadeiras vai ser... Norte, 28,50. Sul, 28,80. 67,90. Leste, 67,90. Leste, 100, 150, 170, 220, 280, 240. Acabou o ingresso de 500 conto e 250 conto. Parabéns pra você. Acabou daqui até o final do ano, Neto. Não tem. Não vai ter na Sul-Americana, não vai ter na Copa do Brasil, não vai ter no Brasileiro, Neto. Parabéns. Agora, a gente já fez tudo que tinha que fazer, mapeamos tudo, o Sérgio está fazendo, o Sérgio e o Marcelinho, que é a parte administrativa, está fazendo um excelente trabalho nesse sentido de arena, cadeiras, camarote. Por isso que hoje a gente está vendendo bastante cadeiras, bastante camarote. E a cadeira vai se tornar super barata para quem comprar qual foi a grande dificuldade? Ô, Souza, desculpa aí. Fica tranquilo. Pode falando aí. Qual foi a grande diferença que vocês viram em relação a camarotes? É que eu vi entrevista sua e vi muita coisa. Que camarote você não sabia o que acontecia ali em relação a isso? O que foi? Não, e outra, Neto, tinha até bares funcionando sem uma receita pro Corinthians. Nós trabalhamos... Bares sem receita pro Corinthians. Tá aí a palavra de Augusto Melo, que falou, entre outros assuntos, sobre a renovação com o goleiro Cássio. Ele indicou que existe a possibilidade de renovar com o gigante alvinegro. E aí, no dia seguinte, craque Neto, que está numa fase espetacular, entrevistou o gigante Cássio e o perguntou sobre renovação de contrato. Vamos ouvir a resposta do gigante Cássio. Eu sei que ele vai renovar o seu contrato, depende de você, é óbvio de você. Que por sinal tá com o Jorda também, que nós gosta, né, Souza? Gosta de Jorda. Gostei do Jorda, é bom, bonito pra caramba. Ele disse que vai renovar o seu contrato, não sei se você vai querer encerrar a sua carreira no Corinthians, né? Eu gostaria muito que isso acontecesse, porque eu acho que você é o cara mais responsável, assim, dos meus filhos ter se tornado mais corintianos daquilo que eles são, daquilo que eu mando eles ser, né? Porque a gente, como pai, a gente quer que os filhos torçam pro time. E se também não seguir, tá tudo certo. Porque meu filho gosta do Grêmio pra caramba por causa de mim e do Guarani. Eu gostaria muito que você fizesse o contrato realmente para você encerrar a carreira no Corinthians. Mas a vida a gente não sabe o que acontece. Mas a sua intenção é de renovar o contrato e o Augusto quer renovar o contrato e vai conversar com você, que ele me falou isso pessoalmente. Olha, acho primeiro sobre o Augusto, eu acho que ele assumiu agora como presidente. A gente não tem nada que falar dele, tem sido um cara muito correto em todos os sentidos, tá sempre junto. Quando precisou cobrar ali, quando o time teve um começo ruim de temporada, cobrou, falou, então ele está começando uma nova gestão, a gente vai tentar ajudar de todas as formas que ele tenha uma grande gestão e é lógico, ganhando dentro de campo ajuda. E eu acho que quanto a isso, é difícil falar, eu tô 12 anos no Corinthians, né, sabe? Tem uma... Quantos anos você chegou, Cássio? Eu cheguei em 2012. Tinha 23, 24. Eu acho que quando eu cheguei era o mais novo, era eu e o Paulinho os mais novos. Porque tinha o Alex. Você veio do PSV e o Paulinho veio do Bragantino. Tinha o Alex, tinha Danilo, entre outros jogadores. Era um baita de um time quando eu cheguei assim, mas lógico que a gente vai conversar se o presidente caber dele e a gente não vai ter problema. Assim. Vai renovar o seu contrato com facilidade. Cássio também falou sobre a fase alvinegra. Vamos ouvir Cássio falando sobre o Timão. Acho que com o tempo a gente vai aprendendo, como tu falou, né? Até ontem eu ouvi um pouco do teu programa e eu vi que tu falou isso. Com o tempo eu fui aprendendo a ser ídolo. E às vezes a gente não tem noção
do que de repente dar um abraço, de repente dar uma atenção, uns 5 minutos para uma criança, e isso pode mudar muita coisa. Então, acho que nesse sentido eu tenho, assim, sobre conquistas, sobre o que eu construí no Corinthians, ainda eu não tenho um pouco de noção, assim, porque a gente acaba jogando... Você quer ganhar do Atlético domingo. E aí a gente acaba não tendo, assim, mas muito feliz, assim, com tudo que tem acontecido no clube. Chegou uma gestão nova, um presidente novo, com ideias novas, e a gente aí tá para ajudar, né? Porque a gente tem que olhar também a instituição, que é o Corinthians. O que a gente tem que tentar fazer o seu melhor para ajudar o Corinthians, para ajudar o Corinthians a ser protagonista, a brigar por títulos. Que você acostumou a ganhar título, né? Você e o Fagner são os caras que mais... Com o Paulinho também. Porque precisa isso, porque nos últimos 5 anos vocês estão sofrendo muito com isso. Individualmente e coletivamente, né? Os últimos, acho que faz 3 anos que a gente não ganha o título, e até bateu na trave algumas vezes, mas quem joga em time grande sabe qual que é a diferença de bater na trave e ser campeão, o quanto pesa. Então, a gente tem meta e acho que tem um bom elenco esse ano pra gente ter um segundo semestre bom. Foi um grande aprendizado o primeiro semestre, e a gente tem muito a melhorar aí com o professor Antônio. Tá aí a palavra do Cássio em entrevista ao Donos da Bola da TV Bandeirantes, traçando todo esse retrospecto aí ao torcedor alvinegro e a quem acompanha o esporte aqui na Rádio Bandeirantes. Timão que volta a campo amanhã contra a equipe do Atlético Mineiro, e deve manter Fausto Vera e Romero como titulares. O Antônio Oliveira gostou do que viu depois da partida contra o Nacional do Paraguai. Uma provável escalação do Corinthians tem Cássio no gol, Fagner, Félix Torres e Gustavo Henrique, e o lateral esquerdo, Hugo. O meio de campo de Ranielli e também o Fausto Vera, além de Rodrigo Garro. Trio de ataque, Romero, Wesley e Yuri Alberto. Essa é a provável escalação para o jogo contra o Atlético Mineiro. Amanhã, com narração de Ulisses Costa, aqui na Rádio Bandeirantes. Grande abraço a todos. Grande abraço. Pedro Ramiro, informações do Corinthians, que joga amanhã então às 4 horas da tarde contra o Atlético Mineiro. Alexandre Pretzel, o que esperar do Corinthians no Campeonato Brasileiro em 2024? É G6, G4 ou para baixo dos 10 primeiros? Eu acho que a gente pode esperar um time competitivo, um time intenso, um time físico, mas sem grandes perspectivas, né? Acho que para título muito difícil, talvez lutando por uma vaga de Libertadores. Se for um G8, G9, sim. Senão eu acho que é por aí, entre de 7º a 12º. Eu acho que é uma colocação bem pertinente e compatível com o que é o time do Corinthians, né? O Corinthians precisa contratar. O elenco do Corinthians é bem reduzido. Quando o Antônio Oliveira faz as substituições, o time tem um decréscimo de qualidade, então não adianta iludir o torcedor. Essa gestão do Augusto Melo é para pagar dívidas e colocar a casa em ordem, mas isso pode levar um tempo maior, porque a auditoria aí que vai ser revelada, segundo o próprio Augusto Melo, vai mostrar coisas muito complicadas, vai mostrar que a situação é pior até do que ele imaginava. Então, o Corinthians tem que arrumar a casa, porque quando arruma a casa e fizer a mesma coisa que o Flamengo fez, aí o Corinthians vai ser aquela potência esperada na América do Sul, potência financeira e técnica. Hoje não é. Hoje é uma grande torcida imensa, gigantesca, com um clube que precisa de uma reconstrução. Politicamente é um clube em frangalhos. O grupo que ficou 16 anos lá, agora fica querendo explicações. Explicações do quê? Os caras arrebentaram o clube, acabaram com o clube e querem explicações da atual gestão do quê? Se eles deixaram um monte de pepinos para Augusto Melo resolver. Então, a situação é complicada. O Corinthians precisa colocar a casa em ordem e a torcida, eu imagino que a torcida vai aceitar um time minimamente competitivo dentro de uma condição financeira compatível com a sua realidade. Felipe. O campeonato do Corinthians, aí é a minha opinião, é para tentar ser campeão da Sul-Americana. Acho que seria o mais viável se fosse pensar em título. Apesar que depois entram os times da Libertadores da América que não classificam para a segunda fase, né? Mas via Campeonato Brasileiro, acho difícil com esse elenco, e também acho difícil o Corinthians reforçar o elenco com muita qualidade, sem gastar muito, e não pode gastar nesse momento de reestruturação. Então acho que vai por esse caminho aí o Corinthians no Campeonato Brasileiro. Você acha na Sul-Americana talvez seja ali a opção mais fácil para o time conquistar um título nessa temporada, Pretzel?
Acho que a Sul-Americana não tá fácil, né? Apesar que a última rodada foi benéfica ao Corinthians. O Corinthians ganhou do Nacional e o Racing, que é pior que o Corinthians, ganhou do Argentino Júnior. E o Argentino já tinha ganho o seu jogo anterior do próprio time do Nacional. Então agora o que vai acontecer? O Corinthians tem que ir à Argentina enfrentar o Argentino Júnior. Não dá para perder. Porque se perder e o Racing ganhar do Nacional, aí a situação pode se complicar, porque você vai enfrentar o Argentino Júnior 2 vezes, né? Eu acho que tem que olhar para a Copa do Brasil, vai ter o sorteio, né? E no pote 2 você tem Vitória, você tem Sport, você tem o Vasco, você tem o Juventude, times chatos, né? Que você pode cruzar com algum deles, mas tem o Águia de Marabá, nada contra eles, mas tem o Águia de Marabá, né? Tem o Souza da Paraíba, então você pode dar sorte no sorteio ou não, vai depender muito, mas a Copa do Brasil eu acho que, me parece pelo menos, não um sonho, mas algo mais plausível para o Corinthians, pelo menos chegar mais à frente, né? Mas eu repito, para mim o Corinthians não vai ganhar nada esse ano, posso me enganar sem nenhum problema, e acho que o Augusto Melo tem essa noção, apesar de saber o tamanho do clube que ele comanda. Muito bem, 7h04, Marcela Souza, futebol rolando, bola rolando já pelo Campeonato Brasileiro. O que temos aí no placar? Já saiu gol no Brasileirão, Marcela? Ainda não, Felipe Melo. Nós tivemos uma chance de gol aí pro Criciúma, mas o VAR foi checar e não marcou o pênalti que foi dado inicialmente pelo juiz. Então segue Criciúma 0, Juventude 0, Internacional 0 e Bahia também 0. Sem gols ainda. Sem gols, placares em branco. Mas meia hora só. Vai ter muito jogo ainda. Eu acho que teremos muitos gols ainda no Campeonato Brasileiro, pelo menos nessa Felipe, rodada. Diga, Pretzel. Deixa eu mandar uns abraços aqui, porque muita gente na nossa audiência. Um abraço pro Ed Souza, pro Mike Prando, pro João Silvio Prado, pro Paulo Pecosso. Um abraço pro Márcio André Carvalho, pro César Tchena, pro Gilmar, pro Pedro Chaves e pro Andrei Tenório, torcedor do Palmeiras, o Washington, o Facine Edu Facine, um abraço para todo mundo que tá sempre nos acompanhando, e tem mais gente participando também aqui, é um negócio realmente bem interessante, a galera que fica ao nosso lado aí, pelo menos, acompanhando o nosso trabalho e o trabalho da Rádio Bandeirantes. Muito bem, são 3h30 de concentração hoje, então vamos falar bastante sobre o jogo do São Paulo daqui a pouco com o Paulo do Vale, mas também trazer mais sobre outras equipes. O Palmeiras será destaque daqui a pouco, depois do intervalo, o Verdão que tenta o tricampeonato. Vamos para o intervalo, na sequência voltamos com mais concentração aqui na Rádio Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Procurando um carro com design, conectividade, desempenho e muita liberdade? Na Germânica Volkswagen você encontra tudo isso não apenas em um, mas em diversos carros. Venha para a nossa loja e conquiste o seu Volks dos sonhos. Temos uma grande variedade de veículos, ofertas de novos e seminovos, condições especiais todos os meses e um atendimento personalizado. Visite a loja mais próxima ou acesse germanicaveículos.com.br para saber mais. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Estamos no Instagram. Segue agora, @Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. Aqui é Ana Castela e no dia que eu saí de casa minha mãe me disse: minha filha, não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Sicredi que é premiado. Poupança premiada Sicredi. Bora poupar pra concorrer a mais de 2,5 milhões de reais em prêmios. E no final do ano sempre é uma bolada. Promoção comercial vinculada a títulos de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Icatu Capitalização, processo SUSEP número 15414.600.253/2024-79. Consulte o regulamento completo em www.poupançapremiadasicredi.com.br. Loja do Mecânico tem ofertas especiais. Confira! Motosserra gasolina Forte G, R$ 629,90. Válidas até 20 de abril. Nas compras acima de R$ 250, você concorre a uma moto Ninja e 10 CG Titan. São 11 chances de ganhar. Visite a Loja do Mecânico em Campinas, na Rua Carolina Florence, 1364, Jardim Guanabara. Fone 19 3370 2550. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Frangos crocantes Seara, 100% frango, suculentos e irresistível. Coxa, peito, filé à milanesa, coxinha da asa, isca levemente apimentada ou tradicional, muito crocantes. E você conhece a mortadela defumada Seara Gourmet, condimentada com especiarias, pimenta branca, processo artesanal
profissional de cozimento no vapor garante textura, maciez e uma experiência única. Encontre produtos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Estamos no Instagram. Segue agora, @Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. O básico a Sanasa já entrega, mas Campinas merece mais do que o básico. Sanasa é muito mais do que saneamento. Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique, a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Band Cidade com Walter Sena, um programa que traz notícias importantes sobre os acontecimentos diários das cidades da região, de segunda a sexta a partir das 6:50 da noite, na Band+. Oferecimento Estrela Bet, promoção todo dia? Siga @Estrela Bet no Instagram. Aproveite! 7:10 e tem gol no Campeonato Brasileiro. O primeiro gol do Brasileirão 2024 é do Criciúma. Criciúma abre o placar contra o Juventude, 35 minutos do primeiro tempo. O gol do Renato Kaiser, 1-0 pro Criciúma. Agora vão traçar aquela linha para saber se ele tá ou não. Não, mas não tá. A olho nu aqui, olhando assim, de primeira, de prima, não tá impedido, mas o futebol brasileiro de repente demora 5, 6, 7, 10 minutos para os caras traçarem a linha ali para saber se tá impedido ou não. Mas por enquanto, o gol validado do Criciúma, 1-0 pro Criciúma contra o Juventude, 35, e o gol foi validado. Então o Renato Kaiser, o primeiro jogador a balançar as redes na temporada 2024 no Campeonato Brasileiro. 7:10, de volta pro Morumbi, agora com o repórter Paulo do Vale, as informações do jogo, do ambiente, se o Morumbi vai estar lotado hoje ou não, se tá frio ou vai chover. E aí, Paulo do Vale, tudo bem? Boa noite pra você. Fala aí, Felipão. Abraço pra você, pro amigo ligado aqui no microfone da Rádio Bandeirantes. Olha, previsão, inclusive, de garoa por aqui, pelo menos por enquanto, né? A gente tá na parte interna ainda aqui do estádio do Morumbi, mas deu uma esfriada, né? O dia começou quente, aquele típico dia de outono, né? Começa quente, mas a temperatura vai caindo e não bastasse o frio apenas, também é capaz da gente pegar uma chuvinha por aqui no gramado do Morumbi daqui a pouco, além do horário, né? 9 da noite já começando o Campeonato Brasileiro daquele jeito, mas numa expectativa gigante. Você falava do público, não teremos o Morumbi lotado, abarrotado, né? Na quarta-feira a gente teve por aqui arredondando 50 mil pessoas, hoje deve ficar na casa das 40 mil pessoas aí. Cerca de 33 mil ingressos foram vendidos de forma antecipada, né? O torcedor pode comprar o ingresso ainda pela internet, chegar por aqui até 9 horas da noite, mas acredito eu que a gente deve ter um público aí um pouco abaixo de 40 mil pessoas para daqui a pouco, né? Mais um jogo de vida ou morte pro técnico Thiago Carpini, que vai tentando se esquivar aí de uma demissão. E hoje deve quase repetir o time que entrou em campo na última quarta-feira, porém a informação é que o James Rodrigues deve iniciar no banco de reservas por conta aí do que a comissão técnica é uma questão de preservar o jogador. O próprio James quer jogar e tal, mas essa questão de parte física, né, que a gente fala bastante, que o departamento de fisiologia fica de olho, o departamento médico, o Carpini falou a respeito disso, né, na última quarta-feira do DM do São Paulo aí, já defasado nos últimos anos, né, colocou de fato a culpa na estrutura, ou enfim, no clube de modo geral, por conta das lesões. Então acho que para evitar um novo jogador lesionado, né, o São Paulo, que junto com o Fluminense é o time com mais atletas lesionados ao longo de 2024, então é uma coisa que realmente o pessoal fica um pouco com o pé atrás, né, com relação ao departamento médico do São Paulo, que nos últimos anos vem sofrendo bastante com relação aos atletas. Então daqui a pouco o São Paulo deve ser definido por Carpini, sem James Rodrigues, mas com um time
bem parecido no jogo da última quarta-feira contra o Cobressal aqui no Morumbi pela Copa Libertadores. E o Carpini muito ameaçado ainda, obviamente, precisando do resultado contra o Fortaleza, que o São Paulo não vence, Felipe Melo, há 8 jogos. O São Paulo vem sofrendo para enfrentar o Fortaleza há 8 partidas, não consegue vencer o Leão do PC e daqui a pouco tenta aqui no Morumbi essa vitória, viu, Felipe? Muito bem. O Alexandre Pretzel, Rames Rodrigues não deve jogar, como disse o Paulo do Vale. E aí, o que acontece com o Rames Rodrigues? É opção técnica mesmo? E ele fala que tá bem, mas o Carpini fala que ele não tá bem fisicamente, e aí? Engraçado que na entrevista, né, PDV, o Carpini trouxe um relatório para se defender, né? E a única alegação que ele não fez foi por que o Rames jogou tão pouco no São Paulo até agora. Ah, mas treina mal, tá sempre descontado. Sim, aí ele vai pra Colômbia e arrebenta com os jogos. Então, não tem explicação isso aí. Deixar o Rames Rodrigues fora, preservação do quê? Só pra lembrar que o São Paulo depois tem 2 jogos fora. Pega o Flamengo no Rio Quarto e depois o Atlético em Goiânia. Então, você tem que fazer valer o fator local aqui, com 40, 45 mil pessoas. O Morumbi é a casa do São Paulo. São Paulo aqui é muito forte. Aí você deixa o Rames Rodrigues no banco. Preservar do quê? Ele não jogou certinho na quarta-feira? Pô, a gente tá vendo aí os times jogando quarta e domingo, principalmente na Europa, né? Que eles adoram alegar isso aí, não, porque na Europa se poupa muito, não. Na Europa os caras estão jogando quarta e domingo, e poupa só se você tá muito favorável lá na tua Liga Nacional. No mais, joga todo mundo. Então é brincadeira isso. Não sei por que ele vai poupar o Rames Rodrigues. Mas como ninguém assiste treino, mas a gente não tem mais acesso, né? Porque se tivesse acesso a gente iria nos treinos, até para debater com os treinadores, que a situação dos treinadores hoje é muito confortável, né? Eles são entrevistados, aí eles dizem, não, porque o time treinou bem, só que ninguém viu. E aí o jogo é uma porcaria. Então é muito fácil hoje, né? Você é obrigado a comprar essas ideias ou as notas oficiais e as imagens oficiais dos clubes. Então, se ele vai poupar, cabe a ele explicar depois por que o Rames Rodrigues será poupado mais uma vez. Para mim, inexplicável, Felipe. Ô Pretzel, se você, enfim, fosse dirigente de uma outra equipe e tal, vendo esse momento de estabilidade no Rames Rodrigues, o Rames Rodrigues jogaria, vou fazer perguntas de times que estão ali na parte de cima, ou da expectativa, né? Porque o campeonato não começou, mas de expectativa de estar lutando ali por título. Atlético Mineiro, Palmeiras, Flamengo, Grêmio, Internacional. O Rames Rodrigues jogaria nessas equipes? Estaria em todos os elencos. Eu não tenho a menor dúvida sobre isso. Em todos os elencos. Para times principais, o Palmeiras tem um time certinho, mas serviria por elenco, evidentemente. O Flamengo também. O Flamengo tem o Arrascaeta, hoje tem o De La Cruz. Mas o Rames, tu acha que o Tite não gostaria de contar com o Rames? Claro que sim. Então ele jogaria em qualquer time da Série A do brasileiro. A questão de ser titular ou não, aí vai de cada um. No São Paulo, com o time que o São Paulo tem hoje, o Rames é titular. Ainda mais com a ausência do Lucas, com a ausência do Wellington Rato, que não é um jogador brilhante, mas é competitivo. Foi importante no título da Copa do Brasil do ano passado. Então, na situação atual e com os jogadores que ele tem à disposição neste momento, não entendo a preservação do Rames Rodrigues. Realmente eu não entendo. Bom, vamos aguardar então daqui a pouco a escalação oficial do São Paulo. Paulo do Vale já no Concentração para informar os detalhes da partida. São Paulo e Fortaleza já. Às 9 horas da noite a bola rola na Rádio Bandeirantes e você confere a partida com Rogério Assis, o Canhão, daqui a pouco narrando o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro transmitido pela Rádio Bandeirantes. Agora, 7h17, é hora de falar do atual campeão brasileiro, bicampeão brasileiro Palmeiras, tricampeão estadual, o Verdão tentando o tri também no Campeonato Nacional. E o Bruno Migliozzi preparou um material especial para contar um pouco sobre esse início de campeonato, a projeção do Palmeiras para o Brasileirão 2024. O atual bicampeão brasileiro, em busca de uma marca inédita para o clube e de, quem sabe, 3 títulos consecutivos. Essa é a missão de Abel Ferreira, que começa o Brasileirão em Salvador, na Bahia, contra o Vitória no Barradão. E para um time que quer estar sempre à frente, sempre na liderança, com o melhor ataque, melhor defesa e apresentando um bom futebol,
É claro que todo jogo é uma final e a primeira das 38 desse Brasileirão acontece nesse domingo. E o Verdão chega com muita confiança, com uma responsabilidade gigantesca nas costas, não só para segurar a faixa de campeão, mas também do tricampeonato paulista que o Verdão conquistou após final contra a equipe do Santos. Na temporada inteira, o Palmeiras perdeu apenas um jogo, justamente o jogo da ida. Depois, reverteu com 2-0 na volta. Com gols decisivos no Allianz Parque, o Verdão já começou o ano gritando: é campeão. Mike chega, bola rolada para Mike de frente pro gol, bateu em cima do Rainer! E vai terminar o jogo. O árbitro, é fim de jogo. O Palmeiras é tricampeão do Campeonato Paulista 22, 23 e 24. Faz a festa a torcida palmeirense. Um super time dirigido por um super treinador. É bem verdade que nem tudo são flores para esse Palmeiras, que no início da temporada deixou escapar a Supercopa contra o rival São Paulo após disputa de penalidades. E é evidente que Abel Ferreira, com 10 títulos igualando Oswaldo Brandão como técnico mais campeão com essa camisa, não queria ter deixado escapar mais uma taça. Por isso entra no Brasileirão com unhas e dentes e também na Copa Libertadores para deixar o Palmeiras sempre no páreo, sempre de olho, e quando alguém vacilar, como fez o Botafogo no ano passado, o Verdão não perdoa. E é uma temporada de algumas mudanças para essa equipe que terá, principalmente no setor ofensivo, algumas modificações. Endrick só fica até o meio do ano, será sua última disputa, ainda que parcial, de Campeonato Brasileiro, e é claro que o palmeirense quer acompanhar, mas já consegue colocar fé, apostar em outro garoto que surge com bastante potencial. Se o Endrick vai para o Real Madrid, que fique Estevão, de apenas 16 anos, jogador que marcou na Copa Libertadores na última partida contra o Liverpool do Uruguai, 3-1, seu primeiro gol como profissional. Nova joia alviverde, esperança do Palmeiras e quem sabe possível revelação do Campeonato Brasileiro que está para se iniciar. Estevão, é bom ficar de olho, hein? E vem forte o Palmeiras, vem forte o Verde, recolhe Rony, ele prende o lance, abriu para Aníbal, Aníbal domina no campo de ataque, soltou para Veiga, Veiga cruzou, levantou o toque de cabeça dele, Estevão, o primeiro dele, Estevão, pela primeira vez no time principal do Verdão, 16 anos Estevão, numa metida de bola espetacular do Veiga, ele cabeceou, meteu no canto esquerdo do goleirão Lentinelli do time do Liverpool. Estevão, com emoção maior do futebol, e essa emoção menino, essa emoção garoto, essa emoção menino, que pela primeira vez você sente, que pela primeira vez no time principal você proporciona a torcida do Verdão. Palmeiras 3, é o time da virada indiscutivelmente. 1 pro time do Liverpool, 3 Palmeiras, 1 Liverpool. O Verdão na frente, o detalhe do gol é todo seu, diz aí Miliazzi. E merecia demais Estevão, camisa 41, aos 16 anos, recebe essa bola dentro da área para ver pela primeira vez no profissional o Allianz Parque comemorando o seu nome. Sai aplaudido Estevão, o primeiro de muitos, é o que espera o torcedor. Marca o 3-1 do Palmeiras, Ulisses. Primeiro agradecer a Deus pela oportunidade, a minha família, ao Palmeiras. E quanto em relação ao gol, o Abel falou antes do jogo, né, que de quando a bola estiver lá do outro lado é pra gente pensar como centroavante. E foi uma coisa que eu fiz, entrei na área, acreditei na bola e pude fazer o gol, pude ser muito feliz e agradecer a oportunidade.
e continuando a ajudar o Palmeiras cada vez mais. Acho que não foi de ontem, né? Desde que eu cheguei ao profissional, sempre me aconselharam, quanto o Abel, quanto a comissão, quanto os jogadores, poderia citar aqui, mas todos me ajudaram. E foi um período difícil no começo e pude me adaptar aos treinos, todos os treinos, pensava em dar meu máximo e fui desenvolvendo meu futebol cada vez mais. E hoje eu pude ter a oportunidade de jogar como titular, agarrei bastante, tentei dar o meu máximo, pude ser feliz no gol, ajudar a minha equipe e só agradecer a Deus por ter saído com a vitória. Outra preocupação do torcedor é em relação ao esquema de jogo do Palmeiras. Ora com 2, ora com 3 zagueiros, e Abel Ferreira não gosta de se definir. Gosta de ter essa liberdade para escalar sua equipe de acordo com o adversário, buscando sempre, é claro, a vitória. E até por isso é difícil definir um Palmeiras titular, os 11 iniciais para a sequência do Brasileirão. Eu queria tirar essa crença de que eu gosto dos 3 zagueiros. Eu gosto é de ganhar jogos. É o que eu gosto, se é com 3 zagueiros, se é com 2 zagueiros e um lateral, se é com um zagueiro e 2 laterais, eu quero é ganhar jogos, é o que eu quero, é o que eu gosto. Portanto, eu não tenho um sistema favorito, eu olho para os jogadores que eu tenho e em função dos jogadores que eu tenho disponíveis dentro dessa observação que tu fizeste, gestão de energia para jogar na máxima força, tenho que ir ao encontro das características dos nossos jogadores. Se jogar o Luís e o Estevão, eu não posso pedir o mesmo ao Luís ou ao Estevão que peço ao Rony ou ao Hendrick, são jogadores, são centroavantes de raiz, e estes são jogadores mais de desequilíbrio. O próprio Luís, que também gosta de jogar na mesma posição que joga o Estevão e que teve também muito bem, e só vocês se lembrarem na segunda parte, o lance do Flaco Lopes dentro da área de possível penalti é uma arrancada do Luís. Acho que tiveram os dois muito bem, acho que o contexto favoreceu lançá-los neste jogo. Outro detalhe importante para esse início de Campeonato Brasileiro é um bom tempo afastado do Allianz Parque. E sabe de quem é a culpa? Dos Jonas Brothers. Pois é, a banda norte-americana é uma das atrações na sequência de shows que terá o Allianz Parque. Por isso, Verdão volta a campo somente daqui um mês, no dia 15 de maio pela Copa Libertadores contra o Del Valle. 3 partidas do Brasileirão serão disputadas na Arena Barueri, grande aliada do Verdão ao longo da disputa do Campeonato Paulista. São elas as partidas contra Internacional, Flamengo e também Atlético Paranaense. Nesse meio tempo, fora de casa pelo Brasileirão, além da estreia contra o Vitória, o Verdão encara o São Paulo no Morumbi, o Cuiabá no Mato Grosso, até este retorno ao Allianz Parque na Libertadores contra o Del Valle e depois no Campeonato Brasileiro contra o Vasco da Gama no dia 26 de maio. O técnico Abel Ferreira reclamou em entrevista coletiva do baixo público presente nas últimas partidas do Palmeiras. Evidente que na final muita gente compareceu e o Palmeiras teve um recorde ali numa arrecadação de quase 5 milhões de reais. Porém, no duelo contra o Liverpool do Uruguai, cerca de 28 mil torcedores apareceram e Abel Ferreira se incomodou. Diz que quer o estádio sempre lotado na Copa Libertadores. O problema é, claro, o valor do ticket para entrar no jogo. R$200 o mais barato, o que atrapalha bastante o torcedor. Ainda assim, Abel Ferreira reclamou. Eles sabem que eu adoro, eu gosto muito deles, mas eu gostava de ter visto o estádio hoje cheio e não vi. E gostava de ter visto, e nós não podemos, ninguém pode facilitar, nem o treinador, nem os jogadores, nem a nossa torcida. O estádio tem que estar sempre cheio, não é? Ainda ontem estava a ver jogos da Sul-Americana e ver estádios cheios. Isto é Libertadores, não é? Eu aceito que exijam tudo o treinador, aceito que exijam tudo os nossos jogadores, mas quanto mais formos aqui no nosso chiqueiro, melhor. E para que eles entendam isto, eu digo isto de verdade. As nossas vitórias em casa, 30% é deles. E hoje só tivemos 15% da força deles. Nós queremos ter 30% da força deles. E para ter 30% da força deles, temos todos que fazer um esforço para ter o nosso chiqueiro sempre cheio. Portanto, eu senti falta daqueles que não vieram hoje. Para a estreia no Campeonato Brasileiro, algumas preocupações. A principal delas, Zé Rafael.
volante que se recuperou de uma virose e também de uma pubalgia, apareceu no último treinamento com o grupo de forma normal. Pode ser novidade na lista de relacionados para o duelo. Endrick e Mike, que também voltam de problemas musculares, até entraram na segunda etapa na Libertadores, mas devem estar à disposição para começar entre os 11, o duelo contra o Vitória no Barradão. Assim, uma provável escalação do Palmeiras no momento conta com Everton no gol, Mike, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Aníbal Moreno, Zé Rafael e Rafael Veiga, com Lázaro, Endrick e Flaco Lopes, o provável Verdão, para a estreia do Campeonato Brasileiro. Um time que não entra em competição se não for para ganhar. Vai até o fim sempre em busca da taça e, é claro, não será diferente nessa temporada. O atual bicampeão quer buscar o tri e eu quero é ver quem vai ser capaz de parar o Palmeiras e o professor Abel Ferreira em busca de mais um título para o maior campeão nacional do Brasil. Bruno Miliose, as informações do Palmeiras, que ao lado do Corinthians são os times mais vitoriosos na era de pontos corridos, né, do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras com 4 títulos e o Corinthians também com 4 títulos. Somando todos os títulos, o Palmeiras é o maior campeão nacional com 12 títulos e pode conquistar o 13º nessa temporada, Alexandre Pretzel? Pode, porque o Palmeiras realmente é o time fortíssimo em todas as competições. Eu acho que nenhum jornalista no Brasil hoje, consultado ou perguntado sobre quem são os favoritos ao título, né, não coloca o Palmeiras. Todos colocam o Palmeiras. Então o Palmeiras é forte na Libertadores, está num grupo onde ele começa empatando com o time misto contra o São Lourenço, ganha do Liverpool e agora ele tem o Independente Del Valle, que está na frente do Palmeiras no grupo, né? Então essa que é a realidade. Eu acho que na Copa do Brasil tem que ver o sorteio, mas o Palmeiras é muito forte. E na Série A do Brasileiro, no ano passado, o Palmeiras não fez um grande campeonato. Mas aquele jogo contra o Botafogo foi realmente um jogo que determinou que ali o Palmeiras tinha voltado à briga. E aí os adversários deram mole e o Palmeiras partiu em direção ao título. Então, Abel Ferreira é um monstro, cara espetacular, né, consegue tirar tudo do elenco, consegue extrair tudo do elenco. E a gente tem que respeitar, né? Que gestão em termos de vitórias e conquistas do Palmeiras de 2015 até 2024. Não é algo de agora, é algo já de médio prazo, já indo para longo prazo, dominante no futebol brasileiro. Isso é inegável e a gente tem que ressaltar isso sem dúvida nenhuma. Bom, já temos 21 edições de Campeonato Brasileiro na fase de pontos corridos desde 2003. Nesse formato de 20 clubes da primeira divisão vem de 2005, mas nessas 21 edições, Palmeiras e Corinthians, 4 títulos cada. Flamengo e São Paulo, 3. Cruzeiro, 3. Fluminense, 2. Santos, 1. E o Atlético Mineiro, 1 título de Campeonato Brasileiro. O último tricampeão foi o São Paulo, né? Temporada 2006, 2007 e 2008. O Cruzeiro foi em 2013 e 14, né? Foi bicampeão, não conseguiu o 3º título. E o Flamengo também bicampeão, não conseguiu o 3º título. O Palmeiras, bicampeão, agora tenta ali o tricampeonato, que seria um feito ali realmente impressionante com o técnico Abel Ferreira. O jogo do Palmeiras é amanhã, o Verdão que estreia contra o Vitória. O Vitória que foi o campeão da Série B, então é o encontro do campeão da Série A do ano passado contra o campeão da Série B. Em andamento, jogos do Campeonato Brasileiro, Série A, Marcela Souza. Temos um gol só, né? O gol do Criciúma, é isso? Exatamente. Segue Criciúma 1-0, ganhando do Juventude em casa. O gol de Renato Kaiser, aos 35 do primeiro tempo. Internacional e Bahia estão empatando em 0-0. Vale lembrar, esses jogos estão no intervalo. Já o segundo tempo aí pro ouvinte da Rádio Bandeirantes. Muito bem. Paulo do Vale, mais informações direto do Morumbi. A torcida do São Paulo já chegando no estádio. Como é que tá a movimentação aí, Paulo do Vale, PDV? Chegando tranquilamente, viu, Felipe? Inclusive o time do São Paulo acabou de chegar por aqui. Agora há poucos minutos, os jogadores já entraram aqui, né, no vestiário e daqui a pouco o início do processo de aquecimento. O Sabino apareceu aqui, vamos ver se
ele aparece entre os relacionados, né? Zagueiro que foi contratado aí há cerca de um mês, numa oportunidade aí que o São Paulo encontrou, depois da rescisão de contrato dele com o Sport. O Sabino ainda não jogou em 2024 e até por isso ele acabou deixando o Sport por questão física, né? Ele vinha com um trauma no pé. São Paulo fez um contrato de risco, podemos dizer assim, né? Apenas com 3 meses de duração. Vai ter aí cerca de 2 meses para mostrar serviço e quem sabe renovar contrato por mais algum tempo o Sabino. Vamos ver se daqui a pouco na escalação o nome do Sabino estará aí entre os relacionados, né, no banco de reservas. Essa é a expectativa. E o torcedor vai chegando tranquilamente, né? Jogo 9 da noite, dá para o cara curtir aí o dia, tal, aproveitar. Então, já um pouco sem trânsito na cidade de São Paulo e tudo mais, então o pessoal vai chegando tranquilamente aqui na região do Morumbi. Daqui a pouco o São Paulo escalado por aqui, viu, Felipe? E quem vier, traga casaco e um guarda-chuva, se puder. É que não dá para entrar com guarda-chuva, né? Que eu acho uma grande bobagem também. Mas venha com capa ou com casaco ou com capuz, porque tem uma chuva fina nesse momento no Morumbi, meu caro Felipe Melo. A capa, antes da chuva, custa R$10. Se começar a garoar, vai para 15. Agora, se pegar a chuva de uma vez, a capa vai para 20, 30 reais, viu? Então, você leva de casa ou compra antes da chuva começar, porque dependendo ali da procura, o preço vai aumentando da capa de chuva, não só no Morumbi, mas eu falo em todos os estádios, já passei por isso, já muitas vezes repórter que não leva a sua capa de chuva tem que comprar uma capa de chuva na frente do estádio para poder entrar no estádio. Não pode mais o guarda-chuva, né? Antigamente até o repórter podia o guarda-chuva dentro do gramado. Hoje em dia não pode mais, porque o repórter pode fazer o que com o guarda-chuva? Bater no jogador ali, sei lá? Nós somos perigosíssimos, né, Felipe? Nós somos um grande risco à sociedade, né? Ah, mas se tiver um influencer credenciado, o cara entra de trator no campo. Verdade. Aliás, no Paulistão, hein? A gente no Paulistão ali não tinha acesso a quase nada, mas o pessoal ali das redes sociais, os influencers ali, tinham uma visão mais privilegiada do que o técnico. Ficava ali no cantinho ali, mas tinha mais acesso do que técnico no Campeonato Paulista. Ele teve muitos ali. Enfim, é um novo patrocínio lá, o YouTube tá junto e tal. Mas não dá para entender muito bem o que acontece, né? Os jornalistas ali não têm acesso, mas os influencers têm. O Dudu não teve acesso à final do Campeonato Paulista, né, o Alexandre Pretzel? Não pôde entrar? Nossa, que vergonha isso. Um dos maiores jogadores da história do Palmeiras, o cara não conseguiu entrar no campo. E olha, o que tinha de gente no gramado, nós estávamos lá, foi um negócio chocante, viu? Chocante. Demoraram para liberar para a imprensa, mas o que tinha de gente pisando no gramado, não adianta. Realmente não adianta. Aliás, hoje é muito fácil, né? Quando você não tem uma profissão muito definida, você diz assim, ó, o que você faz? Sou influencer. É isso. Ou sou empresário, né? Antigamente era mais empresário, né? Empresário do quê? Sou empresário. Então, empresário e influencer hoje são boas lacunas aí para quando perguntarem a tua profissão e no momento que você não faça muita coisa. É tipo, lembra, como é que é? Socialite? Você é o quê? Socialite. O influencer, não se fala mais socialite, né? Fala influencer hoje em dia, né? Exato. Você se influencia muito com a internet, Felipe? Eu acho que não, viu, Pretzel? Aliás, a internet tá chata pra caramba, viu? Nossa, o que tem de gente chata dando opinião de tudo na internet, né? Tem muitos juízes na internet, então, sinceramente, eu até diminui um pouco, viu, a frequência da internet. É claro que assim, a internet quando eu falo internet eu falo redes sociais, tá? Porque internet eu acesso todo dia, eu vejo o YouTube, eu vejo os principais jornais do país para me informar e tal, mas ficar prestando atenção em comentário de Instagram, de Facebook, isso daí eu não faço mais. 15 anos atrás eu apelidei de redes antissociais, foi quando eu entrei. Principalmente no ex-Twitter aí, né? O Twitter é um tribunal, né? O Twitter tá cheio de gênios, né? E caras que apontam o dedo pra ti e que não se identificam, chega a ser até uma covardia, né? Mas vida que segue. Temos que ter convicções, pelo menos entre nós. Quantos minutos aguentam os haters do Twitter aguentam no debate com você, Pretzel? Sem identidade, 2 minutos. Com identidade, talvez uns 6.
Muito bem. 7h36, vamos falar do Rio de Janeiro, dos clubes do Rio de Janeiro. Daqui a pouco tem Fluminense e Bragantino. Às 9 horas da noite, Fluminense e Bragantino. E a gente tem informações do Rio de Janeiro com Pedro Henrique Carvalho. Depois de derrotar a sensação do Campeonato Carioca, o Nova Iguaçu, na final e conquistar seu 38º título, o Flamengo estreia no Campeonato Brasileiro diante do Atlético Goianiense nesse domingo, jogando fora de casa. O rubro-negro busca o seu 9º título do Brasileirão, após ter ficado em 4º colocado na competição do ano passado. Além do Brasileiro, o Flamengo também disputa a Copa do Brasil e a Libertadores, onde é 2º colocado, com 2 pontos a menos que o Bolívar no Grupo E. A equipe comandada por Tite não conta com o Gabigol, já que o atacante foi suspenso até abril do ano que vem por tentar fraudar e dificultar o procedimento antidoping. Carlinhos, ex-atacante do Nova Iguaçu, foi o jogador contratado para suprir a ausência do ídolo da nação rubro-negra na temporada. Na colina histórica, o Vasco recebe o Grêmio na estreia pelo Brasileirão. A equipe comandada por Ramon Dias deixou o estadual na semifinal após a eliminação para o vice-campeão Nova Iguaçu. Para superar a 15ª colocação após as 38 rodadas do Brasileirão do ano passado, o gigante da colina ainda não tem certeza sobre as condições físicas do camisa 10 Dimitri Payet. O francês sofreu, durante um treinamento, uma entorse no ligamento colateral medial do joelho direito e ainda é dúvida para a estreia contra o Grêmio, jogando em casa. Além do brasileiro, o Vasco também joga a Copa do Brasil em 2024. Já o Fluminense, atual campeão da América, recebe o Red Bull Bragantino nesse sábado no estádio do Maracanã. No ano passado, a equipe comandada por Fernando Diniz terminou o Brasileirão na 7ª colocação, conquistando 56 pontos. Pelo estadual, o Flu caiu nas semifinais para o campeão Flamengo, mas conquistou nesse primeiro trimestre o título inédito da Recopa Sul-Americana, disputado contra a LDU do Equador. Líder do Grupo A na Libertadores, o tricolor chega embalado após uma vitória por 2-1 diante do Colo-Colo. Germancano, atual rei da América, e Paulo Henrique Ganso retornaram de lesão e estiveram em campo na última terça-feira. O atacante Lelê teve uma lesão nesse jogo no ligamento cruzado do joelho e é desfalque. Junto a ele, o meia Gabriel Pires e o zagueiro Marlon também não ficarão à disposição de Diniz. O meia Renato Augusto, o zagueiro Manuel e o atacante Keno estão em trabalho de transição para os gramados e podem estar nessa partida de estreia. O lateral esquerdo Diogo Barbosa e o atacante John Kennedy voltam após cumprirem suspensão pela Libertadores. Junto ao Grêmio, no grupo das equipes que ainda não pontuaram na Libertadores, o Botafogo estreia pelo Campeonato Brasileiro jogando fora de casa contra o Cruzeiro. A equipe, agora comandada pelo técnico português Arthur Jorge, ex-Braga de Portugal, foi derrotada pelo Júnior de Barranquilha e pela LDU nas 2 primeiras rodadas da fase de grupos no Grupo D. Assim como o Flu, o Glorioso vai disputar 3 competições esse ano e procura superar os 64 pontos conquistados no último Brasileirão, que deixou a equipe fora do G4. Patrick de Paula, bicampeão da Libertadores com o Palmeiras em 2020 e 2021, pode voltar a disputar o Campeonato Brasileiro após ficar fora dos gramados por mais de um ano depois daquela lesão grave sofrida. O meia reestreou com a camisa alvinegra contra o Boa Vista na decisão da Taça Rio, onde o alvinegro conquistou o bicampeonato. O torneio é uma espécie de título de consolação, já que é disputado entre o 5º e 8º colocado na classificação geral do estadual. Valeu, Pedro Henrique Carvalho com informações direto do Rio de Janeiro, falando sobre os clubes cariocas na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Alexandre Pretzel, quem tem mais chance de fracassar nessa temporada no Rio de Janeiro? A chance de fracassar, eu começo quem tem mais chance de sair consagrado. Flamengo, acho que é óbvio. O Fluminense tem um time muito bem treinado, na minha opinião. Muita gente não gosta do Diniz, mas para mim é um time bem treinado. O estilo de jogo aqui é discutível, mas tem bons jogadores e é um time campeão. É um time, no momento, campeão, que vai defender o título da Libertadores e, ao mesmo tempo, também tem um elenco com jogadores de qualidade. Podem não gostar do Fernando Diniz, mas o time é bom para a realidade do futebol brasileiro. Agora, o Vasco. O Vasco caiu para o Nova Iguaçu na semifinal. O Vasco não joga desde o dia 17 de março. Lá se vão quase 30 dias. Então, um time totalmente sem ritmo. Nem amistoso eu vi eles fazerem. Não contratou ninguém. É basicamente o grupo do Campeonato Carioca, sem o Payet, que está machucado.
Então acho que o Vasco amanhã a tendência é que estreia até com derrota pro Grêmio. Acho que o Grêmio é favorito, mesmo jogando em São Januário. O Vasco totalmente sem ritmo de jogo, mas com muito tempo para treinar. Será que o Ramon Dias apresenta algo de novo com esse time atual? Acho difícil, né? Então, Botafogo. Chegou um novo treinador agora, que escalou no primeiro jogo, sem que ninguém tivesse conversado com ele, eu imagino, um esquema totalmente suicida para jogar em Quito contra a LDU. No segundo jogo, talvez ele vá melhor. Mas Botafogo, para mim, no Brasileiro desse ano, é um time de meio de tabela. E olhe lá, né? Na Libertadores está com 0 pontos em 6. O Botafogo está igual ao Grêmio na Libertadores. 2 jogos, 2 derrotas. Então eu acho que quem tem chance de fracassar, Vasco e Botafogo. Quem tem chances de se dar bem, Flamengo e Fluminense, meu caro Felipe. Muito bem, vamos acompanhar daqui a pouquinho Fluminense e Bragantino, o jogo que começa às 9 horas da noite. Acompanhamos também aqui na Rádio Bandeirantes. Por falar no Bragantino, o Bruno Puzóvio preparou um material especial do Braga, que perdeu a vaga na Libertadores da América, tá na Sul-Americana e mira ali voltar para a Libertadores mediante ao Campeonato Brasileiro. E aí, Puzóvio e o Bragantino do técnico Pedro Caixinha. Fala Felipe, um abraço pra você, pros ouvintes aqui da Rádio Bandeirantes. O Bragantino, após uma temporada de destaque no Campeonato Brasileiro do ano passado, garantiu a 6ª posição, se consolidando como uma equipe promissora no cenário nacional. Com a expectativa lá em cima, o time iniciou a sua jornada no Campeonato Paulista deste ano de uma forma instável. A estreia em casa resultou em uma surpreendente derrota para o Água Santa, sinalizando uma trajetória de altos e baixos. Mesmo assim, passou de fase com a 5ª melhor campanha, liderando o Grupo C de Corinthians, Inter de Limeira e Mirassol, acumulou no total 21 pontos. Contudo, mesmo diante das adversidades, o Massa Bruta mostrou a sua força nas quartas de final, quando dominou a Inter de Limeira com uma vitória sólida por 3-0. E vem de novo pro campo de ataque, o Red Bull Bragantino domina pela meia esquerda, lançado Vitinho vai fazer o terceiro, invadiu a grande área, tomou a frente, ganhando o zagueiro, bateu no gol! Gol! Bragantino depois do segundo gol na velocidade do Vitinho. Ele é lançado nas costas da zaga, mergulha pela ponta esquerda, escapa em velocidade, toma a frente do Lanterna, ganha do JP Galvão, invade a grande área, leva para a pequena área do lado esquerdo, para a perna esquerda, ele parte no canto do goleiro. Aos 16 jogados deste segundo tempo, iluminado também Vitinho, titular hoje, teve uma bola, teve uma chance, invade a área e marca. Perna esquerda, no ângulo superior direito do goleiro Max, uma pancada, amplia ainda mais o Bragantino, para botar 2 pés e uma mão na fase de semifinal do Paulistão. Agora no Nabia Bichedi, 3 para o Red Bull Bragantino, 0 para a Inter de Limeira. No entanto, a caminhada no Paulistão chegou ao fim nas semifinais contra o Santos. Apesar da luta em campo, o Peixe levou a melhor, vencendo por 3-1. Tá para a volta com o time do Santos na velocidade. Ganhou jogada na direita, vem pro toque, Pedrinho balançou, cortou, tá na área, cruzou o toque de cabeça! Juliano! Jogada pela direita toda do Pedrinho, na bola dividida com o Rainer, a bola sobrou pela direita, dominou, recolheu, boa bola, Pedrinho balançou, levou pra linha de fundo, deu pra trás, Juliano na entrada da pequena área, tocou de cabeça, o goleiro Cleiton toca na bola e ela lentamente vai morrendo. Ela vai morrendo, parando no fundo da rede, não toca na rede, ela para antes de tocar na rede, porque o goleiro evitou a velocidade na bola. Juliano, com emoção maior do futebol, e essa emoção, Juliano, que você proporciona essa torcida fantástica do Peixe, Peixe 3-1 pro Bragantino.
Inclusive, após o jogo, o técnico Pedro Caixinha disse que a equipe não está pronta para um confronto desse quilate. Em primeiro lugar, felicitar o Santos. Eu penso que foi um digno vencedor, venceu bem, foi muito mais eficaz e nestes momentos o que interessa é que a equipa seja muito eficaz. A equipa não mostrou estar preparada para esses detalhes. Eu acho que são 3 golos que podem ser evitáveis e são lances de desatenção que nos custaram claramente caro em termos desses detalhes. Devido à sua colocação no Brasileirão do ano passado, garantiu o direito de disputar a pré-Libertadores deste ano. No primeiro confronto contra o Rio Negro Águilas, o Bragantino empatou sem gols no jogo de ida. A volta em Bragança Paulista não foi diferente, com mais um empate em 0-0, levando a decisão para os pênaltis. Com o goleiro Cleiton brilhando, conseguiu um 4-3 nas penalidades, garantindo a vaga para a próxima fase. Contra o Botafogo no Rio de Janeiro, a equipe não conseguiu impor o seu jogo e acabou sendo derrotado por 2-1, complicando as suas chances de avançar. Relógio marca 27, quase 28 jogados deste segundo tempo. Botafogo 1, Red Bull Bragantino também 1. Vem pro campo de ataque, o Botafogo domina pela meia direita, escapou da marcação. Cruzamento é bom, Júnior Santos virou, vai marcar o golaço, valeu o golaço! Gol! Uma jogadaça do Alexander Barbosa, ele cruza lá pela meia direita, tentava receber a bola da Bia Soares, ela chegou para ele caprichou, devolveu na linha lateral da grande área para o Júnior Santos, ele domina na marca do pênalti, um toque de pé na direita para erguer e deixar a bola no ar, outra movimentação para buscar a perna esquerda e um voleio lindo, firme, pegou na bola, toca no chão e entra no canto inferior direito de Cleiton. Na marca dos 28 minutos jogados deste segundo tempo, explode o Nilton Santos. Alô, Cleiton, aquele abraço, tá no gol. De novo, Júnior Santos. De novo, um golaço do Botafogo. 2 pro Botafogo, 0 pro Bragantino. O confronto em Bragança Paulista não trouxe ao Massa Bruta uma reviravolta esperada, terminando em empate em 1-1. Falta para a equipe do Botafogo no campo de defesa. Vai terminar o jogo. Vilmar Roldan, olha pro relógio, ergue o braço. Termina o jogo no Nabi Abichedi. O Botafogo está classificado para a fase de grupos da Libertadores da América de 2024. Com um segundo tempo praticamente inteiro. Com 47 minutos com um jogador a menos. Empate em 1-1 fora de casa. No agregado, faz 3-2 e está na Libertadores da América, enquanto o Red Bull Bragantino se despede da Liberta. Estou muito orgulhoso daquilo que é o grupo que temos e a forma como jogamos em particular hoje. Futebol é feito de resultados e são esses mesmos resultados que ficam para a história. Mas aquilo que nós fizemos nas duas eliminatórias, em termos de jogo jogado, estou a falar daquilo que foi o futebol praticado e daquilo que foi a forma como jogamos, eu acho que hoje ainda aqui com mais agressividade, que nos faltou nesse primeiro jogo no Rio, a equipa fez tudo para ganhar. O que reza a história é que a este nível detalhes fazem a diferença. Com a eliminação, o Braga foi diretamente para a Copa Sul-Americana, em um grupo composto pelo Coquimbo Unido do Chile, Racing da Argentina e o Sportivo Luqueño do Paraguai. A equipe brasileira enfrenta obstáculos em busca da classificação. Em sua estreia em casa, venceu o time chileno por 1-0, proporcionando um início promissor na competição. No entanto, na última quarta-feira foi até Buenos Aires para enfrentar o Racing. Em campo, foi derrotado por 3-0 em um jogo marcado pela superioridade da equipe argentina. Apesar do revés, o Bragantino mantém viva a esperança de avançar na competição e busca corrigir os erros nos próximos embates. Além disso, o Braga também está pronto para entrar em campo e iniciar a sua trajetória no Campeonato Brasileiro com o pé direito. O time enfrentará logo mais o Fluminense no Maracanã. A bola rola às 9 horas desta noite. Para os torcedores, a expectativa é grande, pois sabem que uma boa estreia pode estabelecer um tom positivo para o restante da temporada.
Bruno Puzóvio, as informações do Bragantino, que estreia daqui a pouquinho contra o Fluminense. Alexandre Pretzel, o Bragantino tem chance de ser campeão brasileiro? O ano passado tinha, não tinha? Ano passado chegou nas últimas 6 rodadas, lembra? Só dependia de si. E aí faltou tudo. Faltou camisa, faltou bola, faltou um pouco mais de imposição. Mas é um clube que está se preparando para ser campeão. Talvez daqui quanto tempo? Um título importante? Acho que primeiro vai ser campeão paulista. Bateu na trave de novo esse ano, caiu na semifinal pro Santos. Está chegando na semifinal toda hora. E depois acho que vai ser campeão, sim, campeão nacional. Vai ganhar uma Copa do Brasil, ou uma Sul-Americana, ou até mesmo o brasileiro. Acho que o brasileiro vai levar um pouco de tempo. Agora, a estrutura é gigantesca, salários em dia, só que falta algo mais, né? Falta mais torcida. A torcida praticamente não apoia, a média de público é baixíssima. Mas a estrutura é sensacional. O novo CT é um dos melhores da América do Sul. Então eu acho que o Bragantino está se preparando para grandes resultados. No momento é um time de segundo escalão, mesmo com boas ideias e com bons profissionais, meu caro Felipe. Bragantino e Fluminense daqui a pouco às 9 horas da noite. Vamos acompanhar aqui no plantão esportivo da Rádio Bandeirantes. Agora, hino do São Paulo, porque o tricolor paulista está escalado. A primeira escalação oficial do São Paulo na temporada no Campeonato Brasileiro com o Paulo do Vale. E aí, PDV, Rames do banco? Rames no banco, Felipe. Confirmando a expectativa, Rames Rodrigues no banco de reservas. Fica à disposição, então, do técnico Thiago Carpini por conta, segundo o próprio treinador, de um desgaste dos últimos jogos, né? De fato, o Rames jogou mais com relação a tempo nos últimos jogos e acusa aí um desgaste, mas o próprio Rames quis participar do jogo de alguma forma. Ele poderia até ficar de fora dos relacionados, segundo essa avaliação da comissão técnica do São Paulo. Tricolor paulista com uma novidade, então, com relação ao time que entrou em campo quarta-feira contra o Cobressal. Justamente o Giuliano Galopo entrando na vaga do Rames Rodrigues. Portanto, o São Paulo de 23, Rafael, 5 Arboleda, 32 Ferrarese, 4 Diego Costa, 2 Igor Vinícius na ala direita, Pablo Maia 29, Alisson 25, 8 Galopo no meio-campo com o Michel Araújo aberto pelo lado esquerdo e à frente 10 Luciano e 9 Caleri. O São Paulo definido para a estreia do Campeonato Brasileiro aqui no Morumbi contra a equipe do Fortaleza, Felipe Melo. Alexandre Pretzel, primeiro São Paulo para o Campeonato Brasileiro de 2024. Olha, ele mantém a mesma formatação, a mesma ideia do jogo da quarta-feira contra o Cobressal. Mas aí fica a pergunta, né? Eu acho que ele vai se irritar. Quem está escalando o time ou quem está ajudando a escalar? Ele ou o Muricy Ramalho? Porque o Muricy sempre foi um adepto do 3-5-2. Mas vamos lá. Diego Costa, Arboleda e Ferrarese. Daqui a pouco eu estou curioso para ver a escalação do Fortaleza. Será que o Fortaleza vem com 3 atacantes ou vem com 4 no meio? E 2 atacantes apenas? Então vamos aguardar. Mas ele tem uma novidade que eu achei interessante. O Galopo começa a partida. O Galopo já vem merecendo uma oportunidade desde o início. E aí eu gostaria de ver Galopo e Rames Rodrigues juntos, sem o Alisson no time. Eu gostaria de ver. Então 3 zagueiros e 1 volante só, com 2 meias. E mais 2 atacantes. Eu gostaria de ver isso e com 2 alas também. Então, talvez falte um pouquinho de ambição ofensiva pro Thiago Carpini. Mas ele, pelo menos, ele mantém uma linha de raciocínio, né? A mesma configuração, filosofia que ele apresentou contra o limitadíssimo Cobressal. Fortaleza é muito melhor que o Cobressal. Então o jogo de hoje, evidentemente, vai ser um jogo bem mais interessante, meu caro Felipe. E aí o Luciano faria, às vezes, do Rames Rodrigues, porque o Galopo jogaria um pouco mais adiantado? E o Alisson vai sair um pouco mais, né? Só para lembrar que o Alisson vira volante com o Dorival Júnior. O Dorival, uma vez no Santos, o Wesley era atacante pela direita. O Dorival transformou o Wesley em segundo volante. O meio-campo do Santos era Arouca, Wesley e Ganso. E na frente, Neymar, André e Robinho. O Alisson sempre foi jogador de lado na frente, tanto no Cruzeiro quanto no Grêmio. Aí ele chega no São Paulo, não estava jogando bem, e o Dorival descobre uma função para ele, segundo volante, onde ele foi muito bem na Copa do Brasil, inclusive ganhou um contrato novo, um contrato longo, né? Mas é um jogador limitado. Vamos combinar que tecnicamente é um jogador limitado. Então eu tiraria o Alisson e colocaria
o Rames Rodrigues no time. Essa seria a minha escalação. Bom, agora eu imagino que se o São Paulo não vencer a partida hoje, vai vir ali uma pressão para cima do Carpini em relação principalmente à não escalação do Rames Rodrigues. Porque o torcedor do São Paulo quer ver o Rames Rodrigues em campo, quer entender por que ele não joga. Tem que colocar o cara, o torcedor do São Paulo quer ver ele pelo menos 90 minutos. Olha, vamos dar 90 minutos para ele, 90 minutos completos, tá? O jogo todo, no caso, para ver se realmente ele não aguenta correr mesmo, se o rendimento dele cai no segundo tempo. Eu acho que essa é a sensação do torcedor São Paulino em relação ao Rames, para entender realmente se ele é esse jogador que não aguenta jogar 90 minutos. Agora, se não ganhar hoje, vai vir uma baita pressão, hein, Pretzel? Mas a pressão, time grande, cara. O Brasil, Felipe, quais são as gestões que você pode dizer o seguinte, ó, gestão profissional, essa gestão tem uma linha de trabalho? Para mim só tem uma, que é a do Palmeiras. A do Bragantino também, dentro da sua condição. O time foi eliminado do Paulista, não chegou na Libertadores e o Pedro Caixinha tá lá. Se fosse num time maior, provavelmente ele teria perdido o emprego. Então é o seguinte, ó, a gente está vivendo, o Fluminense está com o Fernando Diniz já há quase 2 anos, mas ganhou a Libertadores também, algo inédito, também é verdade, mas eu acho que é uma boa leitura para manter. O Renato é o dono do Grêmio, e aí ele está lá também pela identificação e também porque está ganhando campeonatos gaúchos em sequência, está ganhando um título por ano pelo menos. Mas gestão profissional mesmo, que tu tem uma ideia de trabalho de 4, 5 anos, né? Buscando realmente um legado ou deixar algo para o próximo presidente. Isso não existe no Brasil. Isso realmente não existe no Brasil. No momento eu só vejo o Palmeiras fazer isso. Porque o Paulo Nobre ajeitou o time e salvou o Palmeiras. O Maurício Gagliotti deu sequência ao belo trabalho que o Nobre fez, porque era vice do Nobre, mesmo que os dois tenham brigado. E a Leila Pereira, que é a patrocinadora ela é dona da patrocinadora, e ela também vai deixar um legado interessante para o próximo presidente, que provavelmente, se quiser, vai ser o vice-presidente Paulo Boazzi, que já está sendo preparado para isso também. Então aí existe uma linha de gestão, cada um pensando no clube, não neles próprios. No mais, eu não vejo mais ninguém pensando em clube, só pensando na minha gestão e no que eu vou conseguir. Agora, 7 horas e 59 minutos, daqui a pouco a escalação do Fortaleza. Alexandre Pretzel vai analisar ali a escalação do Fortaleza quando lá no Beira-Rio tem gol. Marcela Souza no Beira-Rio, e o gol não é do Internacional. Gol do visitante. O Bahia abre o placar fora de casa, nesse momento 1-0, e eu já confirmo aos ouvintes da Rádio Bandeirantes o autor do gol. 1-0 pro Bahia contra o Internacional no Beira-Rio. Rogério Ceni conquistando uma vitória. Esse tá pressionado também, né, o Rogério Ceni. Os resultados não são bons. Eu não sei se pressionado pela direção, mas pelos torcedores do Bahia, com certeza. Os resultados não são bons do Rogério Ceni nesse início de temporada lá no Bahia, e o ano passado quase caiu. Fala, Marcela. Gabriel Teixeira, o autor do gol, camisa 11, ele faz aí, abre o placar pro Bahia na Arena Beira-Rio. Biel, Gabriel faz 1-0, o primeiro gol lá em Porto Alegre. O Bahia vai vencendo o Internacional por 1-0. O Juventude vai perdendo fora de casa. O Criciúma está derrotando o Juventude por 1-0 pelo Campeonato Brasileiro. Já no segundo tempo, 18 minutos de jogo lá em Santa Catarina. Já temos o Fortaleza, Paulo do Vale? Olha, Felipe, eu vou até dar aquele F5 aqui no Twitter, né? Que é justamente quando as equipes aparecem. Vamos ver aqui se a gente já tem acesso aqui, ó. Fortaleza, definido e escalado. Vamos lá, ó, de prima aqui. Acho que tá até na ordem certinha aqui de posição, ó. João Ricardo 1, Emanuel Brits 19, Kusevich 13, Tite 4. Ou seja, me parece ali 3 zagueiros, mas o Bruno Pacheco é o próximo aqui, então deve ser, mesmo com o Brits sendo um zagueiro de fato, deve jogar pelo lado direito, porque o Bruno Pacheco aparece com a 6 na lateral esquerda do Fortaleza. Hércules 35, Zé Wellison 17, Pochettino 7, Iago Pikachu 22, Marinho 11, Lucero número 9, o Fortaleza definido pelo técnico Juan Pablo Vojvoda para a estreia do Campeonato Brasileiro, ó, e sem o Thiago Galhardo no banco de reservas, que pediu para sair
deve ser jogador aí do Goiás na Série B do Campeonato Brasileiro, viu, Felipe? Muito bem, escalado o Fortaleza, mas antes tem gol. Tem gol na Série A do Campeonato Brasileiro, 2 gols. Marcela Souza. Tem gol, você bem avisou. Iam sair muitos gols nesta noite de sábado. Agora quem faz é o Jean Carlos pelo Juventude. Empata a partida contra o Criciúma em 1-1. E o Internacional também deixa o dele em casa no Beira-Rio. Empata a partida logo em seguida depois do gol do Biel. E quem fez o gol, você consegue ver aí? Wesley marca para o Colorado e deixa tudo igual no Beira-Rio. Tá aí então, empate. Agora vai ser analisado ali pelo VAR. O empate, o árbitro tá aguardando o VAR analisar se o Wesley estava impedido ou não. O Bahia está tá reclamando de impedimento do Wesley. Em lateral não tem impedimento. E ele estava em condição ainda. Impressionante. Um jogador do Bahia foi reclamar com o árbitro que o Wesley estava impedido. Só que era um arremesso lateral. Ah, mas aí você quer demais, né, Pretzel? Você quer que o jogador entenda das regras do jogo. Você tá muito exigente, Pretzel. Claro que eu quero. Porra, como é que eu não vou querer isso? É evidente que eu quero. Os caras não entendem tudo não, viu? Você pode perguntar aí que os caras não entendem tudo não. Ô, Pretzel, e o Fortaleza? Escalado aí pelo Vojvoda. Time bom? 4-4-4-2, 4-4-2, perdão. O Pikachu vai jogar... Ele joga aberto no contra-ataque, mas ele fecha no meio também. Então, Marinho e Lucero na frente. O Brits vai ser lateral, estou concordando com o meu grande colega Paulo do Vale. E aí uma linha de 2 zagueiros com Kusevich e Titi, né? E o Bruno Pacheco, que é bom lateral. A volta do Hércules. O Hércules teve uma lesão grave. É um volante muito bom. A volta dele é fundamental para o meio de campo do Fortaleza. Hércules e Zé Wellison marcando. O Pochettino mais solto como meia. E na frente, Pikachu, Marinho e Lucero, mas sem a bola, o Pikachu fecha e fecha bem. Um bom time de futebol. Acho que a gente vai ter um jogo, pelo menos, um jogo interessante aqui no Morumbi, meu caro Felipe Melo. Ô, Pretzel, desse time do Fortaleza, quantos seriam titulares do São Paulo? Uma boa pergunta, cara. O Bruno Pacheco, pra mim, sim. Lateral esquerdo. E eu acho que o Hércules, em condições normais, seria titular no São Paulo. Outros times já quiseram contratar o Hércules também, só que o Fortaleza pede muito dinheiro para ele. Eu acho que esses dois. Não vejo o João Ricardo melhor que o Rafael. É por aí. Eu gosto do Pikachu, viu? Tem muita gente que tem um certo preconceito com ele. Eu acho um jogador bem interessante. Bem interessante o Pikachu. É que o nome ali não colabora a favor dele, né? Existe esse preconceito. Gustavo Soler falou uma vez que o Palmeiras não contratou o Pikachu por causa do nome. Provavelmente tenha sido na gestão do Arnaldo Tironi, provavelmente. E o Vojvoda? Entre Vojvoda e Carpini, você fica com quem? Vojvoda não é um nome estranho, hein? O mestre Oda, uma coisa assim, não é? Falando em nomes. Então, alguém vai deixar de contratar o Vojvoda por causa do nome também? Não, né? Então o Vojvoda O Vojvoda já está indo pro 3º ano de Fortaleza. Então é o treinador que realmente... É o 4º Brasileirão do Vojvoda. 4º Brasileirão. 3º ano, eu imagino, né? Não, então 4º ano, isso, 4º ano. E aí ele foi muito criticado no meio de semana pela perda do título cearense contra o Ceará. O cearense contra o Ceará. Mas na realidade, aquele ataque ao ônibus, os jogadores feridos e tal, aquilo ali afetou um pouco o ambiente do Fortaleza. Fortaleza é um clube muito estruturado. Hoje me parece que junto com o Bahia é o maior do Nordeste, superou o Sport. Então eu acho que aquilo ali afetou o ambiente, deixou os jogadores sem confiança, os jogadores tímidos. Foi uma vergonha que aconteceu, né? Os caras feridos com cortes e com esparadrapos, com concussões, uma vergonha. E o Fortaleza foi obrigado a entrar em campo ainda, logo em seguida. Então, acho que aquilo ali afetou o ambiente, agora o Fortaleza retoma a confiança, perdeu o campeonato estadual, mesmo que perca para o rival. O Fortaleza era hexacampeão, né? Poderia conseguir o hepta, e aí o Ceará conseguiu o título. Então, o Fortaleza tem uma trajetória, tem uma linha de trabalho, uma filosofia, e eu gosto de ver o trabalho do Fortaleza. Mas Vojvoda ou Carpini? Quem que você prefere? O Vojvoda hoje é mais treinador que o Carpini, né? Mas, é aquele negócio, né? Como que o Vojvoda trabalharia nos 12 ou 14 grandes? Isso aí a gente só vai ver se ele um dia assumir um clube desses, né? Me parece que no Fortaleza hoje ele dá as cartas hoje, realmente ele tem um comando muito forte, né? E uma confiança muito grande da gestão.
Então, quando você tem isso no clube, talvez por isso que ele não tenha querido sair, né? Não, vou ficar por aqui, renovei meu contrato, tá tudo certo. Mais ou menos o Rogério Ceni foi muito bem, né? No Fortaleza, mas aí quando veio pro São Paulo ali ele não conseguiu ter um bom desempenho, mas no Flamengo foi campeão, mas questionado também. E antes teve o Cruzeiro, né? Ele sai do Fortaleza para pegar o Cruzeiro, aí o Cruzeiro cai, ele já chegou com o Cruzeiro realmente devastado, ali foi muito difícil para ele, e depois ele vai pro Flamengo para ser campeão. Primeiro ele volta pro Fortaleza, né? Depois ele vai pro Flamengo, e aí do Flamengo ele começa a sua trajetória. Do Flamengo ele sai do Flamengo, fica desempregado, aí assume o São Paulo. E no São Paulo ele ficou quase 2 anos também, né? Olha que curiosidade. No ano passado, o São Paulo estreou com o Rogério Ceni e o Dorival assumiu no segundo jogo, contra o América Mineiro aqui. Que foi um sábado também, nesse horário também. Eu e o Canhão fizemos o jogo, o PDV também. O América amassou o São Paulo e o jogo foi 3-0 pro São Paulo. Foi um negócio assim, impressionante, né? Hoje o Thiago Carpini começa, estreia também, mas temos que ver se na quarta-feira ele vai estar no cargo. Eu não estou fazendo apologia de demissão. Eu estou pensando e estou esperando o que a diretoria vai determinar de acordo com o resultado de hoje. Mas eu acho que o São Paulo tem condição de ganhar o jogo hoje do Fortaleza, meu caro Felipe Melo. Muito bem. Alô, Rogério Assis. Está no aquecimento? O Canhão já pode dar um alô aqui pra galera. Nosso primeiro jogo da Série A será narrado por Rogério Assis e eu espero que tenha muitos gols na partida. Fala, Canhão, tudo bem? Boa noite. Oi, Felipe, boa noite, um grande abraço a você, um grande abraço, ouvinte da Rádio Bandeirantes. Tô me ajeitando aqui, né, tô me preparando, me arrumando. Já a gente vem pro ar para a transmissão desse São Paulo e Fortaleza. Morumbi já recebendo o torcedor do São Paulo. Tem, é claro, também aqui o espaço reservado ao torcedor do Fortaleza. E vai ser um jogo complicado pro São Paulo, hein? São Paulo deve sofrer aqui, é um adversário de qualidade, que tem mantido o mesmo elenco, tem um técnico já há 4 anos. Quando é que a gente imagina num campeonato brasileiro você ver o mesmo técnico por 4 temporadas? E o Juan Pablo Vojvoda, que teve propostas do Corinthians, por exemplo, ficou por lá e volta a São Paulo agora para dirigir o seu Fortaleza aqui no Cícero Pompeu de Toledo contra o São Paulo. Para variar, garoando, temperatura caindo, não está fazendo frio em São Paulo, mas mesmo assim o torcedor está vindo para cá. O torcedor do São Paulo quer um bom campeonato brasileiro. O São Paulo não é favorito a título não, hein? Para mim temos 3, os de sempre, né? Nos últimos anos, Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro são os candidatos a ganhar o campeonato nacional. A partir daí, os outros são os outros e só. Já diria o verso da música de Leone, que a Paula Toller do Kid Abelha cantou. Esses 3 aí são candidatos. Esperemos o jogo aqui para ver, sem dúvida alguma, um bom São Paulo e Fortaleza. Já convidando o ouvinte da Rádio Bandeirantes para que venha conosco. Eu, Pretzel, você, Paulo do Vale. Sabe que agora tu me deixou entusiasmado. Tu era fã do Kid Abelha e os Abóboras Selvagens. Eu sempre gostei também. Desde o tempo que tinha as abóboras ainda. Exatamente. Hoje depois só virou Kid Abelha com a saída do Leone, né? Sim. E hoje a Paula cortaram a abóbora. A Paula é solo hoje, né? É cantora solo hoje. O Felipe Melo nem lembra dessa época das abóboras. Não, já ouvi bastante Kid Abelha. Já ouvi. Quer dizer, eu não peguei essa época, mas sim. Não, eu vi depois. E os Abóboras Selvagens estouraram, se não me engano. Eu era técnico de som na Rádio Clube de Botuporanga. O LP Pintura Íntima. Pintura Íntima, clássico. Como clássico, eu quero, tinha clássico, fixação, acho que 81, 82. Exatamente. Grande disco. Maravilhoso. Aliás, lembra muito, a foto da capa lembra muito a arquibancada de um estádio de futebol. É verdade. Que ela é tirada com a Paula num degrau e o restante da banda em outro, né? Mais elevado. Essa época aí foi a era de ouro do rock brasileiro. Surgimento de várias bandas espetaculares. Paralamas, Ultraje, Titãs, Blitz. Titãs, Camisa de Vênus, Blitz, Plebe Rude. O Felipe gostava de João Penca e os Miquinhos Amestrados. Ah, é? Não. Exatamente, não. Né? E o Barão PDV Vermelho, Magazine. Gostava de Barão Vermelho. O PDV gostava do Magazine, que tinha uma música chamada Eu Sou Boy, lembra? Sabe quem cantava essa música na época? Até mandou uma mensagem, tá ouvindo agora, o Zé Elias. O Zé Elias, volante que quase não dava carrinho, né? Exatamente. O Zé Elias gostava muito, porque ele dizia, eu sou boy. Então, exatamente. Menino,
Mário Sérgio fez a loucura de colocar ele logo cedo. Exato, aos 16 e anos. Ele falava pros caras, eu sou o boy. Esse bordão, eu sou boy, pegou na época uma barbaridade. Zé Elias cantava isso durante o jogo, inclusive. O vocalista faleceu até, eu não me lembro o nome dele, um cara, um grandão de bigode, já faleceu. Kid Vinil. Kid Vinil, Kid Vinil. Pintou o cabelo de tudo quanto é cor, né? Vamos voltar pro jogo, Felipe, um abraço. Não, isso é cultura também. Isso é cultura, é conteúdo, claro, conteúdo extenuante. Inclusive, até abrimos a cabine aqui para melhorar a situação. Na semana passada, aqui no apito final, teve um debate de 1 hora do Capriotti com o Mauro Betting sobre Jonas Brothers. 1 hora o debate aqui sobre o Jonas Brothers aqui no apito final. A Marcela estava me lembrando sobre... E o Capriotti não conhecia o Jonas Brothers. Sobre Jonas Brothers, sobre One Direction, sobre Andrea Bocelli. Andrea Bocelli. E tem são todos shows que vão rolar no Allianz Parque e por isso Plantão o Palmeiras não vai Alessandro poder mandar Pretzel, seus jogos gol, lá. E temos gol. Deixa o Pretzel, o plantão esportivo, o Pretzel tem o gol aí. De quem foi, Pretzel? Não, eu vibrei aqui com o sanduíche que chegou pra nós. Até que enfim, né? Vibrando aqui, ó. Bom, você vai vibrar ainda mais agora, Pretzel, porque o Internacional vira o jogo, faz 2-1 sobre o Bahia e tem aí a vantagem no Beira-Rio. Gol de... Fernando, eu não enxergo daqui, me perdoem. Cabeça. Joga, hein? Gol de Fernando e agora 2-1 pro Bahia, Pretzel. 2-1 pro Inter, contra o Bahia. 2-1 pro Inter, me perdoem, confundi aqui. A Marcela é contra o Rio Grande do Sul. É contra o Rio Grande do Sul. Jamais. Por favor. Por favor, não. Muito bem, 8h13, gol do Internacional, a gente tem um intervalo. Tu seca o futebol gaúcho, Felipe. Eu? Tu seca, já me falava em Ribeirão Preto. Ele faz essas eleições. Gaúcho. Eu torço. Ele escolhe essas, né? Os escolhidos dele, aí ele lança essas, né? Daqui uma semana ele muda, vai pra outro. Depois ele volta em você, né, Felipe? Ah, com certeza. Eu torço pro Juventude, viu, no Rio Grande do Sul. Eu gosto muito do Juventude no Rio Grande do Sul. Campeão contra o Botafogo na Copa do Brasil. Juventude de grande história no Rio Grande do Sul. Vou escalar o time pra ti agora. Vai. Vou escalar pra ti. Emerson, que hoje é presidente do Bahia. O Emerson, ex-goleiro. Marcos Teixeira, que jogou no Santos. Sim. Capone, que jogou no São Paulo. Índio, que jogou no Flamengo. Era o Capone do Mojimirim, aquele? Isso, ele mesmo, né? Mesmo, jogou no Grêmio depois. Do Carrossel. No Carrossel. Capone, Índio e Denis, que jogou no Inter, na lateral esquerda. O meio de campo, Lauro, que jogou no Palmeiras. O volante. Craque do Juventude, o maior jogador da história do Juventude. Flávio Campos, o segundo maior jogador da história, que foi técnico depois. Jogou no São Paulo, lembra do Flávio? Jogou no São Paulo. Sim. Do Lauro, Flamengo. Lauro Flávio Mabilha, que jogou no Inter e no Grêmio. Jogou e foi campeão pelo Juventude. O Wallace, que jogou no Fluminense e no Inter. E na frente o Maurílio, que jogou no Palmeiras, no Paraná Clube, no Grêmio. E Maurílio e Márcio Mexerica, o centroavante que veio do interior de São Paulo. Técnico falecido Valmir Louruz, Juventude campeão da Copa do Brasil. Eu lembro do Ivo. O Ivo também foi técnico por muitos anos do Juventude, né? Ivo Wortmann. Foi jogador do Palmeiras, jogador do América do Rio, jogador do Grêmio na base. Baita cara o Ivo. Time do América do Rio com o Ivo. 74, timaço 74. Recentemente, quem passou pelo Juventude foi o Thiago Silva, o zagueiro, e hoje tá no Chelsea, né? Quem mais que jogou no Juventude? O Doni, goleiro, lembra do Doni? O Cafu jogou meia hora só, né? O Cafu jogou só por uma ponte, né? Porque o Cafu, ele não poderia vir do Zaragoza direto pro Palmeiras. Então o que aconteceu? A Parmalat espertamente. A Parmalat colocou o Cafu no Juventude por um contrato de 3 meses. Ele jogou uma partida pelo Juventude e depois desembarcou no Palmeiras. Felipe, você tá ouvindo o Antônio Carlos também? Ao fundo aí? Sim, o Zago. Você tá ouvindo o Vaias ao fundo? É que o Fortaleza tá subindo pro aquecimento aqui. Jogadores do Fortaleza vêm programados no Morumbi para fazerem o aquecimento. Achei que era pro Carpini. Já não tá garoando mais, tá? Não. O Carpini vai vir depois do jogo, dependendo do resultado. Né? Essa já tá garantida, infelizmente, né? Pro Carpini, né? Tomara hoje ele consiga fazer melhor. Se bem que no meio de semana aqui, apesar... É muita cobrança para cima do técnico. Sim, eu também acho um pouco exagerado. Tem que dividir com o jogador também. Concordo plenamente contigo. Sabe, é óbvio que é mais fácil trocar o técnico. É o que está acontecendo em Porto Alegre. Essa vitória até agora, faltam aí 7 minutos para acabar o jogo com os acréscimos. Ela está sendo importante para o Kudê, que está sendo muito responsabilizado, mas os jogadores também, velho.
certo? Tem que responder. Os caras ganham fortunas e estavam trotando em campo. Também tem que responder. Hoje estão respondendo por enquanto. Bom, agora 8h17. Ô Felipe, diga. Felipe, me permite só uma parte. Sim. Vai falar de banda de novo? Olha o que é o futebol. O goleiro reserva do Fortaleza hoje é o Santos. O Santos, 2 anos atrás, eu escutei do Capriotti e do Capelanes, quando ele jogava no Atlético Paranaense, era um dos melhores goleiros do mundo. Eu vi isso dos dois. Do mundo? Do mundo. Do mundo América deles. do Sul, do mundo deles. Ah, do mundo tá. encantado deles, né? O Santos hoje é reserva do Fortaleza. Olha que situação. Não é o John, não? O Capri gosta do John, né? O Capelanes também gosta do Capri, John. o goleiro dele é o John, que nunca foi titular em lugar nenhum, mas é o goleiro dele. Santos seria titular em alguns clubes do Aqui futebol no São brasileiro. Paulo, seria titular no São Paulo. Com o Rafael hoje? Não. Seria. Hoje com o Rafael? Eu acho o Rafael um goleiro superestimado. Mas o Santos acho que só foi bem no Atlético, hein? No Flamengo ele não foi bem também, não, hein? Não, começou bem no Flamengo. Aí o São Paulo chegou, lembra? Colocou ele pra jogar no meio do campo aqui. Vocês lembram um jogo que o Santos, contra o Botafogo, vocês lembram que o Santos tocava a bola no círculo central aqui? Totalmente perdido, lembra disso? Sim. O Botafogo ganhou ano passado por 3-2 no Flamengo. Esse jogo ele se acabou, cara. Depois ele não conseguiu mais jogar. O São Paulo ele acabou com o Santos no Flamengo. E o Flamengo contratou ali pagando uma bala, 7 milhões de reais pelo Santos naquela época, tirando do Atlético Paranaense. Agora 8h18, temos um intervalo. Quando o Inter quase marca o terceiro gol, perde desperdício, uma grande chance. Intervalo último aqui do Concentração. Daqui a pouco os destaques finais para o início da jornada esportiva. Às 9 da noite rola a bola no Morumbi para São Paulo e Fortaleza com transmissão da Rádio Bandeirantes. Já voltamos. Rede Bandeirantes de Rádio. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Festival da Construção, para você economizar na sua obra ou reforma, é na Telha Norte. Confira as ofertas. Vedaprem parede branco 20 quilos, Vedacity R$ 309,90. Na compra de 20 unidades do cimento CP2 32 Nacional 50 quilos, ganhe mais uma unidade. Argamassa AC1, uso interno 20 quilos, R$ 11,90. Ofertas válidas até 24 de abril. E tudo em até 10 vezes sem juros no cartão Telha Norte. Festival da Construção é na Telha Norte. Vem! Seja sócio campeão do Guarani Futebol Clube. Vantagens e benefícios exclusivos, sorteios, prêmios, caravanas, promoções e descontos exclusivos na loja oficial. O Censo do Bugre continua. Você que ainda não preencheu, acesse agora censo.bugreid.com.br. Juntos vamos fazer um Guarani cada vez maior. Acesse sociocampeão.com.br. O básico a Sanasa já entrega, mas Campinas merece mais do que o básico. Sanasa é muito mais do que saneamento. Completa de produtos. Onde tem agro, tem Steel. Dia 13 de abril tem o UFC 300 com o maior card de todos os tempos. Alex Poatan lidera o evento defendendo o título dos meio pesados. Teremos o retorno dele, Charles do Bronx, além de Jéssica Andrade, Deilson Figueiredo, Renato Moicano, Diego Lopes e Marina Rodrigues. Você não pode perder esse evento histórico. Sábado, dia 13 de abril, a partir das 19 horas. Só no UFC Fight Pass.
Tecnologia de ponta para o seu Porsche é no Service Body and Paint da Stuttgart. O único centro técnico do Brasil capacitado para fazer manutenção e reparo de baterias para carros elétricos e híbridos. A mais moderna cabine de pintura e o atendimento e a qualidade de serviço que só a Stuttgart oferece. Deixe seu Porsche aos cuidados do Service Body and Paint Stuttgart. Entra o fim de tarde e é hora daquela resenha. De futebol, meu amigo. Resenha Seguro Bet. As últimas do seu clube, os jogos que vem aí e os palpites dos placares, dos gols, da artilharia. E você participa direto pelo WhatsApp. Resenha Seguro Bet. De segunda a sexta às 5 da tarde, aqui na Bandeirantes. Oferecimento segurobet.com. Ofertas e bônus diários. Oito e 22, de volta no Concentração pela Rede Bandeirantes de Rádios. Daqui a pouquinho a bola vai rolar para São Paulo e Fortaleza. Estreia do tricolor paulista no Campeonato Brasileiro. Neste momento, 2 jogos em andamento, já no finalzinho. No finalzinho, Marcela Souza atualiza pra gente os placares. 2 times gaúchos. E eles estão indo bem, hein, Marcela? 2 times gaúchos, um estreando, né? Voltando aí pra Série A do Campeonato Brasileiro. O Criciúma e o Juventude estão empatando em 1-1. Renato Kaiser fez o gol do Criciúma e o Jean Carlos o do Juventude. O Internacional de virada com gols de Wesley e Fernando está ganhando do Bahia em casa. 2-1 pro Inter. O Internacional, jogo no finalzinho, faltando 1 minutinho para acabar. O Inter vai conquistando uma vitória contra o Bahia, 2-1 pelo Campeonato Brasileiro. Paulo do Vale, mais informações da partida do São Paulo, do Fortaleza. PDV direto já do gramado do Morumbi. Fala aí, PDV. Vamos lá, Felipe. Dando aquela atualizada básica também no Departamento Médico do São Paulo, né? Que volta à tona nos últimos jogos, em 2024 principalmente, né? São, ao todo, 18 jogadores até aqui que já passaram pelo DM do São Paulo, que ainda está bem frequentado. O Rafinha, com uma fratura na fíbula, 2 a 3 meses afastado pelo menos. Lucas, posterior da coxa esquerda. Expectativa aí mais algumas semanas até retornar, quem sabe, contra o Palmeiras na 4ª rodada. Wellington Rato, lesão no tornozelo esquerdo, né? Ela é uma lesão de sindesmose, ela é bem chatinha, bem complicada. Por enquanto ele segue fazendo o trabalho convencional, mas não é descartada a possibilidade de uma cirurgia. Isso deve ser analisado nos próximos dias. Ferreirinha, músculo adutor esquerdo, deve ficar afastado aí de 7 a 10 dias. Já Luiz Gustavo, Moreira e Patrick, segundo a assessoria do São Paulo, aprimoram a forma física e devem ficar à disposição do Thiago Carpini, ou de quem chegar, né? Caso o Carpini seja mandado embora, já que segue muito ameaçado, devem aí alguns dias também ficar à disposição do treinador são paulino. Portanto, hoje, este é o DM do São Paulo com o Sabino, relacionado pela primeira vez, zagueirão, que chegou recentemente há cerca de 1 mês, tem contrato com o São Paulo. Até o dia 20 de junho vai ter que mostrar serviço para quem sabe renovar pelo menos até dezembro. Hoje, com a 35, pode estrear pela equipe do São Paulo, Felipe Melo. Eu acho que o São Paulo vai precisar reforçar ali o departamento médico, viu? De recuperação de atletas, fisioterapia. Porque, o Pretzel, olha o tanto de gente no DM do São Paulo. O que aconteceu com um clube que era referência e hoje em dia a gente convive ali com tantos jogadores do departamento médico? 2 anos já, desde o início dessa gestão aí. E o curioso é que o Carpini, né, PDV, trouxe uma listinha de jogadores que tiveram lesões com ele. Sim, sim. Isso aí eu acho que pegou mal, né? Se bem que a gente não tem mais acesso a nada, eles que se resolvem entre eles lá. Mas impressionante como hoje em nenhum clube, e o Canhão tá aqui do meu lado, a gente já convivia sobre isso e via isso. Os médicos antes davam entrevistas, esclareciam lesões a todo momento. Tinha o médico dando entrevista. Não tinha, a gente ligava para os médicos para colocar no ar. O senhor pode falar a respeito das lesões do fulano e do Beltrano? Claro, sem problema nenhum. Hoje nenhum médico dá entrevista, em nenhum clube.
Só se vive nota oficial. Daqui a pouco tu nem sabe que alguém tá machucado e aparece lá o cara fora da relação. Nós somos do tempo que não tinha departamento de fisiologia. Exatamente. Tinha um médico, né? Tinha um médico, no máximo um fisioterapeuta do lado e o preparador físico, só. A comissão técnica hoje tem um departamento médico provavelmente com 15 profissionais. E ninguém dá entrevista. Ninguém dá. Aí o treinador chega, faz uma lista sobre o departamento médico, sobre as lesões, e ninguém se pronuncia. Aí o que acontece? Todo mundo critica o departamento médico, mas também falta transparência. Eles são criticados também porque eles não dão entrevista. O doutor José Sanches, com 40 anos de São Paulo, sempre foi acessível, sempre esclareceu, nunca teve um problema. Hoje eu acho que ele não está mais lá, né, PDV? Então é o seguinte, ó, é muito difícil. Então a gente fica só na base dos relatórios. O Carpini trouxe isso a público, eles que se resolvam agora internamente. 8h27, daqui um pouquinho mais de meia hora começa o jogo. Narração de Rogério Assis, que assume o comando já na jornada esportiva. São Paulo tá batendo bola, se aquecendo já aqui, viu, Felipe? Já tá em campo São Paulo. Já tá em campo São Paulo. Já Canhão em definitivo para a transmissão de São Paulo e Fortaleza. Marcela terminou lá no Beira-Rio. E o Colorado venceu, hein? Terminou no Beira-Rio e o Cudê pode respirar aliviado, mas já o Rogério Ceni tem outro problema. A gente vinha falando aqui, né, do Bahia como provável azarão nesse Campeonato Brasileiro. 2-1 para o Internacional. O Bahia começou ganhando com gol de Biel e Fernando e Wesley viraram aí a partida para o Colorado. 2-1 em casa e até o momento, né, com o resultado de Criciúma e Juventude 1-1. Internacional é o líder do Campeonato Brasileiro. Não vem com essa não, pelo amor de Deus. Opa, pintou o campeão. O Inter o líder, só faltava essa. Vão tirar um print daí, hein, Pretzel? Vou tirar o print aí, o Inter na liderança. Não. 30 Eu já minutos. ouvi, pintou o campeão. Tem que tomar cuidado, Marcelo, ao final da primeira rodada, para dizer o seguinte, ó. Se o campeonato terminasse hoje, os rebaixados seriam no primeiro dia. Exato, no primeiro dia, né? Muita calma ainda, muita calma. Se o campeonato terminasse quando começou, era assim. Exatamente. Então, muita calma, que tem muita água pra Muita rolar água, ainda. mas até 11 horas da noite, Pretzel, até 11 horas da noite o Inter é líder. Não, pode ser que mude. Pode ser que até amanhã, mas no momento ter conquistas a primeira vitória aí no Campeonato Brasileiro. Se o São Paulo fizer 2 de diferença ali, ou Fortaleza... Ou Fortaleza, até as 11 da noite não. O jogo começa às 9 aqui, né? Tem Fluminense e Bragantino também, né? Então, tem Fluminense muita e Braga. coisa pode acontecer. A grande surpresa dessa virada do Inter foi a virada. Porque o Cudê, sempre que largava na frente, tinha o controle do jogo, mas dificilmente virava um jogo. Hoje ele virou. Hoje ele não foi melancólico, ele manteve a linha de trabalho e o Inter conseguiu virar em cima do Bahia, o Rogério já pressionado também. A Marcela passou aqui pra mim, ela falou, reforça aí, porque na zona de rebaixamento cairiam hoje São Paulo, Vasco, Vitória e Bahia. Não falei isso que ainda não hein? pontuaram no Campeonato Brasileiro, segundo a Marcela Souza. Não falei isso, gente, é uma brincadeira, né? Por favor, por favor, eu sei que tem muita coisa pra acontecer ainda. Vamos lá. Eu só lá. quis aproveitar o momento. Vamos lá, vai rolar a bola daqui a pouquinho, o Rogério Assis assume o comando da jornada esportiva, eu volto no intervalo e no apito final aqui na Rede Bandeirantes de Rádios, agora é com ele. Vai, Canhão, Rogério Assis, na Rádio Bandeirantes. Termina aqui, Concentração, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Estrela Bet, promoção todo dia? Siga @Estrela Bet no Instagram, aproveite. Time no gramado, tô ligado.
começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Em nome de Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Nakata, quer tudo azul no seu caminho? Exija Nakata. Por quê? Porque é Nakata. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Steel, onde tem agro, tem Steel. Confira a linha completa. Star Plus, Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN, é no Star Plus. Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Descontou no Tenda Atacado, baixe o app, baixe o preço na loja. Sil, renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil. Se é Sil, pode confiar. Tigre, deixe tudo certo. Tudo Tigre na sua obra. E Estrela Bet, promoção todo dia? Siga @Estrela Bet no Instagram. Aproveite. Jornada Esportiva Bandeirantes. Vai começar o Campeonato Brasileiro 2024. Morumbi, ainda sob forte pressão. Thiago Carpini comanda o São Paulo contra o bom Fortaleza. Futebol é com a Bandeirantes. Stock Car, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento ArcelorMittal, aço oficial da Stock Car. Líder do campeonato de equipes, depois das 3 primeiras corridas da temporada 2024, a TMG Racing tenta neste ano o primeiro título na Stock Car. O time comandado por Thiago Meneghel também lidera o campeonato de pilotos com Felipe Massa e tenta interromper a série de conquistas das equipes lideradas por Rosinei Campos, Andréas Matius e Maurício Ferreira. A última equipe a quebrar esse domínio foi a Bottiger Competições, que foi campeã de 2003 com o paranaense David Mufato. Ainda falta muito campeonato pela frente, mas se Felipe Massa mantiver o desempenho das primeiras provas, pode se tornar o 4º ex-piloto de Fórmula 1 a conquistar o título depois de Ingo Hoffmann, Chico Serra e Rubens Barrichello. Rede Bandeirantes de Rádio. Frangos crocantes Seara, 100% frango, suculentos e irresistível. Coxa, peito, filé à milanesa, coxinha da asa, isca levemente apimentada ou tradicional, muito crocantes. E você conhece a mortadela defumada Seara Gourmet, condimentada com especiarias, pimenta branca, processo artesanal de cozimento no vapor, garante textura, maciez e uma experiência única. Encontre produtos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Sabia que o fluido de radiador precisa ser trocado regularmente? Então, na próxima troca, não deixem escolherem por você. Exija Paraflu, a marca preferida dos mecânicos e a número 1 do Brasil. Troque regularmente o fluido de radiador e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Para
hora de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Festival da Construção, para você economizar na sua obra ou reforma, é na Telha Norte. Confira as ofertas. Vedaprem parede branco 20 quilos, Vedacity R$ 309,90. Na compra de 20 unidades do cimento CP2 32 nacional 50 quilos, ganhe mais uma unidade. Argamassa AC1, uso interno 20 quilos, R$ 11,90. Ofertas válidas até 24 de abril. E tudo em até 10 vezes sem juros no cartão Telha Norte. Festival da Construção é na Telha Norte. Vem! O básico a Sanasa já entrega, mas Campinas merece mais do que o básico. Sanasa é muito mais do que saneamento. Como preparar uma deliciosa refeição italiana digna de um chefe em sua casa? Conheça a rotisseria do Famiglia Gianni. Deliciosas massas artesanais com molhos e antepastos à pronta entrega, para que você prepare um almoço ou jantar mais que especial. Conheça nosso cardápio completo. Ligue 19 3294 2087 3294 2087 @Famiglia Gianni. Famiglia Gianni, da nossa família para a sua família, inspirando bons momentos sempre. Teste, compare e comprove que um Volks vale mais na Germânica Volkswagen. Em abril, o maior grupo de concessionárias do interior preparou ofertas exclusivas para você conquistar o seu Volks 0 km. Confira! Nivus Highline com bônus de até 12 mil e taxa zero. E T-Cross com bônus de até 22 mil, taxa zero e saldo em 36 vezes. Visite a loja mais próxima ou acesse germanicaveículos.com.br. Consulte condições. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Aqui é Ana Castela e no dia que eu saí de casa minha mãe me disse: minha filha, não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Sicredi que é premiada. Poupança premiada Sicredi. Bora poupar pra concorrer a mais de 2,5 milhões de reais em prêmios. E no final do ano sempre é uma bolada. Promoção comercial vinculada a títulos de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Icatu Capitalização, processo SUSEP número 15414.600.253/2024-79. Consulte o regulamento completo em www.poupançapremiadasicredi.com.br. Loja do Mecânico tem ofertas especiais. Confira! Teste de bateria Forte G, R$ 129,90. Válidas até 20 de abril. Nas compras acima de R$ 250, você concorre a uma moto Ninja e 10 CG Titan. São 11 chances de ganhar. Visite a Loja do Mecânico em Campinas, na rua Carolina Florence, 1364, Jardim Guanabara. Fone 19 3370 2550. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. O Feirão TC10 foi estendido. Torcedor Ponte Pretano, aproveite os valores especiais de início de temporada do sócio torcedor da Macaca. Desconto de 30% na contratação anual e 15% no semestral. Descontos válidos para todos os planos. Além de brindes e o giro de roleta para ganhar uma experiência exclusiva. Acesse o site novotc10.com.br e confira todas as possibilidades. Não perca essa oportunidade única de pertencer à força da maior do interior. O básico a Sanasa já entrega, mas Campinas merece mais do que o básico. Sanasa é muito mais do que saneamento. Começar mais um Campeonato Brasileiro, o de 2024. Um grande abraço a você, ligado na Rede Bandeirantes de Rádio. Vai começar o Campeonato Brasileiro para São Paulo e Fortaleza. 9 da noite no Cícero Pompeu de Toledo. O São Paulo de Thiago Carpini encara o Fortaleza. Para variar, segue a pressão em cima do técnico do São Paulo. Venceu o Cobressal aqui na quarta-feira pela Copa Libertadores.
mas a pressão continua. Hoje tem o Fortaleza, que tem Juan Pablo Vojvoda pelo 4º ano consecutivo no seu comando técnico. São Paulo e Fortaleza, com o torcedor se manifestando e você já ouve. Terminam o aquecimento os jogadores de São Paulo e Fortaleza. É claro, manifestação maior do torcedor do Tricolor, que vem aqui para o seu estádio esperando uma estreia com vitória. Às 9, abrindo o Campeonato Brasileiro, São Paulo e Fortaleza vão se enfrentar e você vai se ligar em mais uma grande cobertura, mais um Campeonato Brasileiro com todo o time da maior rede de rádios do Brasil. Saudação especial a você em toda a galáxia pelo Band Play, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Você nas emissoras que mostram a rede Bandeirantes de rádio em todo o Brasil. Você no seu rádio também. São Paulo e Fortaleza, Morumbi, abrindo o Campeonato Brasileiro. Mais destaques, mais dos times. O do São Paulo para a largada no Campeonato Brasileiro, Paulo do Vale. Fala, Rogério Assis, um abraço para você, para o amigo ligado aqui no microfone da Rádio Bandeirantes. Como você bem disse, com o Carpini muito ameaçado, precisando da vitória para seguir à frente do São Paulo. E o time tem uma novidade com relação à equipe que entrou em campo na quarta-feira e venceu o Cobressal aqui mesmo no Morumbi. Rames Rodrigues, desgastado segundo a comissão técnica, começa no banco de reservas. Com isso, Giuliano Galopo está confirmado no meio-campo do Tricolor, Canhão. E no adversário do São Paulo, o Fortaleza, Paulo do Vale. Pois é, o Vojvoda que opta começar o Campeonato Brasileiro num 4-3-3 e um trio de ataque formado por Pikachu, Marinho e Lucero, a equipe do Leão do Pici, que, como você bem disse, entra no 4º Brasileirão comandado por Juan Pablo Vojvoda e nesse tempo jamais ficou abaixo da 10ª posição, ou seja, sempre com boas campanhas. O Fortaleza espera repetir a dose também em 2024, Canhão. O destaque da opinião da Bandeirantes aqui no Morumbi para São Paulo e Fortaleza. Boa noite, Alexandre Pretzel. Grande abraço, meu caro Rogério Assis. Um abraço a toda a nossa equipe, a quem nos ouve sempre. Acho que vai ser um jogo interessante. O São Paulo tem que dar uma resposta, vencer o Cobressal, mas muito mais pela falta de qualidade do Cobressal do que por méritos do São Paulo. São Paulo ganhou o jogo, mas não jogou bem. Ganhou. Valeu, Libertadores América, primeiro resultado. Mas a abertura de brasileiro não dá para brincar. O fator local pesa e pesa muito. Então é jogo para o São Paulo ganhar. E tentar convencer o torcedor de que o Thiago Carpini é o treinador que deve comandar o time pelo menos até o meio do ano. Que até lá muita coisa pode acontecer ainda. Neste momento eu vejo uma desconfiança muito grande. As redes sociais, que são termômetro para essa diretoria do São Paulo também, que se baseia muito nelas, não está com o Carpini. Se o time jogar bem hoje, a torcida vem junto. Mas o treinador também tem que convencer, com boas escolhas, boas escalações e também com alternativas de jogo. Promessa de um jogo bem interessante com a tua narração, meu caro Rogério Assis. Com todos nós da Rede Bandeirantes de Rádio, faltando 15 para as 9 da noite. O 5º sinal marcou o horário de Brasília. Os outros destaques, abrindo o Campeonato Brasileiro, Palmeiras amanhã joga. O destaque do Verdão, Bruno Migliozzi. Fala, Canhão, tudo bem? Um abraço para você, para o amigo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Zé Rafael, será a ausência do Palmeiras para a estreia no Campeonato Brasileiro contra a equipe do Vitória amanhã às 6h30, jogo em Salvador, no Barradão. Por isso, Richard Rios deve ganhar vaga novamente entre os titulares. Mike e Hendrick, os dois recuperados de problemas musculares, devem começar entre os 11 do técnico Abel Ferreira. Amanhã às 6h30, vamos mostrar o jogo do Palmeiras, começando a sua caminhada no Campeonato Nacional. O campeão encara o Vitória em Salvador. O Corinthians em casa amanhã começa e pega o Atlético Mineiro. Ulisses Costa mostra. Destaque do Corinthians, Pedro Ramiro.
Fala, Canhão! O Corinthians fechou hoje a preparação para o jogo de amanhã contra a equipe do Atlético Mineiro, 4 horas da tarde na Neoquímica Arena. É a estreia do Campeonato Brasileiro e o técnico Antônio Oliveira não deve promover mudanças no timão. Uma provável escalação tem Cássio no gol, Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo, além de Ranieri, Fausto Vera e Rodrigo Garro. Um trio de ataque, Wesley, Romero e Yuri Alberto. O destaque do Santos, que vai jogar a Série B, Bruno Pozóvio. O Santos entrou em contato com a diretoria do Azures e informou que exercerá o direito de compra do lateral direito Rainer, estipulado em contrato no valor de R$1.700.000. Agora as partes negociam os termos de pagamento. Em dificuldade financeira, o Peixe propôs fazer o pagamento em 10 vezes. O clube paranaense, no entanto, não tem a opção de recusar a proposta. Afinal, no contrato de empréstimo de Rainer, assinado em janeiro, o Azures deu ao Alvinegro o direito de compra. Jornalismo Bandeirantes, Luiz Henrique Lô. Oi, Rogério, boa noite para você e boa noite para todos. Olhos atentos no Oriente Médio, porque Israel deve ser atacado nas próximas horas por drones lançados pelo Irã. A informação foi confirmada pelas forças de defesa israelenses. O ataque iraniano é uma retaliação a um bombardeio ao consulado do Irã em Damasco, na Síria, no início do mês, que resultou na morte de 13 militares de alta patente. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, informou que a defesa aérea de Israel foi acionada para interceptar os drones. A gente acompanha essa situação e volta a qualquer momento com mais informações dessa escalada de tensão no Oriente Médio. Rogério. No plantão da Bandeirantes, Marcela Souza. Boa noite, Rogério. Boa noite aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Já tivemos jogos pela essa primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O Internacional virou e ganhou em casa do Bahia por 2-1, gols de Wesley e Fernando. O Criciúma empatou em 1-1 com o Juventude em casa e hoje também tivemos vitória na Série A2. O Velo Clube é o campeão. O Galo Vermelho segurou o empate com o Noroeste por 1-1 no Benitão, em Rio Claro, e ficou com a taça da divisão de acesso pela primeira vez em sua história. Na ida em Bauru, o time rio-clarense venceu por 1-0, que deu a vantagem para a conquista do título. Ainda hoje tivemos na Inglaterra Premier League e temos resultado importante de momento. O Manchester City ganhou seu jogo contra o Luton por 5-1 e assumiu a liderança provisória da Premier League, 2 pontos à frente do Arsenal e do Liverpool. Arsenal e Liverpool jogam amanhã. O Arsenal recebe o Aston Villa e o Liverpool recebe o Crystal Palace. Canhão. Noite de Campeonato Brasileiro, começando o Campeonato Nacional em 2024 para São Paulo e Fortaleza. 9 da noite, bola rolando aqui no Cícero Pompeu de Toledo com toda a equipe da Bandeirantes. A equipe técnica, mesa de som Michel Lopes, central técnica Beto Rebeck, com as imagens youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, Alain Marcel. No digital, Gabriel Betting. Som Bandeirantes, o melhor do rádio para você, com externas do Morumbi, o maestro Daniel Chingotti, ao lado dele, Rafael Pellegrini. Deu para sentir que a galera agora cresceu, porque saindo a escalação do time do São Paulo, e a galera se manifestando em Paulo do Vale. Muitos aplausos pro Arboleda. Agora a gente tá no galopo. Vamos ver, Canhão. A hora que chegar o Carpini, ó. Caleri, obviamente, o mais ovacionado. Vem aí Luciano. Muito ovacionado. E agora o treinador, não. Agora Michel Araújo, ó. Legal, tal, né? Palminha aqui, palminha lá. Alisson. O pessoal aplaude também. Gosta do Alisson. Pablo Maia, né? Cria de Cotia, muito querido também pelo torcedor. Ferrarese, zagueiro venezuelano, anunciado aqui pelo telão. Daqui a pouco a gente passa a escalação na ordem certinha. Thiago Carpini. A vaia começou antes. Tá com moral ou não? Apareceu a foto. A vaia começou antes do anúncio do locutor do Morumbi. Essa pressão é intensa. Deixa eu fazer aqui uma correção e pedir desculpas. Para variar,
o nosso Marcos Mesquita está hoje aqui com o Daniel Xingotti. Daniel Xingotti comigo na cabine e o Marcos Mesquita. Eu sempre digo, não é, Marcela? Pode mudar. 9 da noite, São Paulo e Fortaleza. Vamos pro gramado aqui do estádio Cícero Pompeu de Toledo. Poucos minutos para o jogo começar. 9 para ser exato. Expectativa de um grande público aqui pelo jeitão? Não é, Paulo do Vale? Bom, a última parcial que eu tive acesso, Canhão, na casa de 33 mil vendidos de forma antecipada. Eu acho que a gente vai ficar um pouco abaixo dos 40. Acho que entre 37 e 38. Vamos aguardar. Na quarta-feira, quase 50 mil, né? Arredondando, foi 49.500. Então, hoje, aí 10 mil torcedores a menos. 9 horas no sabadão, né? O cara que inventou esse horário acho que não gosta muito da própria família. O torcedor às vezes fica um pouco assim, né? Mas a temperatura é boa, né, Rogério Assis? Apesar daquela garoa que armou por aqui, também no tempo ter dado uma virada no final da tarde, tá calor aqui no gramado neste momento, tá calor. Caiu uma garoa por volta de umas 7 da noite, né? Sim, exatamente. Deu uma refrescada, mas depois a temperatura subiu de novo. Subiu mesmo. E destacando também, Canhão, a presença do torcedor do Fortaleza. Verdade. Né? Na quarta-feira a gente tinha por aqui cerca de 50 torcedores no máximo, estourando no Cobressal. Hoje já um público considerável, né? Se a gente colocar a distância, tem torcedor do Fortaleza morando em São Paulo também, mostra a força que o Fortaleza tem hoje, um público legal, interessante aqui para acompanhar o Fortaleza também, viu, Rogério Assis? Mas falando nisso, e as novidades para o jogo de hoje dos dois times, hein, Paulo do Vale? Olha, o São Paulo, o Carpini não tem nada a ver com isso, mas o São Paulo não vence o Fortaleza há 8 jogos. A última vitória foi em 2020, pelo Campeonato Brasileiro, quando as equipes se enfrentaram também entre Brasileiro e Copa do Brasil. Então é um adversário que num histórico recente vem complicando demais a vida do tricolor paulista, né? Principalmente nessa era Juan Pablo Vojvoda, que inclusive, Rogério Assis, o Vojvoda é o segundo treinador mais longevo deste Campeonato Brasileiro, só perdendo para Abel Ferreira. São 7 times apenas que têm treinadores que estão há mais de um ano comandando as equipes na Série A do Campeonato Brasileiro, o que mostra como o futebol brasileiro é uma máquina de moer treinadores. E o Vojvoda só fica atrás do Abel Ferreira nesse tempo. Ainda temos o Tencati, o Diniz, o Renato Gaúcho, o Pedro Caixinha e o Léo Condé, treinadores há um ano pelo menos comandando aí essas equipes. E o Carpini, que foi apresentado aí no dia 11 de janeiro no São Paulo, é um dos treinadores mais recentes e pode não ter uma vida tão longa assim no comando do São Paulo. São 7 vitórias até aqui, 6 empates e 3 derrotas. Números não tão ruins se a gente pegar para ver. O próprio Carpini disse isso na última coletiva, né? Cerca de 60%. Mas o torcedor tá pegando muito no pé do treinador por conta do desempenho, esperava um pouco mais. Lembrando que o São Paulo do Dorival no ano passado tinha sérios problemas jogando fora de casa. Não é que é um São Paulo que caiu demais, porém acho que a pouca experiência do Carpini, apenas 39 anos, isso tem pesado bastante pro torcedor pegar no pé e pedir a saída do treinador. No momento, Rogério Assis, que as equipes entram em campo no protocolo do Campeonato Brasileiro, que começa neste sábado e com sua narração aqui na Rádio Bandeirantes. São Paulo e Fortaleza aqui no Morumbi, Rogério Assis. Trazidos pela equipe de arbitragem que veste aquele limão, camisa limão marca texto, a meia também, com calção preto. Caleri, o capitão do São Paulo. Titi, o capitão do Fortaleza. Vem pro gramado do Morumbi os dois times. Belíssimo uniforme do Fortaleza com a camisa com listras em vermelho e azul. Calção meia azul. São Paulo e Fortaleza. Abrindo para eles, é claro, o Brasileirão. Chegam ao meio do campo. Já vão se posicionar os reservas. Já entraram bem antes. Já vamos ouvir Alexandre Pretzel depois das escalações de São Paulo e Fortaleza. Já tem essa modificação, Rames Rodrigues não começa jogando,
Galopo é titular, entrou na quarta-feira no jogo da Copa Libertadores e onde começa jogando. Jogadores agora já começam a ficar de frente ali para a posição de tribuna. Muitos mascotes, meninos, crianças com jogadores do São Paulo, meninos e meninas. Todos os jogadores ali com as crianças. Os últimos agora que chegam aqui são Diego Costa e Arboleda, bem atrás, né? Bem atrás aqui dos outros jogadores. Já vão se posicionando. E aí nós vamos à execução do hino nacional brasileiro, para que possamos em instantes ver São Paulo e Fortaleza começarem a jogar mais um campeonato brasileiro. Existe a expectativa, é claro, do torcedor do São Paulo por uma boa participação. Se vier o título, obviamente uma alegria imensurável. Hino nacional brasileiro. Agora os times, o São Paulo. Paulo do Vale. Para a estreia do Campeonato Brasileiro no Morumbi, definido e escalado por Thiago Carpini, com 23, Rafael no gol, 3 zagueiros, 5 Arboleda, 32 Ferrarese e 4 Diego Costa. Igor Vinícius na ala direita veste a 2. Meio de campo com 29 Pablo Maia, 25 Alisson e 8 Juliano Galopo. Na ala esquerda, o uruguaio Michel Araújo tem a 15. E no ataque, Luciano veste a 10. E 9, toca no Caleri, que é gol. E na reserva do São Paulo, em Paulo do Vale. À disposição de Carpini, 93, Jandrei para o gol. 6, Wellington, Nestor, 11. 17, André Silva, Bobadilha, 21, 28, Alan Franco. 31, Juan, Eric, 33, Sabino, 35. William, 39, Belém, 44. E James Rodrigues, 55. Às 9 da noite em ponto, a escalação do Fortaleza. Para a estreia do Campeonato Brasileiro definido e escalado pelo argentino Vojvoda, com 1 João Ricardo no gol, 19 Manuel Brites, 13 Kusevich, 4 Titi, meia dúzia Bruno Pacheco, 35 Hércules, 17 Zé Wellington, 7 Pochettino, o trio de ataque com 22 Iago Pikachu, 11 Marinho e 9 Lucero. Na reserva do Fortaleza, à disposição de Vojvoda, 23 Santos, 30 Kozlinski, 2 Tinga, 20 Dudu, Moisés, 21, 28 Pedro Augusto, 32 Pedro Rocha, 33 Escobar, 37 Cauã, 39 Machuca, Kevin, 77 e 88 Lucas Sacha. Quem apita no Morumbi, São Paulo e Fortaleza?
Debutando na Série A do Campeonato Brasileiro do Rio de Janeiro, Alex Gomes Stefano, dono do apito, auxiliado por Luiz Cláudio Regazzoni e Daniel de Oliveira Alves. No VAR, Pablo Ramon Pinheiro. Opinião Bandeirantes, São Paulo e Fortaleza. Vai rolar a bola, vai começar o Campeonato Brasileiro para os dois, Alexandre Pretzel. Começa pela arbitragem, porque esse árbitro apitou o segundo jogo da final carioca entre Flamengo e Nova Iguaçu. E foi razoável, eu vi o jogo, foi razoável. Então tomara que ele tenha uma boa arbitragem. A gente não quer falar de arbitragem na segunda-feira, né? Segunda-feira a gente quer passar batido nos nossos programas a respeito de arbitragem, que ele tenha sucesso no jogo de hoje, já que ele está debutando na Série A do Brasileiro. O Thiago Carpini escala a mesma formatação tática do jogo da quarta-feira. Michel Araújo vai ser ala pela esquerda, e aí do outro lado o Vojvoda vem no contra-veneno. Provavelmente vai colocar o Pikachu ou o Marinho nas costas do Michel para jogar em velocidade. Promessa de um bom jogo, de um trabalho consolidado de um lado contra um treinador que está em debate do outro. Mas ainda assim eu acho que o São Paulo tem toda a condição de acabar com esse pequeno tabu de 8 jogos sem vencer o Fortaleza. Está na hora de largar e largar bem. No ano passado o São Paulo começou perdendo para o Botafogo por 2-1, o Rogério era o técnico, e o Fortaleza começou empatando com o Internacional. O Mano Menezes era o técnico do Inter. Então que seja um grande jogo e que a gente possa falar coisas boas do tricolor paulista no apito final, meu caro Rogério Assis. Vai autorizar Alex Gomes Stefano com 2 minutos de atraso. Começa São Paulo e Fortaleza. E já sai um primeiro enrosco. E envolvendo quem? Marinho tá nesse enrosco, Paulo do Vale. E o Michel Araújo, que acaba levando a pior. Aí o Marinho chega lá, abre os braços para a arbitragem, né? O árbitro ainda não tem tanta experiência assim de Série A. Vamos ver como ele vai se portar com esse tipo de pressão e esse tipo de confronto, podemos dizer assim. Bola mal rolou com 15 segundos. A primeira falta marca do São Paulo, já sai jogando. Arboleda toca para a direita, inverte a jogada. Ferrarese mais a ponta. Igor Vinícius recua, dá a Ferrarese. Marcado para cima dele, vem Pochettino. Toca na grande área, dá Rafael, que volta a bola para Ferrarese. Para cima Pochettino. Igor Vinícius tenta a finta, vem Pacheco, comete a falta na sequência. Vantagem São Paulo, toma Pablo Maia, levanta a jogada para a ponta. Ferrarese, Caleri põe no peito, toca Luciano na direita. Igor Vinícius levantou na esquerda, chegou de frente, furou na hora do chute. Pega mal na bola quando entrava na grande área, sobra a volta com o São Paulo ainda na esquerda. Para a linha de fundo, Michel Araújo tentou ganhar a jogada. Típico, bota para fora a marcação com Kusevich. São Paulo cria a primeira chance. Na esquerda, a jogada chegando atravessada do outro lado. É lateral tricolor. 1 minuto e meio de bola rolando no estádio do Morumbi. Lateral cobrando bola para a ponta esquerda. Recua a jogada, Galopo começa com Michel Araújo. Toca atrás, volta a bola com outro zagueiro. A Diego Costa dá o passe, liga a direita para Ferrarese. Mais à direita, vem abertão. Domina a bola, Igor Vinícius, encosta Alisson. Pede no meio Pablo Maia. Ele prefere o passe por dentro. Volta a bola para Ferrarese. Dele para o Arboleda. 2 minutos primeiro tempo para São Paulo e Fortaleza. Primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Torcedor do São Paulo começa a cantar. Som Bandeirantes mostra para você. O São Paulo aperta na coxa. Alisson domina. Toca na direita, vira o passe no fundo. Igor Vinícius, Luciano passa. Igor recua a bola, dá para o Alisson. Pablo Maia vem com ele, fecha. Tenta Luciano, domina. Agarrado, puxado, é falta. Bato não marca, o Bandeira também não viu. Seguiu a jogada com Fortaleza para Pochettino. Vai no meio, Pablo Maia aí em cima. Já vira a bola para a beirada na ponta. Marinho na finta, caiu. Falta do Diego Costa. E essa foi chegada de Diego Costa, mas teve uma antes aqui do Luciano, que nem assistente nem árbitro viram em Paulo do Vale. Exatamente, né? Agora o Marinho foi a vítima, né? No primeiro ele foi quase que um algoz, agora é vítima o Marinho, camisa 11, que faz uma fumaça em campo. Sempre uma figura polêmica. E o Fortaleza, depois de tomar a primeira pressão, tem a bola parada pelo lado direito, intermediária. O Pikachu tá por ali, agora ele sai, o próprio Marinho e o Pochettino também na bola. 3 minutos do primeiro tempo, estádio do Morumbi, por enquanto 0-0 para São Paulo e Fortaleza. É falta marcada para o Fortaleza cobrar. Marinho para bater de perna esquerda, encosta Pochettino. Pochettino ali toma posição, levantando o braço direito para a grande área. Kusevich, Brits e Titi. Os zagueiros fecham aqui dentro. Pochettino para a bola, levantou Bruno Pacheco, cabeceia para fora.
Ela bate na nuca do lateral esquerdo, que se enfiou na grande área e vai direto pela linha de fundo. Chega de sofrência na obra. Se tem produtos Tigre, tá tudo certo. Tudo Tigre. 3,5 primeiro tempo. São Paulo com pressa. Já joga essa bola. Ferrarese recebe de volta o passe atrás. Jogando Igor Vinícius. Volta Ferrarese. De Ferrarese para Arboleda. Esse assovio que você está ouvindo do Thiago Carpini, técnico do São Paulo. Toca a marcação, Diego Costa. Volta a bola para o Arboleda. Às vezes no assovio, com essa barulheira toda, o assovio o cara consegue entender, né? Quase 4 no primeiro tempo. Toca Ferrarese. Vira o passe, Igor Vinícius. Recua. De volta a bola para Ferrarese. Marca a frente, Luciano. Toca Ferrarese. A bola para o Arboleda. Dele para a esquerda com Diego Costa. Marinho pressiona. Mais a ponta. Michel Araújo tenta driblar. Para cima, Pikachu. Tabela vem Zé Wellison. Opa! Bateu Zé Wellison. Vantagem para o São Paulo. Fica no chão, Michel Araújo. Que pancada deu Zé Wellison. Tá rolando o Michel Araújo, não é manhã não. Ferrarese enfia no meio, Luciano de costas com a marcação. Deixa a bola para o Alisson pela meia direita. Caleri pela direita, linha de fundo. Galopo na grande área. Caleri dominou, ganhou, bateu pro gol. Toca, Titi, levanta a bola para estar marcado o impedimento do Caleri. E tem uma chegada do Zé Wellison. O seu Alex tem que dar uma bronca no volante do Fortaleza, não tem não, Paulo do Vale? Mas ele fica aqui, ó, só apontando mesmo de fato a impugnação da jogada, né? O impedimento justamente depois dessa tentativa de lançamento rasteiro do Alisson. E, o Canhão, até vocês aí de cima, o Pretzel pode ter uma noção melhor, mas inicialmente o Fortaleza com 3 zagueiros e o Pikachu ali na ala direita. Exatamente. Né? E na ala esquerda o Bruno Pacheco. Então o Marinho são 2 atacantes, 3 homens no meio com 2 volantes e 2 alas. É um Fortaleza fechadinho até. Michel Lopes, mesa de som, com Beto Rebeck na central técnica marcando. Aqui no Cícero Pompeu de Toledo, a bola rola, o relógio não para. São 5 minutos e meio o primeiro tempo. Placar da primeira rodada do Campeonato Nacional. São Paulo, Fortaleza, 0-0, Cadeira tentou driblar, perdeu a jogada. Carrinho tomou dele na ponta, tentou, Michel Araújo domina, marcado. Recua a bola, dá pela meia direita com Pablo Maia. Ele volta meio campo com a Arboleda, tá sozinho, inverte bem, põe a Ferrarese no fundo, marcado. Igor Vinícius, o Alisson domina a bola, marcado pelo Zé Wellison. Dá Luciano, Alisson de novo, limpou, rolou no meio. Luciano vem Cadeira, que é o cara Galopo, tira o zagueiro, pediram toque de mão do jogador do São Paulo, Galopo. Volta Luciano, cabeceia da trás e volta a bola para Ferrarese. 6 aqui, primeiro tempo, aperta o São Paulo outra vez aqui, tudo isso na direita, domina Luciano, para trás o passe com Pablo Maia, tem Michel Araújo, tem Galopo, prefere a bola pro Alisson ainda, tomou pressão de Pochettino, toca a bola, Igor Vinícius, encostou Luciano, Pochettino vira para Pablo Maia, Ferrarese, volta a bola até o Arboleda, 6,5 primeiro tempo aqui, Marcela Souza, 0-0, São Paulo e Fortaleza. Bola rolando também no Maracanã, Canhão, Fluminense 0 e Bragantino também 0. Marcação da defesa, que atrás a bola chutada para fora pela linha lateral. Arremesso, bola para o time do Fortaleza cobrar. Segurança e conforto em qualquer caminho, você já sabe a resposta. Amortecedor HG, porque é na carta. O lateral é bem atrás e o Kusevich ia colocar em jogo bem mais à frente. Lateral da arbitragem marca, o Brits vai lá. É lateral, defesa para o time do Fortaleza. Um começo de jogo tenso, Pretzel 0-0. E agora o Brits bate o lateral e o Pikachu avança. Então com a bola, o Fortaleza pode ter um ataque mais ofensivo, com o Pikachu acompanhando o Marinho também, né? O jogo começa muito duro, muito intenso, mas estou gostando da postura do São Paulo. São Paulo assumindo o protagonismo do jogo. Carpini incentiva o time, o som da Bandeirantes tem todos os detalhes para você. Sai atrás, jogando aqui na meia direita, Ferrarese, o zagueiro do São Paulo. Toca pelo meio, vira para o centro, toca a bola para o Arboleda. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. 7,5 primeiro tempo, 0-0 São Paulo, aperta a bola para a direita, Igor Vinícius, toca do ladinho, meia direita ainda Luciano, vem Zé Wellison, Luciano sentiu, tem um toque do Zé Wellison no pé do Luciano, a segunda do Zé Wellison, essa não é violenta. O Luciano, para variar, reclama, Paulo do Vale. Quando ele cai, eu fiquei preocupado, né? Porque parecia que ele tinha sentido sozinho. Não parecia um toque de fato do jogador do Fortaleza. Mas ele faz, né, aquela ceninha dele, mas já levantou, fica reclamando um pouco com a arbitragem. O São Paulo tem a bola.
8 no primeiro tempo, 0-0 estádio no Morumbi. Domina aqui atrás o Arboleda, vira jogada para a direita com o zagueiro Ferrarese. Já passa pelo meio do campo, adiantado o Cadeira, levanta o braço. Tenta o Luciano, corta Zé Wellington, rebate na ponta. Pacheco, dá na ponta, vai tentar tomar no meio o Luciano. Nas costas da marcação, Marinho. Sai do gol, Rafael pé esquerdo, tira. Manda a bola para a ponta, ela voltou no rebote. Brits tenta, a Iago, Pikachu tá voltando pro gol, Rafael. Toca Pikachu para Marinho, aberto pela direita, marcado o Vitor Araújo, daquele combate em cima dele. Marinho volta a bola, dá pro Hércules. Se acaba do Luciano, toca na ponta, posição legal, cruzamento, a bola vai prensada, escanteio. Na jogada pela ponta com o Luciano, fechando o escanteio pro Fortaleza. O primeiro do jogo pro Fortaleza, Paulo do Vale. E já por ali, o camisa 7, o Pochettino, deve assumir a responsa nas bolas paradas, mas o Marinho também vai chegando por ali, o primeiro escanteio do jogo. 9 minutos, é o primeiro tempo, 0-0, cobra o escanteio, pé direito, Pochettino. Para a grande área, os 3 zagueiros, Kusevich, Brits e Titi. Rafael orienta a sua defesa. Para fazer cobrança, Pochettino, pé direito, ponta direita, 0-0, para a bola, levantou para Brits de cabeça, marcação de Costa, rebate de cabeça, volta Zé Wellington, cabeceira, ponta, volta, a bola para Marinho, Marinho para Pochettino no fundo, tenta jogar, a bola bate na marcação, carrinho, a bola vai para fora, tocada na marcação com o zagueiro Diego Costa, é lateral, ataque do Fortaleza, ponta direita, Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN, é no Star Plus, assine já e solte o grito de gol. 9,5 primeiro tempo, lateral para o time do Fortaleza, sem pressa, vem Iago, Pikachu para colocar em jogo. 9:30 primeiro tempo, 0-0, começando o Campeonato Nacional para São Paulo e Fortaleza. Pikachu demora um pouquinho, encosta Zé Wellington, encosta na ponta Pochettino, se mete na grande área, Marinho. Iago vai cobrar hoje, Pikachu? Já cobrou para Zé Wellington no fundo, estica a perna, bota essa bola pela ponta, misturada o time do escanteio. Dá um bico à frente, põe para Caleri. Marcação feita com a defesa em cima. Precisa da bola, a bola foi desviada por quem? A bola já vinha passando, a linha lateral. Lateral para o time do Fortaleza, vamos colocar em jogo. Aqui no Cícero Pompeu de Toledo, a bola rola, o relógio não para. 10 minutos é o primeiro tempo. Abrindo o Brasileirão 2024. São Paulo, Fortaleza, 0-0, Marcela Souza. Vitória já nesta noite de sábado. O Internacional ganhou de 2-1 do Bahia e o Criciúma empatou com o Juventude em 1-1. Canhão. Luciano para a bola, deu um pontapé, comete a falta. Luciano em Bruno Pacheco. Pior que reclama. Pretzel, o Luciano é mais um campeonato brasileiro e o Luciano não muda o comportamento dele, Pretzel. O Luciano aos 3 minutos tomou uma entrada do Zé Wellington que a arbitragem não marcou, foi falta. Mas ele ficou muito pilhado no jogo. Ele está revidando em cima do Bruno Pacheco agora, que não teve nada a ver com o lance. Então é o seguinte, é um jogador que precisa se acalmar. Nós temos nem 10 minutos de jogo, 11 agora, 11 minutos de jogo. Ele tem que se acalmar, tá começando o jogo e ele já tá pilhado dessa maneira. O Fortaleza agora sai um pouco pro jogo, o São Paulo se defende, um jogo muito físico, muito intenso. Grupo Souza, Lima Eficiência em Segurança e Serviços. 11:30 primeiro tempo, o Ceviche volta a bola pro goleiro na grande área, João Ricardo. Pra cima dele, Cadeira domina, João Ricardo, pé direito, enfim, um bicudão. Lá na ponta, pra Marinho, sobe com o Diego Costa, a bola passa. Cabeceia atrás, Diego Costa, rebate, Arboleda. Toca na ponta, na fogueira, forte demais, a bola vai pra fora pela linha lateral. Em arremesso é para o Fortaleza. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Para Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Um abraço para Maceió, alô Maceió nas Alagoas. Paulo Roberto, filho Ravi, grande abraço para vocês. São torcedores do São Paulo ligados na Bandeirantes. Pablo Maia volta lá, Arboleda, domina e vira o passe para Ferrarese. Sai jogando aqui atrás dos zagueiros do São Paulo. 12 primeiro tempo, na direita, Igor Vinícius já passou, dominou, passa pelo meio campo. Caleri correu para dentro da grande área. Igor dominou, levantou a cabeça para Caleri, forte no meio do gol, fácil para pegar João Ricardo dentro da sua grande área. Com as mãos ao lance, volta para o Zé Wellington. O zagueiro domina na frente, tira, bate na marcação de Galopo, volta, sobra, rebate de Nico Brits, toca na ponta, jogada muito forte. Vai chegar o Pochettino para tentar pegar a bola pela direita. Do que domina, bota no chão e vem jogando. 12:30 o primeiro tempo. Devolve a bola Marinho. Tentou cavar uma faltinha, nada nele. Vem Zé Wellington, já toca no meio, conversa com o volante Hércules, que abre a bola, cobra do Pacheco aberto, lado esquerdo, aos 12:30 primeiro tempo. Enfia pelo meio, vem buscar o centroavante. É Luciano quem se apresenta. Dá na ponta esquerda a bola pro Hércules. Se mexe de um lado pro outro, devolve a bola, dá para Zé Wellington. Vem Luciano, briga intensa, toca na meia direita, volta a bola, ajeitou o Pochettino, um canhão pro gol. Bandeirantes, o canal do esporte. Venha vibrar com o preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Pague com cartão de crédito, débito, Vale Alimentação ou com o cartão Tenda.
Aproveitar essa deixa que o maravilhoso Silvio Luiz dava nas transmissões da Band para mandar um grande abraço pro querido Silvio Luiz. A nossa torcida pela recuperação do mestre do maravilhoso Silvio Luiz. Pelo amor dos meus filhinhos, fica bom logo, Silvio. Igor Vinícius domina essa bola na meia direita, ataque do São Paulo, dá pro Alisson, devolve atrás, conversa com o Arboleda, aos 13,5, primeiro tempo, 0-0, domina na ponta esquerda, Diego Costa, zagueiro, passa no meio do campo, dá Michel Araújo, rebate a jogada e volta, a Diego Costa que entrega pro Arboleda, todo atrás do Fortaleza, na meia esquerda para Pablo Maia, travado, põe o pé, toca a bola pro na volta com o Arboleda, Sil renova sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos Sil, se é Sil, pode confiar. 14 primeiro tempo e o jogo, Pretzel 0-0, São Paulo está tentando achar um espaço, mas tem 15 do Fortaleza em campo, Pretzel. Exatamente, Fortaleza se defende bem, se posiciona muito bem, com linhas bem ajustadas, e o São Paulo fica trocando passes sem muita imposição, principalmente no meio. Galopa pouco, o Carpini estava gritando, galopa, galopa, era para voltar e para fechar o meio de campo. O jogo bem parelho, bem equilibrado. Michel Araújo sai do Pikachu, não sai da marcação, feita na ponta com o Pochettino, Marinho, Lucero para Marinho de volta, Diego Costa se antecipa, ganha a bola, vem Pikachu, tira Diego, na marcação, a bola volta pela direita, ainda para aquele da defesa aqui atrás, com o Pochettino, dá para Zé Emerson, toca para o capitão Titi, domina e vai à frente, 14,5, primeiro tempo, 0-0, parte à frente o zagueiro Titi, dá na ponta esquerda a bola para Pacheco, encosta Hércules pedindo, caminhou Pacheco, olhou, sai da grande área, Lucero, devolve a bola Pacheco, volta a bola para Hércules, domina, já inverteu para a direita, para Iago, Pikachu, liga de fundo, dominou, marcado, Michel Araújo daquela pressionada, ele volta a bola, posiciona, toca na ponta, Pochettino, volta, tira, Pablo Maia, vem na marcação, Galopo, tira, lança Diego Costa, levanta para Caleri, sobe com 2, vai ganhar na primeira bola, vem na sequência Luciano, bota no peito, sai do Titi, atingido, Luciano se levanta e reclamou de novo, e a jogada seguiu para o São Paulo, Alisson domina, 15 primeiro tempo, na direita, Igor Vinícius lançado, Alisson de novo pediu, vai no fundo, para Igor, passa por ele, bate na perna do Hércules, escanteio São Paulo na direita, Paulo do Vale. O primeiro do jogo pro tricolor paulista, na dobradinha, Igor Vinícius e Alisson, a bola acaba pegando na perna do Hércules, Igor Vinícius toma posição. 15 minutos e meio, primeiro tempo para a grande área, vão os zagueiros do São Paulo, os 3, Arboleda, Ferrarese, Diego Costa, lá dentro já estão Caleri, lá dentro também já fecha Luciano, 15 minutos e meio, primeiro tempo, Igor Vinícius, escanteio São Paulo, na direita, o primeiro do jogo pro tricolor, 0-0, Igor Vinícius, autorizado, levantou pro gol, cabeceou Caleri, defendeu João Ricardo, mas o árbitro apitou uma falta antes. Ele já havia pitado quando a bola vinha chegando, a arbitragem já havia marcado a falta. Cícero Pompeu de Toledo, a bola rola, o relógio não para. 16 minutos é o primeiro tempo. Placar da primeira rodada do Campeonato Brasileiro 2024. Aqui 0-0, São Paulo e Fortaleza. Marcela Souza. O Velo Clube foi campeão da Série A2 de 2024. O Galo Vermelho segurou o empate com o Noroeste por 1-1 no Beritão, depois de vencer em Bauru por 1-0, que deu a vantagem para a conquista do título. Michel Araújo levanta a cabeça, cruzou para Caleri, de cabeça bateu desviada, saiu do gol para pegar João Ricardo sozinho. Todo dia, dia de brilhar. Ativaram as promoções diárias da Estrela Bet. Siga @Estrela Bet no Instagram e aproveite. Mandar um grande abraço pro querido Sérgio Guedes, está em casa já em Santos, tá lá ligado na Bandeirantes. Abraço, Sérgio. Boa recuperação também. Quase que chegou nessa final, essa decisão da 2. Caiu nos pênaltis pro Noroeste. Ô, coraçãozinho bom. Um abração, Sérgio Guedes. Recupere-se. Levanta à frente essa bola, João Ricardo. Sobe a bola da cabeceia na meia direita. Ferrarese não pega. Igor Vinícius vai. Passa pelo Pacheco. Bobeou Igor Vinícius. Recupera a jogada, volta na ponta, passe para Pochettino. Recua, dá pro zagueiro. Já recua essa bola. Domina o capitão Titi, que toca a bola de volta para João Ricardo. 17 primeiro tempo. Titi, João Ricardo. Caleri em cima na grande área. Tira João Ricardo. Dá o bico para Pikachu. De cabeça ganha Michel Araújo, a bola vai no meio, Luciano não chega de cabeça, rebate com o Ceviche, no pé do Alisson, tá no meio, para Caleri, sai João Ricardo, pegou o goleiro! Quase, Alisson coloca Caleri na cara do goleiro, colocou, mas o goleiro ligadão, pegou o primeiro, Paulo do Vale. E o Brits também, ligadão, fez o serviço sujo, porque ele foi na trombada, no corpo a corpo com o Caleri, 2 jogadores de muita força, e conseguiu deslocar o argentino sem a falta, e aí a bola ficou mais fácil para João Ricardo. O São Paulo tenta, mas não consegue. Conte com a qualidade Steel para o trabalho no campo. Acesse steel.com.br e confira. Onde tem agro, tem Steel.
18, primeiro tempo, Igor Vinícius anunciando pela direita, volta o passe no meio, belo passe por dentro, Pablo Maia se apresenta, domina e já vira a jogada na meia esquerda, com galopo, berros do Thiago Carpini, volta a bola, Michelanjo recuando, entregando para Diego Costa, mais atrás Pablo Maia, mais atrás do campo do São Paulo ainda, já inverte a passada, entregando bola para o Arboleda, 18,5, primeiro tempo, 0-0, vem Ferrarese, passa pelo meio do campo, toca na meia pro Alisson, marcado por 2 em Zé Wellison, toca pelo meio campo, começa voltando bola, Alisson roda gigante aqui atrás com o Arboleda, toca na ponta, Diego Costa lá do esquerdo, para Michel Araújo, mais uma vez a bola marca Iago Pikachu, Michel recua, dá para Diego no meio pro Arboleda, 18:30, primeiro tempo, 0-0, Arboleda, volta a bola para Diego Costa, todo atrás, marcando bem o Fortaleza, caminha Diego Costa, é marcado, pressionando, inverte a jogada, inverte Michel Araújo, e dá no pé do centroavante, adversário do pé do Luciano, domina bem, vira para Joelison, toca na caneta, compra do Pacheco, vai chegar Ferrarese, domina, Pacheco em cima, tira, Ferrarese entregando bola para Arboleda, domina aqui atrás com o time do São Paulo, chega de sofrência na obra, se tem produtos Tigre, tá tudo certo, tudo Tigre. 19 primeiro tempo, mas São Paulo está encontrando uma dificuldade para jogar, Pretzel. É o campeonato da posse de bola. O São Paulo tem muito mais que o Fortaleza, mas só chega na base de lançamento, bola longa para o Caleri, aí facilita a defesa e também a boa atuação do goleiro João Ricardo, que não foi exigido ainda, e nem o Rafael. Então é um jogo de meio de campo. É um jogo de meio de campo e de troca de passes. É um jogo para scout, mas tecnicamente um jogo bem comum. Com o amortecedor HG Nakata você chega mais longe, sabe por quê? Porque a Nakata é tudo azul pela frente. Vai tocar Ferrarese, marcado, ele volta. A bola aqui no seu campo de defesa e vai jogar. Todo o time da Bandeirantes nos embalos de sábado à noite. Alain Marcel nas imagens, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Gabriel Betti, esse trabalha na família, hein? Gabriel Betti conosco no digital também. Sai atrás jogando o São Paulo, recuada a bola. Arboleda, dá no meio do campo, se posiciona Pablo Maia, domina, vira a jogada para Igor Vinícius, toca para Ferrarese, perna canhota, volta a bola com o Igor de novo, com Pablo Maia, 20 primeiro tempo, 0-0, caminha Pablo Maia, dá a primeira pinta, sai do Pochettino, entregando o Luciano, domina na primeira, na segunda toma, vai bater, canhão do canto, João Ricardo! Sensacional! O goleiro se estica todo, ele tem 4 metros! Ela vai no pé da trave direita no cantinho. João Ricardo Monumental manda para escanteio, Paulo do Vale. Aquela dose de competência com sorte. Escanteio para o São Paulo após a ótima finalização de Luciano. Michel Araújo na bola. 20 minutos e meio. Michel Araújo, escanteio. Autorizado para a Arboleda. Toque por alto da grande área. Tenta galopa. A marcação tira a bola. Voltou na ponta esquerda com a marcação feita. Ferrarese para trás. Pablo Maia vai bater, ajeitou, bateu pro gol. Toca do Zé Wellison. Sai em escanteio do outro lado, aí é Melzinho na chupeta para o Pablo Maia, hein, Paulo do Vale? Exatamente, né? Essa bola desviou pela linha de fundo, mas poderia ter matado o João Ricardo também esse desvio. Novo escanteio para o São Paulo, Michel Araújo nela. 21 primeiro tempo, pressão São Paulo, escanteio na esquerda. Michel Araújo na bola, levantou pro gol muito alto de cabeça, tira a marcação com o Kusevich, Marinho pega o rebote na entrada da grande área, leva o tranco, toma a frente, Luciano na direita, aí Igor Vinícius, bateu pro gol, desviado, escanteio! Ela ia entrando no chão, tem desvio do Titi, escanteio na direita, que blitz, que pressão do São Paulo, Paulo do Vale. 2 minutos de pressão do São Paulo que tem pressa, atrás do primeiro gol, Igor Vinícius, agora do lado direito, é ele quem vem na bola. Escanteio São Paulo, repete a dose agora pelo lado direito, Igor Vinícius cobra 21 minutos e meio, primeiro tempo da grande área, Galopo, Ferrarese, Diego Costa, Arboleda fecham lá dentro também, Igor Vinícius para a bola, autorizado para Arboleda, subiu cabeça e no celular, vai entrar, João Ricardo, primeiro que Caleri, fechava no gol e pegava o goleiro do time do Fortaleza, dentro da pequena área, aqui no Cícero Pompeu de Toledo, a bola rola, o relógio não para. 22, primeiro tempo. Primeira rodada do Campeonato Nacional, São Paulo e Fortaleza, 0-0, Marcela Souza. 24 minutos de bola rolando no Maracanã. Fluminense segue empatando com o Bragantino, 0-0 no placar. Pochettino dá uma pegada firme em Pablo Maia e o tempo esquenta, Paulo do Vale. E pinta o primeiro cartão amarelo do jogo então para o camisa 7 da equipe do Fortaleza. Pochettino, porque o São Paulo poderia sair num contra-ataque rápido. Pochettino amarelado e a conferência ali com a arbitragem muito bate-boca. Foi um erro, Eduardo, sabe por quê? Porque o Pochettino sofre a falta. Sofre a falta e ele se desequilibra e aí ele atinge o jogador do São Paulo. Errou 2 vezes o árbitro, ao não dar a falta para Fortaleza e ao dar o cartão
para o Pochettino. Então, o Pochettino reclama exatamente o lance que eu estou configurando aqui. O Luciano trouxe de volta a torcida, o estádio meio xoxo, né? Meio silencioso, e ele bateu de fora da área. Que bom ver um jogador de meio campo chutando no gol e quase abrindo o placar. Alisson, Caleri na grande área, dominou no peito, encarou o zagueiro, bateu pro gol, é travado! Brits põe no pé, escanteio São Paulo na direita, Paulo do Vale. O lançamento pelo alto do Alisson, né? Uma jogada recorrente no São Paulo, buscando o Caleri, que tem força, mata no peito, consegue novo escanteio. O Alisson queria rapidinho, mas o Igor Vinícius vem nela. Escanteio São Paulo, Igor Vinícius cobra, pé direito, ponta direita para a grande área, Arboleda, Diego Costa, Ferrares também, Galo tá lá no meio, Luciano fecha, Igor para a bola, levantou pro gol, Diego Costa cabeceita na grande área, a bola rebate de voleio, tira para fora da grande área, toca à frente, a marcação aqui atrás, ela vai direto pela linha lateral, revés com o São Paulo, Alisson ia cobrar, mas a arbitragem vai mandar esperar, o Arboleda parece sangrar. Ele sobe na cabeçada e agora sente a Arboleda ali a cabeça. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha suas encomendas de internet até entrega totalmente rastreada. A Braspress, a sua transportadora de encomendas. Sangramento não tem, mas que ele tá meio grogue, ele tá, né, Paulo do Vale? Exatamente, mas agora já recuperado, a arbitragem autoriza o reinício. 24 o primeiro tempo. Ouça Carpini. Nosso microfone colocado ali no chão, pertinho do técnico do São Paulo. Marcos Mesquita, Daniel Xingotti no som. Alisson na área, Caleri 2 em cima, ele chega empurrando ali primeiro. Ele cometeria a falta no zagueiro, mas a arbitragem manda seguir e ficou no chão e sentiu o tornozelo. O jogador do Fortaleza nesse empurrão de leve do Caleri. Parece mais manha do que tudo, hein, Paulo do Vale, ou não é? É, tá aqui, ó, tá caído ainda. Ainda o João Ricardo chuta essa bola pra lateral, pro Brits receber esse atendimento depois da disputa com o Caleri. Tá aqui caído, vem à minha frente, leva a mão na região do tornozelo, de fato, o pé na direita, ele aponta justamente ali onde foi que ele acabou sentindo. E agora tá tudo bem com ele, não vai precisar do atendimento. Qualquer beliscão para o jogo no Brasil. É impressionante, esses caras jamais vão jogar na Inglaterra, viu? Porque lá isso aí é lance de treino. Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN no Star Plus. Assine já e solte o grito de gol. Você ouviu o toque Bandeirantes, perto Rebeca na central técnica. Michel Lopes, mesa de som marcando. No Cícero Pompeu de Toledo, a bola rola, o relógio não para. 25 minutos e meio do primeiro tempo. Primeira rodada, Brasileirão 2024, São Paulo Fortaleza. 0-0, Marcela Souza. John Textor, dono do Botafogo, entrega documentos sobre manipulação nas duas últimas edições do Brasileirão à Polícia Civil. A investigação segue sob sigilo. Canhão. Lateral cobrado de cabeça, recua Lucero, bota essa bola atrás, volante Hércules, domina a bola, entregando, consegue no capitão Titi, vem com ela. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança em serviços. Marinho de cabeça na canhota, ajeita para trás a bola, passa, Pochettino, Marinho domina, marcado pelo Arboleda, mas está marcado o impedimento do Marinho. O Marinho chegou aqui na linha de fundo às 9h27. O assistente marcou às 9h28. Não era preciso esperar tanto também, né? O tempo da Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ao comércio com oportunidades campeãs. Tá na sua vida, tá no Tenda. 26,5 primeiro tempo, o jogo continua truncado. O Pretzel não tem espaço para nada, Pretzel. Por isso que o Luciano, só para chute de fora, né? Só para chute. O Luciano pegou a bola. O Luciano é o melhor jogador de São Paulo. Mesmo pilhado, quando a bola chega, ele tá fazendo bons passes, tá encostando no Caleri e tá arriscando de fora. Só que o São Paulo tem que acioná-lo mais vezes. Galopo, que eu queria no time titular, o PDV também, não tocou na bola até agora. Meio ausente, entrega a marcação. E o Fortaleza só se defende. Não consegue sair também da marcação São Paulina quando tem a bola. Sobe de cabeça e manda essa bola para fora aqui na ponta. Brits, lateral, é bola para o time do São Paulo cobrar. Sil renova a sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil. Se é Sil, pode confiar. 0-0, 27 primeiro tempo na Bandeirantes. Você ligado nas emoções na primeira rodada do Campeonato Nacional. 9h30 da noite, marcando o quinto sinal da Rede Bandeirantes de Rádio. Alô, Valmir Mineiro. Encontrei o Valmir aqui na porta do Morumbi. Grande Valmir, mora lá no Capão Redondo. Tá trabalhando na região aqui do Morumbi. Valeu, Valmir. Tá sempre ligado na Bandeirantes. Fora do Luciano, bola fica fácil aqui atrás com a defesa. Rebate de bico, o Brits manda pra fora. Tava sozinho o zagueiro, chegou espanando e mandando bola para fora de graça pro São Paulo. É lateral. Todo dia, dia de brilhar. Ativaram as promoções diárias da Estrela Bet. Siga @Estrela Bet no Instagram e aproveite.
Domina Ferrarese, sozinho, tá completamente abertão na ponta Arboleda, vira a jogada Ferrarese, lá para Arboleda, dele para Diego Costa, encosta pela ponta esquerda, Galopo, pelo meio Pablo Maia, vira Diego Costa com Galopo, liga de fundo, devolve ela para Diego de novo, pressão do Hércules, levanta na bola, pé direito, toca na ponta direita, Igor Vinícius aqui, Pacheco Igor, bota no peito, categoria do menino, já bota no chão, balançou, rolou por dentro, Luciano de costas, atrás o Alisson, dominou, pé direito, colocou no meio, Galopo, ajeitou, Lequicô, tentou, o zagueiro insistiu, ganha Brits, tira, sobra, voltou, Michora, já bateu no canto, João Ricardo! Espalmou pra frente, ela ficou na ponta com o Pacheco, Igor Vinícius na bola, toca, tá em jogo ainda, Pacheco tira e doca no meio, vai botar essa bola pra frente, não pega Pochettino, Arboleda vem na sobra sozinho e volta a bola pra Ferrarese, tá saindo fumaça da luva do João Ricardo, Paulo do Vale. Foi uma porrada no Michel Araújo, né, e agora o Fortaleza tenta o ataque, mas o São Paulo quase, na inversão do Diego Costa, na boa jogada do Igor Vinícius, na matada do peito, na briga do Galopo na grande área e na sobra do Michel Araújo, quase abre o placar aqui no Morumbi. Conte com a qualidade Steel pro trabalho no campo, acesse steel.com.br e confira, onde tem agro tem Steel. 29-0 no Morumbi, aqui para São Paulo e Fortaleza, abrindo o campeonato nacional. Domina a bola, Michel Araújo encostando na marcação com o Hércules, toca para trás, devolve a bola, vira para o Arboleda, dele para Ferrarese, Betão pela direita, encosta Igor Vinícius pedindo, Ferrarese para Igor de novo, pressão do Bruno Pacheco, volta a bola, Igor dá de novo, passe para Ferrarese. Na hora de fazer a troca do fluido, de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Vamos com a bola aqui atrás do Caleri, 29,5 o primeiro tempo, envia Diego Costa, domina a bola, sai jogando o zagueiro do São Paulo, Diego Costa, dá Galopo, Michel Araújo, na meia direita, Pablo Maia, volta a bola para Diego Costa mais uma vez, quase 30, primeiro tempo, 0-0, campeonato nacional, começando o Galopo na ponta, a bola, Caleri escolheu, Michel Araújo vai no fundo, limpou o primeiro, pintou o segundo, entrou na área, vem Brits, ele tomou, adiantou, defesa prensa, voltou na sobra, bateu pro gol, Alisson, João Ricardo caiu e na ponta da unha botou pra fora! Ela passa isso aqui da trave, João Ricardo defendeu na ponta do bindinho, Paulo do Vale. Mais uma grande defesa no camisa 1 do Fortaleza na finalização do Alisson, cheia de efeito na jogadaça do Michel Araújo. Novo escanteio, Igor Vinícius na bola. 30 minutos do primeiro tempo, Alisson levantou a cabeça, o cruzamento do Galopo, tirou a bola, voltou na sobra, ajeitou a cadeira no peito, meia lua, levantou no gol, toca no peito do Pochettino, insiste, cadeira de Brits, Arboleda ganha, tenta Luciano, bate nele, Hércules de bico, tirou, bola voltou na ponta para Diego Costa, Gomarinho ganha Diego, recuperação do São Paulo pelo meio do campo, toca a Arboleda, recebe de volta, vira a bola pela meia direita, vem Ferrarese, vem à frente o Grandarino, tomou um pontapé, levantou-se da Luciano, Michel Araújo na esquerda, levanta muito alto, a bola atravessada, cai caindo do outro lado, protege Bruno Pacheco para tentar aliviar, protege a bola, vai para fora pela linha lateral. Cícero Pompeu de Toledo, a bola rola, o relógio não para. 31, primeiro tempo. Abrindo o Campeonato Nacional 2024, 0-0 para São Paulo e Fortaleza. Marcela Souza. Na tarde de hoje, o City chegou a 73 pontos e assumiu a liderança provisória da Premier League, depois de ganhar do Luton por 5-1. Alexandre Pretzel, 31,5 primeiro tempo. São Paulo vai se soltando e criando chances, Pretzel. Agora sim, nos 2 últimos minutos, Michel Araújo faz um bom jogo, é muito mais ponteiro do que ala, muito mais ponteiro e surpreende, porque a defesa do Fortaleza não consegue marcá-lo. Então o João Ricardo, do momento, é o melhor jogador em campo, com 3 defesas maravilhosas, evitando realmente o gol do São Paulo, que no abafa vai indo bem. Luciano toma a bola pro Fortaleza, levanta na ponta forte, demais a bola não chega, Pochettino vai para fora pela linha lateral, arremesso defesa São Paulo, ponta direita. Chega de tolerância, ou chega de sofrência também na obra. Se tem produtos Tigre, tá tudo certo, tudo Tigre. 32 minutos, primeiro tempo. Sinta o clima do Morumbi no Sonzão Bandeirantes, com Daniel Chingote, com Marcos Mesquita. A torcida do São Paulo tá cantando, incentivando. O time tá melhorando. O Luciano domina a bola, inverte bem. Põe na costa e já toca a bola da direita pra ponta esquerda. Pra Diego Costa, ele vai embora. Aos gritos do chefe, o chefe mandou, o Carpini mandou, vai embora. Toca na ponta, Diego para Micharotti, que entrega na meia, Pablo Maia tentou, bate na jogada, rebote no meio, Luciano, limpou o primeiro, tá longe pro chute, colocou na ponta, Galopo na grande, a bola quicou, passou, Pikachu, protegeu, caiu o Galopo, nada de falta nele, seria pênalti, mas não teve nada não. É só tiro de meta, Paulo do Vale. Era a inteligência do Pikachu, né, porque ele consegue complicar a vida do Galopo, depois dessa tentativa de passe a meia altura do Luciano, ele só faz a proteção, essa bola vai pela linha de fundo, Fortaleza
tenta dar uma esfriada nos ânimos do São Paulo na primeira etapa, mas por enquanto tudo igual, 0-0. Todo dia é dia de brilhar, ativar as promoções diárias da Estrela Bet. Siga @Estrela Bet no Instagram e aproveite. Demora do goleiro João Ricardo. Vai a torcida pro árbitro do jogo, Alex Gomes Stefano. Permitiu essa cera, tudo levanta na ponta João Ricardo, com o peito para trás o passe Luciano, Igor Vinícius já dá um chapéu no primeiro, sai também do Titi, ganhou, com a cabeça adiantou, rolou, Luciano na meia-lua, tocou o Galopo, ajeita na coxa, ela bate, corre dentro da grande área, Brits Barca, domina Galopo, agora sai da grande área, Betão na ponta esquerda, já recua a bola, do ladinho para Pablo Maia, que deixa a bola para Michel Araújo, toca de volta, o passe no meio, e passou errado. Michel Araújo, esse cara que tá vestindo uma camisa aí toda pintada de vermelho e azul, é do Fortaleza, meu filho. Carrinho na ponta, sem falta, São Paulo toma, outro carrinho. Não saiu sangue, ele não marca a falta, seguiu a jogada, 34, vem Arboleda pela meia direita, já toca a bola para Igor Vinícius, vai se levantando o zagueiro Diego Costa na ponta esquerda, passa à frente a bola, vem Alisson, vem Zé Wellison, tropeçou, nada de falta do Alisson, Pacheco toma, já ganhou, vai embora do outro lado, domina, espera a aproximação do Marinho, toca na ponta esquerda, Marinho na jogada de Ferrarese, Marinho cai nada, ele falta, volta Ferrarese, domina e joga aqui sozinho, zagueirão do São Paulo, conte com a qualidade Steel para o trabalho no campo, acesse steel.com.br e confira. Onde tem agro, tem Steel. 34 no primeiro tempo, se desmarca na minha direita, Caleri pede a bola de Luciano, da Igor Vinícius que entrega a Caleri, vem a Betão na direita, não tem ninguém pelo comando não, toca Igor Vinícius, lança pro Alisson, vira o passe meio do campo, na roda gigante para o Arboleda, 34 minutos, 30 segundos, primeiro tempo, 0-0, Diego Costa, na esquerda, Michel Araújo, devolve a bola para Diego, pressão do Pochettino, levanta no meio, tá impedindo o Caleri, nem vai pra bola, fica pro goleiro João Ricardo, sozinho domina e vai jogar com tranquilidade dentro da grande área. Sil renova a sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil. Se é Sil, pode confiar. Sai jogando Zé Wellison. Quase 35 o primeiro tempo. 0-0 o placar do jogo para São Paulo e Fortaleza. Gritos do banco de reserva do São Paulo. Recua a bola muito mal. Sai do gol João Ricardo com o pé direito. Levanta a bola para canhota com o zagueiro Titi. Vai tentar a frente, o passe vira para o Zé Wellison. Pressão do Pablo Maia. Vira Zé Wellison tocando com o zagueiro. Bola aberta. Faz a função de zagueiro aqui na ponta o Pochettino. Já vira o passe para a direita ainda. Puxa o Brits. Enfia nas costas da marcação para Iago Pikachu. Ele contra Diego Costa. De cabeça ganha Diego na primeira bola. Insiste na sequência. Tenta um chapéu. Dá o bico pro alto. Tem Luciano, cabeceia para Pikachu. Bola não saiu ainda. Domina. Marcado. Vem Michel Araújo na pressão. Pikachu tenta a pinta. Vem para o Maia. Bola descida para fora. Batendo no próprio pé do Pikachu. Em lateral para o São Paulo cobrar. No Cícero Pompeu de Toledo. A bola rola. O relógio não para. 35 é o primeiro tempo. Abrindo o Campeonato Nacional 2024 Morumbi, 0-0 São Paulo e Fortaleza, Marcela Souza. Fábio do Fluminense supera Zé Roberto e se torna o mais velho a jogar na Série A do Brasileirão, com 43 anos, 6 meses e 14 dias. No Maracanã, segue 0-0 Fluminense e Bragantino. Caboclinho Manuel Zaidan, tá enroscado o jogo aqui. Grande abraço, Uberaba, para o Caboclinho Manuel Zaidan. E o jogo tá enroscado e não desenrosca no 0-0. Teimoso esse, Pretzel. Mas o árbitro agora errou. Uma falta muito dura em cima do Pikachu. Na frente dele, ele não deu. Ele quer deixar o jogo seguir, mas quando é falta tem que marcar. Ele é o mesmo árbitro daquela final que nós fizemos, o pênalti por 3 segundos no Ayrton Lucas, lembra? Flamengo caiu com delay, né? Caiu com delay. Então, assim, ó, ele não quer dar delay agora, mas ele tem que marcar quando for falta, né? O Fortaleza não consegue jogar, São Paulo muito superior, por que ficar com 3 zagueiros, né? Esse jogo tá até sob controle. Quem sabe já poderia botar o Rames agora e tirar o zagueiro, não teria problema nenhum. 36 minutos e meio, domina a bola Diego Costa, Michel Araújo entrega a bola para trás outra vez, volta a bola para Diego Costa, dele para o Arboleda, São Paulo troca passes no seu próprio campo. Abração Bruno, Marcelo, Antônio Luiz em Mossoró, grande abraço para Mossoró, o tio Ademar tá lá com eles, é São Paulino, toda a galera ligada na maior rede de rádios do Brasil, grande abraço a vocês, toca atrás Ferrarese, devolve a bola puxando para o Arboleda, é marcado pelo centroavante Luciano, dá Diego Costa, vem Pochettino para cima, chuta Diego, ela bate em Pochettino e vai para fora pela linha lateral. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Canta Morumbi, canta torcedor do São Paulo. Esperando a primeira vitória na primeira rodada do Campeonato Nacional. Diego Costa na caneta, passa muito forte para Galopo, ela vai direto pela linha de fundo, aí não vai dar para fazer gol não.
Aplaudiu o Capini, mas não vai xingar também, né? Mas é isso aí que não dá para um zagueiro armar o time. Não dá. Busca o Galopo. O Galopo muito avançado. Tá se marcando demais. Melhorou um pouquinho nos últimos 5 minutos. Mas o meio de campo do São Paulo não dá para os 3 zagueiros ficarem armando e lançando bola, facilitando a vida do Fortaleza. O João Ricardo já tá merecendo o amarelo, né? Porque o que ele tá fazendo de ser é brincadeira, hein, Canhão? Vem ele na cobrança do tiro de meta. Agora já mais esperto, ele já botou essa bola na ponta. Sobe de cabeça, Brits, ganha Galopo. Vai no meio, tenta Luciano, rebate de cabeça, Zé Wellington. Fica Pablo Maia, põe no chão, já ganha, já recua, toca para Ferrarese. Domina bem aberto, passa ao lado do Igor Vinícius. Ele vira com o Luciano, leva o tranco do Titi. Falta marcada para o São Paulo cobrar. Para deixar tudo azul no seu caminho, você já sabe, amortecedor HG. Por quê? Porque é Nakata. 0-0 para São Paulo e Fortaleza. Primeira rodada do Campeonato Nacional 2024. Tá nas estradas, tá viajando. Boa viagem para você. Ô, gente boa, se bater cansaço, não insiste não, cara. Encosta aí a caranga, tira um cochilo, vai tomar um café, toma lá um suquinho. Fica tranquilo, depois você continua, gente boa. Domina aqui atrás o Zé Wellington, sai da primeira pinta. Na direita, Iago Pikachu. Na grande área, Marinho. Pikachu vai tentar cruzar, batendo no peito do Diego Costa. Pikachu pega a sobra de Michel Araújo para tomar e tomou. Toca para Diego, dá para o Galopo, volta para Michel. Quem sabe comece o São Paulo, ótimo contra-ataque. Domina o Michel Araújo, já faz a pinta saindo da ponta e vindo pelo meio do campo. 39 primeiro tempo, demora demais. Torcida vai por isso, já inverteu. Botou na caneta a bola com Galopo na linha de fundo. Cortou. Limpou o Pochettino, bateu, Pochettino travou e ela foi pra fora. Só queria entender porque o Michel já baixou a cabeça e veio pro lado errado, hein, Alexandre Pretzel? E outra, ele só olhou pro lado direito e a torcida gritando, olha atrás de ti lá que o Galopo tá passando. Aí ele fez o lançamento. Mas não foi com essa educação que você tá falando, claro também a frase, foi, né? Xingando 3 gerações da família, né? Mas o Galopo, quando pegou a bola, o Pochettino já tava em cima. Aliás, comovente o que corre o Pochettino no time do Fortaleza. Galopo na canhota, dominou, não vai cruzar, cruzou agora para Luciano, vai fechar Igor Vinícius, toca à frente, Pacheco tira a bola, voltou fora da grande área, cabeceia para trás pro chão, Pablo Maia, toca à frente, Hércules, dá para Marinho, volta a bola pro Hércules, tenta jogar o meio campo do Fortaleza, Arboleda, carrinho, tomou do Arboleda com o Luciano, rolou pelo meio, tenta o Alisson de volta, jogado, o zagueiro tocou atrás, Alisson botando o bico para trás, ela fica fácil para João Ricardo, dentro da sua grande área, Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN, é no Star Plus, assine já, solte o grito de gol. Aqui no Cícero Pompeu de Toledo, a bola rola, o relógio não para. 40. Primeiro tempo. Placar da primeira rodada do Campeonato Nacional 2024. São Paulo Fortaleza segue 0-0, Marcela Souza. Nos pênaltis, o Souza bate o Botafogo da Paraíba e volta a ser campeão paraibano após 15 anos. Wendel e Pipoco desperdiçaram as cobranças pelo Botafogo paraibano. Já já volta Felipe Melo no intervalo pela Rede Bandeirantes de Rádio. 41 primeiro tempo. Arboleda jogar a bola na direita para Ferrarese, devolve a bola para Arboleda de novo. Tinha Diego Costa, mas não vai passar, tá marcando só no olho o Pochettino. Arboleda olha pra frente, pressão do Luciano, toca pelo meio campo, vem buscar aqui na meia direita, sozinho o Pablo Maia, enfia na ponta, passe errado, cai e não pega essa bola pelo meio, o Galopo, ela volta, ela sobra com Pikachu, Pikachu pela meia pra Zé Wellington, pressão de Pablo Maia, vira na ponta o passe, tenta Pochettino, belo passe na meia direita pro Hércules, enfia na canhota, Marinho aqui na área, Luciano, passa Pacheco, Marinho limpou pra bater, rolou no fundo, forte demais, Pacheco chega, Igor Vinícius, carrinho, toca, ela vai sair em escanteio pro time do Fortaleza na canhota. Achei que o Marinho ia armar um mini míssil aleatório, Paulo do Vale. Também fiquei com essa impressão, né? Mas a bola vai pela linha de fundo, na tentativa ali de profundidade, no corte do Igor Vinícius, num raro momento que o Fortaleza passa no meio campo e ameaça o São Paulo. E agora fica ali, ó, o lenga-lenga, uma conversa danada, ninguém se apresentando para a cobrança do escanteio. Agora sim, o Marinho vai caminhando tranquilamente para cobrar o escanteio para a equipe do Fortaleza. 42 minutos primeiro tempo, para a grande área, os zagueiros, os 3 do Fortaleza. Kusevich, Brits e o Titi. 42 minutos, Marinho para cobrar o escanteio, encostou do lado dele, pedindo bola ao Pochettino. Escanteio, Fortaleza, Marinho demora meia hora para ajeitar a bola, vem para fazer a cobrança debaixo de muita vaia, cobra curto o escanteio, dá Pochettino, bico da grande área, levantou lá pro dentro, pro Bololô, tenta Brits, vem com o Kusevich, cabeceia para fora, bola do São Paulo, Pablo Maia fecha aqui, já bota na esquerda para Michel Araújo, às 15 para as 10 da noite, voltou e à frente dele, toma a bola e recua com o Kusevich, João Ricardo sai com o pé, o goleiro do Fortaleza, toca na ponta, esse passe, levanta para o ataque, tenta a grande jogada, Luciano rebate na meia direita, corta Diego Costa, Luciano ajeita, põe no chão e volta a bola para Diego do outro lado.
Chega de sofrência na obra. Se tem produtos Tigre, tá tudo certo, tudo Tigre. 42,5 o primeiro tempo, segue 0-0. É pra se mexer no São Paulo no intervalo com esse 0-0. Óbvio, tira um zagueiro, pode escolher até. Acho que dos 3 pode tirar o Diego Costa. E coloca o Rames Rodrigues. Mas aí o Michel vira lateral. Qual é o problema? Fica mais um pouco na marcação, fica mais resguardado. Fez um bom primeiro tempo Michel Araújo. Fortaleza não agride tanto e surpreende que fica só fechadinho, especulando o contra-ataque. São Paulo é melhor no jogo. Segurança e conforto em qualquer caminho, você já sabe a resposta. Amortecedor HG, porque é na Cata. Árvore da minha só lançar, mas não lança não, tá marcado por Luceiro, toca de volta a bola para Diego Costa, Hércules pressiona, na canhota a bola muito alta para deixar o sobe, ajeita com a cabeça, vai no fundo, Caleri encostou ao lado, para Caleri, não tem ninguém na grande área, Caleri busca a bola pela ponta e nem fica ninguém na grande área, já recua, dá galopo, volta a bola para Pablo Maia, dele para Michel Araújo, na área Luciano levanta o braço, toca pro ladinho, galopo, bico da grande área do esquerdo, devolve a bola atrás, começa para Michel Araújo, ele volta a bola, dá Diego Costa, 43 de São Paulo, chega perto da grande área e volta a bola pro meu campo. Todos os times fazem isso, é irritante quando eles... o Caleri vai na ponta buscar a bola quando deveria estar na grande área. E o Galopo, ao invés de entrar na área e tentar o drible, a vitória pessoal, ele joga pra trás. Isso é irritante. Alisson tentou, errou o passe, Luciano não chega na marcação, defesa chuta, bate pra cima. Titi de cabeça, volta a bola pro goleiro João Ricardo dentro da grande área. Ô Paulo do Vale. Paulinho. Oi. Pelo jeito vai ter vaia no apito do primeiro tempo, não vai ter não, Paulinho? Pelo jeito vai, hein? O torcedor tá intolerante com relação ao só Thiago Carpini, os caras estão afinando, assoviu já. Exatamente. Dá pra ver que tem... Tá só... Estão treinando já, parece. Olha, não tá faltando raça, não tá faltando organização, não tá. Tá faltando um pouquinho de bola, um pouquinho mais de ambição ofensiva quando chega perto da área. O que o Luciano teve aos 20 minutos, que a gente elogiou quando ele bateu no gol, obrigando a uma grande defesa do João Ricardo. Tá faltando mais isso. Já a plaquinha com acréscimos. Na mão do Felipe de Lima, o quarto árbitro. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. O João Ricardo não bicuda, essa bola muito alta, sobe de cabeça Luciano, ganha Diego Costa, vai pelo meio, de cabeça tira Pikachu, para Marinho, Arboleda põe a sobra do pé e tira, Pikachu pega a sobra ali, entregando pro Hércules, é atropelado, sai da falta que o Alisson ia fazendo, toca com o Bruno Pacheco, vem aí o toque dos 45. Marinho tenta a travada, ela bateu no pé de quem? Bateu no pé do Ferrarese. 45, iremos até 47 no Morumbi, já vem Felipe Melo, hora do intervalo, hora do recreio. Pacheco na cobrança de arremesso lateral, já arremessa para trás a bola, devolveu com o capitão Titi, tem liberdade, vai devolver, não tem muita pressa não, entrega do ladinho para Kusevich, que toca a bola com o Brits, tem um grito que eu não consigo identificar, vindo da arquibancada aqui, bola para Pikachu, tomou aquela primeira pressa ali do meio campo, de volta a bola com o João Ricardo, 45,5, 1:30 para terminar. Eles querem o que, Alexandre? Rames. Pedem Rames Rodrigues. Estão chamando. Toca no meio o Pablo Maia, já devolve ela para Ferrarese, quase 46, Igor Vinícius pelo meio, Alisson dispara, toca do ladinho, meia direita, com o Luciano, é marcado, prefere o passe mais atrás, volta a bola para Diego Costa, para cima dele, pressão feita pelo Pochettino, toca na ponta esquerda, Michel Araújo, mais da canhota, o passe com o Galopo, vira-se de um lado para o outro, devolve a bola, dá até Diego Costa, 1 minuto para acabar o primeiro tempo, 46, Grupo Souza, Lima Eficiência, em segurança e serviços, Igor Vinícius tenta feita em Pacheco, dá na ponta pro Alisson, levou o tranco, caiu. O Alisson levou o toque, caiu. É falta para o São Paulo. É a última chance do primeiro tempo. E daí vem embora para a grande área do Fortaleza, Paulo do Vale. Isso, depois do Hércules acertar por baixo ali, o jogador do São Paulo, Alisson, desabou. Pode ser o último lance da primeira etapa. A arbitragem joga a bola ali na região da falta. E o Alisson se prepara, agora passa para Igor Vinícius. Vem bola na área do João Ricardo. 30 segundos para terminar o primeiro tempo. A última chance do jogo no primeiro tempo será do São Paulo. Para a grande área vão correndo Ferrarese, Diego Costa e Arboleda. Se juntam a Galopo, a Caleri, a Luciano, a Michel Araújo que fica no rebote mais aberto na esquerda. Igor Vinícius na falta, partiu, levantou para Arboleda, o zagueiro subiu, toque para o alto, escanteio. Antecipação, cabeção na bola, aos 47. Essa sim será a última chance. No escanteio ele vai dar mais um, Paulinho? Vai, sinalizou ali, ó, a arbitragem vai apontar mais 1 minuto, vamos a 48. Cobra o escanteio para o São Paulo, Michel Araújo na grande área, permanecem os zagueiros do Tricolor, 0-0, Michel na bola, levantou para o gol, tenta a Caleri de cabeça, botou para fora.
Era para botar o pé, ele botou o cabeção, se abaixando o Paulo do Vale. Exatamente, fez o mais difícil por ali. Essa bola sobe demais. Caleri fica ali na reclamação, vai cobrar o tiro de meta. João Ricardo no final do primeiro tempo por aqui, 0-0. São Paulo teve 7 escanteios. Significa, sim, algumas jogadas de linha de fundo, cruzamentos para a área e bastante presença contra o gol do João Ricardo. Faltou o gol. Vai terminar no primeiro tempo Alex Gomes Stefano. Vai cobrar o tiro de meta o goleiro João Ricardo. Pé direito, partiu, apito na boca, braço esquerdo erguido e... termina o primeiro tempo. Tem vaia não. Tem um pouquinho de aplauso, mas vaia não teve não. Terminou o primeiro tempo. Felipe Melo, 0-0. São Paulo e Fortaleza. Vamos lá, Canhão. Tudo igual. 0-0. O Tricolor Paulista empatando contra o Fortaleza no Morumbi. No gramado do estádio Paulo do Vale. Os detalhes da reportagem. Fala, PDV. O torcedor sendo mais racional do que passional nesse momento. Acho que entendendo que o São Paulo produziu, mesmo não marcando na primeira etapa 0-0. Não teve o aplauso, mas as vaias, né, que a gente viu por aqui na quarta-feira, elas não se repetiram não. E o torcedor esboçou também um Rames. Vamos ver se o Thiago Carpini ameaçado faz uma moral, até porque, né, ele precisa, quem sabe, sobreviver no cargo de treinador do São Paulo e pode não ter oportunidade no próximo jogo de ter um Rames Rodrigues à disposição, né? É agora ou nunca, podemos dizer assim, para o Thiago Carpini. O Rames até aqui passando pela minha frente ainda de colete. O Vojvoda colocou alguns jogadores no aquecimento ainda na primeira etapa. Vamos ver se o São Paulo mexe, se o Fortaleza também mexe. Estou vendo aqui o Caleri conversando com o Rodrigo Nestor hoje no banco de reservas e o Carpini, saindo aqui conversando com o Luciano. Uma orientação ali, uma conversa ao pé do ouvido com o Luciano. E no momento que ele passa aqui, antes de entrar no vestiário, o torcedor esboça um tipo de xingamento, mas nada parecido com o que aconteceu na quarta-feira, viu, Felipe? A disposição do Carpini, então, para a segunda etapa: Jandrei, Wellington, Nestor, André Silva, Bobadilha, Alan Franco, Juan, Eric, Sabino, William, Belém e Rames Rodrigues, que já foi pedido pelo torcedor por aqui, viu, Felipe Melo? É que na quarta-feira a vaia foi depois, né? Não no intervalo, foi depois do jogo. Não, no intervalo sim. No intervalo teve vaia. Também teve vaia. Muito bem. Então vamos lá. A Marcela Souza tem informações do jogo lá no Rio de Janeiro, é isso? Exatamente, Felipe. O Fluminense com o Lima abriu o placar no penúltimo minuto dos acréscimos no primeiro tempo. Fluminense ganha do Bragantino 1-0. 1-0 pro Flu, vai vencendo o Bragantino lá no Maracanã. Alexandre Pretzel. E esse primeiro tempo, tudo igual, 0-0 São Paulo e Fortaleza. Um bom primeiro tempo do São Paulo. Eu esperava até mais o Fortaleza, mas o São Paulo não permitiu que o Fortaleza jogasse. A escalação do Fortaleza foi bem conservadora. O Pikachu é ala pela direita e o Bruno Pacheco pela esquerda e joga com 3 zagueiros bem enfiados na área, sem sair muito e com 2 volantes. O Hércules está voltando agora, teve uma lesão grave, é bom jogador, mas me parece sem ritmo. E José Wellison é um volante fixo, ele praticamente não sai de trás. E aí fica um buraco no meio de campo, porque o Pochettino corre, e até falei sobre isso, corre que nem um maluco, mas lá na frente o Marinho recebe poucas bolas e o Lucero também. Eu comecei pelo Fortaleza para elogiar o São Paulo, porque o São Paulo não permite que o Fortaleza tenha espaço, empurra o Fortaleza para trás e cria oportunidades. Claro que o início do jogo foi mais físico, foi mais intenso, não é que a bola tenha queimado, não, o São Paulo foi lento na transição, na saída de bola de trás, passando pelo meio para chegar na frente. Aí sim, aí o São Paulo demorou para agredir um pouco mais. Michel Araújo fez um primeiro tempo muito bom, mais ponteiro do que ala ou lateral, pode dizer qualquer coisa, mas ele foi ponteiro. E de vez em quando entrando em diagonal dentro da área. Boa atuação do Michel Araújo. Galopo, que a gente queria ver como titular, o Carpini o colocou, mas fez um primeiro tempo se marcando, né, com pouco espaço e trabalhando pouco com o próprio Luciano e também com o Caleri. E do outro lado, o Luciano até os 20 não fez muita coisa, estava até pilhado, ficou brabo com a entrada do Zé Wellison e aí ficou reclamando da arbitragem toda hora e quase tomou um cartão amarelo. Mas aos 20 ele pega uma bola e de maneira individual ele ultrapassa a marcação e bate bem longe de fora da área e obriga o João Ricardo a fazer a primeira grande defesa das 3 que ele fez. Aí a torcida veio junto, tava tudo meio silencioso, meio muxoxo e tal, o jogo meio
né, meio lento, meio paradão, e aí o São Paulo teve 2 acelerações. Essa foi a primeira aos 20 minutos, uma sequência de escanteios com o chute do Luciano. Depois teve uma paulada do Michel Araújo, que o João Ricardo foi mais em cima dele, mas ele fez a defesa. E aí o grande lance, né, que foi outro chute, um chute do Alisson, uma bola rasante no canto esquerdo, que o João Ricardo também fez a defesa lá pelos 35, quando o São Paulo teve outra aceleração com uma sequência de escanteios também. Então o São Paulo, assim, em determinado momento diminuiu o ritmo, em determinado momento aumentou e aí obrigou o goleiro do Fortaleza a trabalhar. Mas assim, houve criatividade? Não muito. Mas nessas 2 acelerações, pelo menos, houve uma certa tentativa, houve uma ambição ofensiva mais individual do que coletiva. Então é isso que está faltando um pouquinho para o São Paulo. Precisa jogar com 3 zagueiros lá atrás. Se o Fortaleza continuar com esse esquema, dá para tirar um zagueiro e colocar o Rames, ou até o Rodrigo Nestor, ou até o André Silva, para forçar um pouco o erro da defesa adversária jogando ao lado do Caleri, como o Carpini fez contra o Cobressal. Fortaleza deve mudar também, porque ficou muito atrás, o Rafael praticamente não trabalhou e o Vojvoda também é um treinador que se caracteriza por jogar para frente, mas não jogou, ficou todo atrás empurrado pelo São Paulo e se houvesse um vencedor nesse primeiro tempo teria que ser o São Paulo. Melhor jogador em campo na primeira etapa, o goleiro do Fortaleza, João Ricardo, meu caro Felipe Melo. Pretzel, a nota deste primeiro tempo? 6. O São Paulo teve uma nota melhor que o Fortaleza? Coletivamente nem tanto, mas individualmente eu gostei do Michel Araújo, daria uma nota 7 para ele, e gostei do Luciano também, quando ele pegou a bola e partiu para cima. Caleri e Luciano, bem equilibrados, né? Mas lá atrás a defesa não foi muito exigida e o Rafael não fez nenhuma defesa. E o melhor em campo foi o João Ricardo, eu daria uma nota 8 para ele nesse primeiro tempo, evitando o vazamento do Fortaleza. Qual é a chance do Rames voltar nesse segundo tempo, já de cara? Eu acho que grande, tem que ser ambicioso. Ah, mas eu vou tirar um zagueiro e vou botar o Rames, fico só com o Pablo Maia marcando, mas tem o Alisson para ajudar também. Enfia o Rames ao lado do Luciano e deixa o Caleri para fazer tabela. Você já tem o Galopo também e avança o Michel Araújo, não tem problema nenhum. Correr riscos faz parte do campeonato. O que não dá é o São Paulo empatar em casa ou até mesmo correr o risco de perder no segundo tempo por falta de ambição. Você tem no banco alternativas. Você tem o Rames, você tem o André Silva que fez bons jogos até agora, que foi a nova contratação, e até o próprio Rodrigo Nestor, que ficou um tempo parado, mas é um jogador importante também para o esquema São Paulino. Felipe. Muito bem, Alexandre Pretzel no intervalo inteligente da Rádio Bandeirantes, comentando por enquanto tudo igual. No Morumbi, São Paulo 0-0 também para o Fortaleza. Temos um intervalo, na sequência voltamos com mais destaques da primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Brasileirão só está começando. Hoje o primeiro jogo, primeiro do São Paulo, mas também outras partidas já aconteceram daqui a pouquinho aqui no intervalo da Rádio Bandeirantes. Futebol é na Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Frangos crocantes Seara, 100% frango, suculentos e irresistível. Coxa, peito, filé à milanesa, coxinha da asa, isca levemente apimentada ou tradicional, muito crocantes. E você conhece a mortadela defumada Seara Gourmet, condimentada com especiarias, pimenta branca, processo artesanal de cozimento no vapor, garante textura, maciez e uma experiência única. Encontre produtos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Aqui quem fala é Léo Santana. Hoje a minha dica é para quem quer conquistar os seus sonhos. Olha, você precisa de um parceiro de verdade, hein? Por isso eu recomendo fazer um consórcio no Sicredi. Seja para casa, carro, moto ou até viagem ou festa de casamento. O consórcio do Sicredi é um jeito planejado de comprar e ter condições facilitadas. Fale com o gerente do Sicredi. Não é só o consórcio, é contar com o parceiro na hora de conquistar os seus sonhos. Não é só dinheiro, é ter com quem conta.
Festival da Construção, para você economizar na sua obra ou reforma, é na Telha Norte. Confira as ofertas. Vedaprem parede branco 20 quilos, Vedacity R$ 309,90. Na compra de 20 unidades do cimento CP2 32 nacional 50 quilos, ganhe mais uma unidade. Argamassa AC1, uso interno 20 quilos, R$ 11,90. Ofertas válidas até 24 de abril. E tudo em até 10 vezes sem juros no cartão Telha Norte. Festival da Construção é na Telha Norte. Vem! O básico a Sanasa já entrega, mas Campinas merece mais do que o básico. Sanasa é muito mais do que saneamento. Você sabia que deve trocar o fluido de radiador regularmente, de acordo com o manual do seu carro? Na hora de escolher, não fique na dúvida. Escolha Paraflu, a preferida dos mecânicos e que também é a preferida dos motores. Troque regularmente o fluido de radiador e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Procurando um carro com design, conectividade, desempenho e muita liberdade? Na Germânica Volkswagen você encontra tudo isso não apenas em um, mas em diversos carros. Venha para a nossa loja e conquiste o seu Volks dos sonhos. Temos uma grande variedade de veículos, ofertas de novos e seminovos, condições especiais todos os meses e um atendimento personalizado. Visite a loja mais próxima ou acesse germanicaveículos.com.br para saber mais. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Loja do Mecânico tem ofertas especiais. Confira! Motosserra gasolina Forte G, R$ 629,90. Válidas até 20 de abril. Nas compras acima de R$ 250, você concorre a uma moto Ninja e 10 CG Titan. São 11 chances de ganhar. Visite a Loja do Mecânico em Campinas, na Rua Carolina Florence, 1364, Jardim Guanabara. Fone 19 3370 2550. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. O básico a Sanasa já entrega, mas Campinas merece mais do que o básico. Sanasa é muito mais do que saneamento. Estamos no Instagram. Segue agora, @Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. Já estão sabendo da novidade? Na Estrela Bet! É, na Estrela Bet todo dia é dia de brilhar. Isso significa que eles prepararam uma promoção por dia para os seus seguidores. E vão ter muitos prêmios, como super bônus, cashback, bancas, rodadas extras e muito mais. Então não perca tempo. Siga @Estrela Bet no Instagram e aproveite a promoção do dia. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Rádio Bandeirantes e começou o Campeonato Brasileiro. Já 2 partidas terminaram e a Marcela Souza atualiza pra gente os resultados desta primeira rodada e também traz os jogos ainda do calendário deste final de semana no Campeonato Brasileiro na primeira rodada. Marcela. Vamos lá, Felipe. Internacional abriu a rodada hoje do Brasileirão, ganhou de 2-1 de virada do Bahia em casa. O Criciúma empatou em 1-1 com o Juventude. E uma notícia curiosa. O Criciúma, quem fez o gol do Criciúma foi o Renato Kaiser. E na coletiva de imprensa, pós-jogo, ele bem emocionado se despediu da equipe, pois o Fortaleza está recolhendo o seu jogador. Depois da saída do Thiago Galhardo, o Renato Kaiser volta ao Fortaleza. O Fluminense, abriu o placar no finalzinho do primeiro tempo, gol de Lima, e está ganhando no Maracanã de 1-0. E um fato curioso, a gente viu muito as defesas, do goleiro do Fortaleza no primeiro tempo. O Cleiton, goleiro do Bragantino, também ficou em destaque por conta das defesas. Foram 4 defesas
pelo menos 4 defesas muito importantes aí para o goleiro da equipe do Bragantino. Amanhã temos mais jogos pelo Brasileirão Série A. Corinthians recebe o Atlético Mineiro na Neoquímica Arena, o Vasco recebe o Grêmio, o Atlético Goianiense, que está invicto há 15 jogos, recebe o Flamengo, o Atlético Paranaense recebe o Cuiabá, o Cruzeiro no Mineirão, o Botafogo e o Vitória no Barradão, que também o Vitória ainda não perdeu em casa este ano, recebe o Palmeiras. Na tarde de hoje, tivemos alguns jogos importantes da Premier League. O Manchester City ganhou de 5-1 do Luton e conseguiu aí, pelo menos hoje, dormir na liderança do campeonato inglês, porque Liverpool e Arsenal jogam amanhã. O Manchester City tem 73 pontos e Arsenal e Liverpool ocupam a segunda e terceira posição com 71. Ainda hoje também tivemos uma vitória na Série A2 do campeonato. Velo Clube. O Velo Clube ganhou do Noroeste por 1-1 e conseguiu aí no placar agregado venceu o Noroeste, né? Venceu por 1-1. Mas conseguiu aí a classificação para... Ganhou a Série A2, né? Já estava classificado. Exato, o Velo Clube e o Noroeste, né? Os e aí dois hoje foi estão, mas a grande final. O Velo foi o campeão. Do Paulista A2. Tudo bem, então Velo Clube, o pessoal de Rio Claro, não vou falar a cidade toda, mas o pessoal de Rio Claro do lado do Velo Clube é campeão estadual, vai para a Série A do ano que vem. Diga, PDV. James Rodrigues de colete, nada muda no São Paulo para a segunda etapa e pelo que eu tô vendo aqui também o Fortaleza volta igual. Fortaleza volta igual. Alexandre Pretzel, a Marcela trouxe a informação que o Kaiser está voltando para o Fortaleza. E aí, será que volta para ser titular? É um jogador que se machuca muito, né? E é um cara que nunca jogou em time grande. Fortaleza é um grande do Nordeste, mas do Brasil não é um grande, né? Então vai voltar para onde ele tinha contrato. É um jogador que parece que tem algumas polêmicas. Não, ele jogou num time grande, jogou no Atlético Paranaense, onde ele não foi mal, não. Então é um goleador. Então com a saída do Thiago Galhardo, que foi pro Goiás, o Renato Kaiser retorna para reforçar o time do Fortaleza. Lembrando que os jogadores podem fazer até 6 partidas por um time para trocar de time na mesma divisão. Então é isso que vai acontecer. O Kaiser fez o gol pro Criciúma, ajudou o Criciúma, mas volta pro Fortaleza. Os dois times não mudam. Até me surpreende o Fortaleza voltar com a mesma formação. Praticamente não conseguiu sair de trás. E o São Paulo eu tiraria um zagueiro e colocaria o Rames para ter um pouco mais de chegada do meio para frente, mesmo que o João Ricardo tenha sido melhor em campo, com 3 defesas importantes em chutes de fora da área, meu caro Felipe Melo. Sabe o que vai acontecer, Pretzel? Se o São Paulo tomar um gol do Fortaleza, aí ele vai chamar o Rames e vai colocar o Rames. É isso. Nesse ponto você tem toda a razão e aí a galera vai ficar incomodada se isso realmente acontecer. Muito bem, vai rolar a bola o segundo tempo de São Paulo e Fortaleza, na voz Rogério Assis. Rolando o segundo tempo no Morumbi. Rogério Assis. Eu e você ligados pela mesma emoção no futebol, na Rede Bandeirantes de Rádio. São Paulo tenta a primeira jogada, bola aberta na ponta, Titi corta, rebote Luciano, calcanhar, Alisson domina pela meia direita, atrás o toque Igor Vinícius, bate mal na bola, Zé Wellison ganha para o Fortaleza, toca na ponta para Iago Pikachu, marcado por Diego Costa, inicial trava Diego, a bola foi para fora, ela bateu por último no pé do Diego Costa, nem o Bandeira nem o árbitro viram. Lateral para o São Paulo, 40 segundos começando o segundo tempo, 0-0, domina aqui atrás, Diego Costa, devolve a bola, vira a bola para o Arboleda, toca para meia direita jogada, para Ferrarese, a Igor Vinícius, encosta na ponta direita, já pede a marcação adiantando a jogada, Ferrarese recua para o goleiro Rafael na grande área, toca de volta a bola para Ferrarese outra vez, pressão do Marinho, domina Ferrarese, lança Luciano na fogueira, toca à frente, ganha a jogada pela meia direita, o zagueiro Titi correu para dentro da grande área, Marinho empurrado, caiu. A arbitragem não marca a falta do Luciano. Domina Luciano pela meia direita. Vira a bola para o Alisson. Sai do Zé Wellison. Igor Vinícius. Tenta a bola com o galopo do meio campo. Volta Pochettino. Toca para João Ricardo. O goleiro seca o pé e domina e vem com ela. 1 minuto e meio, segundo tempo. Já domina João Ricardo. Levanta a bola para a ponta esquerda. Bruno Pacheco no peito, tentou o passe da ponta, Alisson recupera para o São Paulo, já recua, vira a bola para Ferrarese, vai tomar a frente, Rafael domina, toca na esquerda, Diego Costa, a pressão do Pikachu em cima, dominou, Diego, tocou para fora, a bola pela linha lateral.
não tem retrovisor, né, Paulo do VAR? Não viu chegando o adversário, né? Exatamente, né? E acaba forçando o erro a equipe do Fortaleza do time do São Paulo. Consegue se manter no ataque, ninguém mexeu por enquanto. 0-0, começo de segundo tempo no Morumbi. Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN no Star Plus. Assine já, solte o seu grito de gol. Iago Pikachu na cobrança de arremesso lateral na grande área, se mexe pedindo bola. Lucero já saiu dela, bateu na ponta, a bola bateu desviada na marcação do São Paulo, toca à frente, Arboleda cabeceia, tenta o zagueiro Brits, Alisson pega a sobra para o tricolor, toca na sua grande área, dá Ferrarese, pressionado, dá no meio, para Galopo, calcanhar tentou, conseguiu tocar a bola, para Caleri, limpou o primeiro, Alisson na direita dispara, é para ele a bola curta demais, Tite, o zagueiro toma a frente, mas ganha na sobra, Igor Vinícius, já sai do Tite, Luciano, Tite de bico para trás, bola volta fácil para João Ricardo, sozinho o goleiro do Fortaleza, ajeita com o pé para jogar tranquilo aqui dentro. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Chegamos a 2h40, segundo tempo, levanta nessa bola na ponta, Brits vai no peito, Diego Costa com categoria. Põe no chão, lança do ladinho pro Arboleda que vira a bola para Ferrarese, aberto na direita. Na hora de fazer a troca do fluido, de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Para a Flua, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Alô, Luciano Fatioli, na Baixada, grande abraço, Fatia. Já fez lá a sua natação, agora está aprendendo a surfar. Comprou uma prancha de 40 metros por 22 de largura. Grande figura. Tá agora surfando lá em Santos. Nosso Luciano Fatioli, quando ele entra no mar, sai todo mundo. 3,5 segundo tempo. Toca na ponta Pacheco, tentou Marinho, nada de falta. Tomou Ferrarese, lançou Igor Vinícius. Na área, Caleri de cabeça para trás, com dificuldade, a bola não chega. Rebate Brits, ela volta a ser do São Paulo para Diego Costa. Ainda na meia esquerda, aos 13,5 segundo tempo. Acha na direita, Abertão levantando o bração e já pedindo Igor Vinícius. Vai tentar driblar, 2 em cima dele, vai ter que recuar a jogada. São Paulo começa a bola pela meia direita. Quase 4 de jogo neste segundo tempo. Arboleda com ela, passa na ponta, Alisson lançando pela minha direita, tendo passe para Chico, travou, Marinho, rebote do Fortaleza, bateu aberto na canhota, puxa a bola, levou o tranco por baixo do Pablo Maia, nada de falta. Foi falta. Agora também o seu Foi Alex falta, pegou branca não. do Marinho, ele só vai dar falta se sair um pedaço do corpo do Marinho. O Alex quer ser o novo Leandro Voaden, né? Que não dava falta também no início de carreira, depois foi elogiado, mas tem falta, tem que marcar, falta clara no Marinho. 4 minutos do segundo tempo, carrega Luciano meia direita, dá pro Alisson, entrega a bola de volta Luciano, Ferrarese, dá pro Alisson, Paulo troca passes, passe errado Luciano, volta a bola, vai desviada, toca no Hércules e vai para fora, é lateral, defesa do São Paulo, vem vibrar com o preço baixo, a qualidade do Tenda Atacado, pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com o cartão Tenda. São 4,5 segundo tempo. O segundo começa como o primeiro, com o São Paulo tentando achar um espacinho para atacar. Pikachu de cabeça, uma casquinha para fora, banda dessa bola pela linha lateral. Em arremesso, ataque do São Paulo. Já cobra Michel Araújo, entregando curta para Galopo. Marca em cima dele, Pochettino. Para trás, vira Pablo Maia entregando Diego Costa, que devolve a bola para o Arboleda. É a tônica do primeiro tempo que a gente vê no comecinho do segundo. Vem o toque, Bandeirantes marcando. 5 minutos, segundo tempo. Galopo, Michel, Galopo no meio. Para Caleri, passa por ele, fica para João Ricardo. Tem falta do Pochettino que vai tomar. Vai é o Pochettino? Já tem o amarelo. É o Pochettino, vai tomar vermelho. Ou é o Brits? É o Pochettino. O Pochettino já tem amarelo. Ele tá dando pro Brits. Tem a impressão de Brits. Ah, perfeito. Os dois estavam na jogada, mas é o Brits quem põe o pé e comete a falta no Galopo. O Pochettino saiu desesperado, tomando as dores, Paulo do Vale. Exatamente, né? E olha, é uma conferência ali. Não era para cartão desse exagero todo, viu? O Brits pisa no chão. E aí o Galopo pula. Certo? Então, assim, ó, o árbitro ele tá meio perdido. O PDV veio aqui na cabine antes de abrir a jornada e me falou: esse árbitro é o primeiro jogo dele da Série A. Ele tá sentindo a pressão. Ele quer mudar o estilo de jogo, ele tá deixando o jogo correr solto com faltas que ele deveria marcar, faltas claras. E as que ele não deveria, mais uma vez, ele prejudica o Fortaleza. Não é lance para cartão. 6 minutos do segundo tempo. São Paulo tem falta aqui do lado esquerdo. Igor Vinícius e Michel Araújo próximos da bola para grande área os zagueiros do São Paulo. Arboleda, Ferrarese, Diego Costa. Lá dentro já estão Galopo, Luciano e Caleri. Chance para o São Paulo, 6,5. Segundo tempo, Morumbi com 0-0. Enroscado para o tricolor essa falta. Michel saiu da bola. Igor Vinícius, pé direito na bola. Levantou para o gol de cabeça. Tirou com o Ceviche. A bola sendo rebote. A Arboleda cabeceia lá dentro. Tentou tomar na jogada Diego Costa. Recupera pela ponta. Já toca com o Ceviche. Vira para Pacheco. Toca para Marinho. Domina pelo meio campo. Tentou a finta. Travado. É falta do Alisson nele.
Vem cartão pro jogador do São Paulo, nada de cartão. Cícero Pompeu de Toledo, a bola rola, o relógio não para. São 7 minutos, é o segundo tempo. Placar da primeira rodada do Campeonato Nacional aqui 0-0. São Paulo e Fortaleza, Marcela Souza. No Maracanã, o Bragantino vira o placar. Eduardo Sacha e Thiago Borbas marcam e o Bragantino ganha fora de casa até o momento, 2-1 em cima do Fluminense. Nova falta marcada na esquerda, tá caído Bruno Pacheco, levando a mão no tornozelo esquerdo, Paulo do Vale. E o departamento médico do Fortaleza já em campo justamente para prestar o atendimento à camisa 6 do Leão do Pici. Jogo parado, o torcedor daquela vaia por aqui por conta, imaginando que pode ser uma cera do jogador do Fortaleza. Tudo igual, 0-0, e o Carpini conversa ali com o auxiliar. 10h15 da noite, marcando o quinto sinal da Rede Bandeirantes de Rádio. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil. Se é Sil, pode confiar. O Igor Vinícius deu um pescoção no Bruno Pacheco. Falta para cartão, né? Essa ele não deu. Então, assim, o critério dele tá mal estabelecido. Ele tá assim confundido sozinho, o árbitro Alex Stefano, que eu gostaria que fizesse uma boa arbitragem, mas ele tá deixando de marcar faltas e errou agora, não dá cartão pro Igor Vinícius. Um abraço, Luiz de Almeida, lá pertinho de São José do Rio Preto, lá no seu sítio. Grande abraço. Só ouvindo o piado da Coruja. Um abraço, Luizinho de Almeida. Hércules domina a jogada pela meia direita. Aperta na marcação, time do Fortaleza. Dá para Pikachu, que já recua. Toca com o zagueiro Brits. Galopo daquela pressionada. Brits toca a bola para Pikachu na fogueira. Vai tentar fintar. Sai do Michel. Toca na fogueira, vem Caleri. Já perdeu pro Hércules. Belo come. Sai do Pablo Maia. Olha a categoria do volante Hércules. Põe no chão e joga aberto na ponta com o capitão Titi. 8h30, segundo tempo, 0-0. Pacheco levanta a bola para canhota. Ela bate na barriga do Luceiro. Vem Arboleda. Marinho pressiona. Arboleda grandão. Vai chegar Luceiro, gira Arboleda. Opa! Aí Luceiro passa o rodo no Arboleda. É falta marcada. Eu não consegui ver daqui. Se pegou com essa força toda. O árbitro viu de perto e já levantou amarelinho nessa, Paulinho do Vale. O terceiro para a equipe do Fortaleza, então, nenhum para o São Paulo até aqui. Agora Luceiro, então, camisa 9, amarelado. Esse foi correto. Ele pisa no pé esquerdo do Arboleda. Então, na realidade, no pé direito. Então, foi um cartão bem aplicado. Dos três, o único bem aplicado para o Fortaleza. Todo dia é dia de brilhar. Ativar umas promoções diárias da Estrela Bet. Siga @Estrela Bet no Instagram e aproveite. Chegamos a 9h30, segundo tempo, placar de 0-0. Morumbi, placar de São Paulo e Fortaleza abrindo o Brasileirão para os dois. Igor Vinícius na ponta, foi tocado, é falta marcada. O árbitro para agora toda a falta contra o São Paulo, pressão para cartão amarelo, mas nenhum cartão foi dado até agora. Alô, Arlindo Rossi, em Fronteira, nas Minas Gerais. Audiência Bandeirantes do Brasil inteiro, com quase 10 de jogo no segundo tempo. Permanecemos com o placar de 0-0, nada interessante para o São Paulo. Michel hoje na jogada, já escapou do Brits, no meio Caleri, Luciano fecha, ele parou a bola. Brits se antecipa, em Pikachu na bola, Michel hoje empurrou ele. Aí a falta marcada, é bola para o Fortaleza jogar. Conte com a qualidade Steel para o trabalho no campo. Acesse steel.com.br e confira. Onde tem agro, tem Steel. Michel Lopes na mesa de som. Com Beto Rebeck na central técnica, marcam. No Cícero Pompeu de Toledo, a bola rola, o relógio não para. 10 minutos do segundo tempo. Placar do Campeonato Brasileiro, largando o Campeonato Nacional essa noite aqui no estádio do Morumbi. São Paulo, Fortaleza, 0-0, Marcela Souza. Bragantino segue pressionando para ampliar o placar no Maracanã. De virada, 2-1 sobre o Fluminense. Lançado na ponta, Luciano, nada de falta, ela bateu nele, Luciano caiu com a bola, ela foi para fora, lateral pro ataque do Fortaleza, já cobrando, Pacheco, dá para Marinho, devolve a bola, sai atrás, comprou do Pacheco, já recua a bola pelo meio campo, Hércules, volta a bola, toca no meio, Zé Wellington, dá pro zagueiro Kusevich, levanta no cômodo, vem Pochettino, cabeceia para trás, Ferrarese, Arboleda dá um golpe de karatê, tira a bola, Hércules pega a sobra, volta Pochettino, Hércules, levanta a bola, chuta, prensa em cima dele, volta na marcação, Pablo Maia, vai na bola, siga o ponto, Pablo Maia, esse Michel Araújo do teu time, ele deixa a bola para Michel Araújo, entrega de volta com Pablo Maia, toca na meia, dá pro Alisson, tem liberdade no meio, Caleri na direita, bem aberto, Igor Vinícius, a torcida se anima, vem Igor Vinícius, pedalou, vem Pacheco, ele parou, brecou, levou o tranco, recuou pro Alisson de volta pelo meio, vira, Luciano de costas para o gol, faz o pivô, toca na canhota, vem bem aberto o Diego Costa, o zagueiro Costa, pro pé direito, vai levantar na grande área, Luciano tenta o zagueiro, sobe de cabeça, tirou da grande área, Titi, Ferrarese na tombada, pra tomar, toca forte, a bola vai pra fora, no esforço não conseguiu.
conseguiu pegar. Em lateral, defesa Fortaleza, lado esquerdo. Em Catanduva, o São Paulino João Marcelo Porcionato está lá acompanhado do corintiano Evandro Belo. Que coisa, um corintiano e um São Paulino. Belo é corintiano, o João Marcelo é São Paulino. Estão ligados na Rede Bandeirantes de Rádio. 12 segundo tempo, Alexandre Pretzel 0-0. O segundo começa como o primeiro, né, Pretzel? Começa. Um jogo muito truncado, sem muitas alternativas ofensivas de lado a lado. São Paulo vai mexer. O Carpini pediu pro auxiliar lá chamar alguém, PDV. E o Fortaleza também. Daqui a pouco Moisés e Machuca e Rames vem aí no São Paulo daqui a pouco. Ah, por isso que a torcida se manifestou. Rames vem também. Já vai trocar o técnico do São Paulo. Chega de sofrência na obra. Se tem produtos Tigre, tá tudo certo, tudo Tigre. Vamos para a primeira mexida em Quen. Saindo 11 Marinho, entrando 21 Moisés. Sai Marinho, entra Moisés. Saindo o camisa 22 Pikachu no Fortaleza para a entrada do 39 Machuca. Alteração dupla de Juan Pablo Voivoda no Fortaleza. As do São Paulo já. Vamos tentar ouvir a conversa ali do assistente que está pertinho do microfone. O Carpini chegou agora. Está falando com o Rames. Mas não dá, a torcida está... Tira um zagueiro, né, pro Canhão. Será que ele vai fazer isso? Eu acho que não. Mas não? Acho que não, mas eu tiraria um zagueiro. O que fez o Voivoda agora? Botou 3 atacantes. Ele tira o Pikachu, sai da ala. Mas aí tira um zagueiro, não piora pro São Paulo? Pois é, a gente vai ver quem é que vai virar o lateral aqui, ó, no time do Fortaleza agora. Essa é a curiosidade. Aqui na direita? Aqui na direita. É o Machuca que virou? Não, Moisés. Moisés vai ser ala pela direita. E é atacante. Mas ele continua com os 3 zagueiros. Pois é, sai ele é Galopo atacante. no São Sai Paulo. Galopo. 8 Galopo. Não tira. Para a entrada do Rames 55. Eu tiraria o zagueiro, mas ele tira o Galopo, que fez uma partida comum. Esperava mais. Ou seja, não fez diferença, né? Não fez. Se não tivesse entrado, não ia fazer diferença também. Mexe o São Paulo. Rames Rodrigues, que a torcida e o Pretzel queriam estar no jogo. Queriam porque o cara deveria, né? E devia entrar jogando, claro, né? Agora o Voivoda abre mão do Moisés, que é um atacante bom para jogar de ala. Não sei, né? Ele deve saber o que faz, né? Tá um tempão lá no Fortaleza, mas Moisés é bom do meio para frente. Domina a bola, Rames Rodrigues. O Alisson travou com ele, botou essa bola pra fora. 14 segundo tempo. Rames pega a bola e arremessa. Dá na esquerda a jogada. O Caleri vai na bola, vem Zé Wellison. Cai Caleri, nada, ele falta o Zé Wellison. Brits tomou, dá pra Moisés, dispara na ponta, Pochettino. Lançado, vai no fundo. Toca Luceiro, tira, tomou um sarrafo por baixo do Pablo Maia. É falta marcada. Vamos prestar atenção aqui da cabine, o Alexandre Pretzel, ó. O Moisés tá bem adiantadão aqui, aí a linha de 4 continua. Continua, o Zé Wellison vira marcador aqui pelo lado, ó. É que tá junto com o Brits. Por isso os 2 volantes estão mantidos. Vamos ver, vai ser um jogo de xadrez, não é clichê não, é uma verdade. E o São Paulo continua com seus 3 zagueiros. Domina o goleiro João Ricardo, pé direito, levanta essa bola pra ponta. Sobe de cabeça Pacheco, já dá no fundo. Machuca aqui, Arboleda primeiro. Chega e dá o bicudão, manda essa bola pra fora pela linha lateral. Com amortecedor HG Nakata, você chega mais longe. Sabe por que não é? Porque é Nakata, é tudo azul pela frente. No Cícero Pompeu de Toledo, a bola rola, o relógio não para. 15 minutos é o segundo tempo. Primeira rodada, Brasileirão 2024, 0-0 para São Paulo e Fortaleza. Marcela Souza, ó o Rames Rodrigues, na meia direita, Rames, dá no fundo, Igor Vinícius passa ao lado, pede, dá a primeira, segunda pinta, recua, Rames de volta, Zé Wellison vem no carrinho, trava Zé Wellison, bola espirrada, volta para Diego Costa, cabeceia no meio, vem no peito, ajeita Pablo Maia, toca de volta ela para Rames Rodrigues, Caleri se enfia na grande área, fecha Luciano, Rames domina, toca a bola para Michel de volta para Rames Rodrigues de primeira, curto, com Pablo Maia, dispara pela ponta, Michel Araújo, é lançado nas costas da marcação, Brits Barca, domina Michel, encara, olhos nos olhos para tentar passar pé sobre a bola, do que domina, já recua, entrega de volta a bola para Pablo Maia, ele volta para o Arboleda, aqui 0-0, Marcela Souza. Superliga Feminina decidida, final vai ser decidida entre Minas e Praia, ou pela 5ª vez consecutiva. O Minas tem 3 títulos e o Praia ganhou na última edição. Lançado na direita, Moisés domina, vem Fortaleza, marcado, Trivelinha na canhota, Machuca, tá na área, limpou, bateu, prensada, escanteio.
Escanteio no contra-ataque do Fortaleza. Com a defesa do São Paulo. São Paulo ataca e escancara a defesa, Paulo do Vale. É na primeira de Moisés e Machuca. Entraram agora há pouco na partida. E o próprio Machuca, depois do corte providencial, se prepara para a cobrança do escanteio para o Leão do PC. O Michel Araújo cansou. Claramente cansado agora. Não consegue mais fazer o vai e vem. Aí abre um buraco aqui do lado direito. Escanteio, Machuca para fazer a cobrança. Para a grande área, os zagueiros. Titi pede levantamento. Pacheco de cabeça para a grande área. De cabeça tira, aqui atrás da marcação. Ferrarese. Insiste Pacheco cometendo falta. Ele usa o braço e comete a falta. A arbitragem para marcar. É o time da Bandeirantes escala de pronto, mostrando para você todas as emoções na primeira rodada do Campeonato Nacional. Gabriel Betting no digital, com Alain Marcel nas imagens, com todo o nosso time de externas, com o maestro Daniel Chingotti, com ele, Marcos Mesquita. O que é, Carpina? Você gritou e só gesticulou? É rádio, Carpina. Fala alguma coisa aí pra gente, meu filho. Ele vai chamar um jogador aqui agora, ó, Canhão. Olha lá. Eric e o William Gomes. 17 minutos e meio. Vai tentar a fita pela ponta. Igor Vinícius marcado. Já recua, devolve. A bola começa com Ferrarese. Já mais duas trocas do São Paulo. Pretzel. Tira um zagueiro. É isso que eu quero. Não sei se ele vai tirar. Mas talvez tire o Luciano ou o Michel Araújo aqui. E coloque alguém para fazer a ala esquerda. Porque o Michel cansou muito agora. A Arboleda pega a sobra aqui atrás com o time do São Paulo. Domina marcado. Passa para a sua bola. Volta para Ferrarese. Toca na ponta. Passa pelo Rames. Fica para Zé Wellison. Domina marcado. Aí o Carpini com educação pediu atenção do seu time. Você ouviu? 18 minutos. Segundo tempo 0-0. A Braspress, a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha suas encomendas internet até entrega totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas. Já mais duas trocas do São Paulo. Chegamos a 18,5 segundo tempo. Pode tirar o Alisson também, que tá sem função, né? Não arma, não marca, correu muito no primeiro tempo, aliás que ele faz bastante, mas jogar que é bom não. Lembrando que cartão amarelo não é motivação que ninguém do São Paulo tomou cartão. Exatamente. Né? Tem ninguém pendurado. É questão tática. Esse William Gomes é bom, é da base, é bom jogador. Carrinho na bola, Pacheco tira, voltou para Rames. Rames domina, Carrinho toca para trás para Ferrarese, devolve a bola entregando para o Arboleda do outro lado. 18,5 segundo tempo, segue 0-0. O 0-0 teimoso, São Paulo pressiona. Vem pela ponta esquerda, Michel Araújo lança no meio para Pablo Maia, devolve a bola para Diego Costa. Braspress, a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha suas encomendas internet até entrega totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas. Cabeceou para trás o Brits, sobra do São Paulo na grande área. Para trás, Michel Araújo, a cadeira, ele chegou caindo. Michel Araújo, não houve pênalti, não. Eu não vi. Titira sobre o zagueiro, manda para fora pela linha lateral. Eu não vi pênalti, não. Vamos para as mexidas do São Paulo. Enquanto isso, o VAR aproveita para verificar o que para mim não aconteceu. Paulo do Vale. Para mim também não, Canhão. Inclusive o Caleri e o Michel Araújo quase que disputaram a mesma bola, acabaram se atrapalhando por ali. Na sequência, o Caleri desequilibrado tentou cavar um pênalti na disputa com o Brits. E no aguardo da placa, agora sim, ó. Saindo 15, Michel Araújo. Para a entrada, então, do 39, William Gomes. William Gomes entrando com a 39. Saindo 2, Igor Vinícius. Para a entrada do 33, Eric. Tirou os dois alas. O Michel tinha cansado, estava exausto. Chamei a atenção há pouco. Fez um primeiro tempo muito bom. Segundo, ele morreu. E o Igor Vinícius tirou também. Então a gente vai ter o William na ala esquerda. Sai o arremesso, William Gomes. Caleri não tem impedimento em lateral. Levantou o Luciano, tentou, Titi tirou. William tentou, cabeceou, Luciano não acompanha. A bola vai forte. Caleri inteligente apareceu para receber arremesso lateral do William Gomes. E não tem impedimento em lateral. A defesa do Fortaleza estava vacilando. E essas mexidas, Pretzel, 20 segundos tempo. São dois alas agora. E não é professor Pardal. Ele põe dois atacantes de alas. O último que eu vi fazer isso foi o Ivo Wortmann do Curitiba. Isso em 2001. 23 anos atrás. Vamos ver se dá certo. Vai apertar de novo Moisés com o time do Fortaleza. Limpou dois marcadores, tentou tomar, recupera a bola, recua. Toca, Pochettino, a Lucero, no peito, bateu no canto, é gol! Gol! É do centroavante Lucero. Na direita, Pochettino sai da marcação. Levanta a cabeça e põe dentro da grande área. Lucero bota no peito e de voleio manda no chão. Ela toca na lateral da rede, na parede do lado de dentro da casinha, pertinho da trave, do lado de dentro é gol. 1-0 pro Fortaleza, Lucero. Fortaleza. São Paulo 0, Rafael, não tem jeito, tá feito.
1-0, Fortaleza, Paulo do Vale. Segundos depois das alterações de Carpini nas alas. E aí o São Paulo, que parecia meio distraído, viu essa descida rara do Fortaleza na felicidade do Pochettino, que coloca no peito do Lucero, camisa 9. Mata a bola, finaliza cruzado sem chance para Rafael. E aumenta a pressão sobre o técnico Thiago Carpini. O Fortaleza abre o placar no Morumbi, 1-0. Alexandre Pretzel, Lucero escondidinho no jogo, mas quando cai o cara resolve. 1-0 Fortaleza, Pretzel. Perfeita observação, Canhão. Tava sumidaço do jogo, tomou um amarelo merecido, mas fez um golaço. Golaço de centroavante. E o São Paulo com 3 zagueiros, Diego Costa fora do lugar, o Arboleda olhando para o céu e o Ferrarese tendo que sair da direita para fazer a cobertura. Golaço, mérito total do centroavante. 1-0 Fortaleza. Pacheco rebate a bola e manda para fora, linha lateral, arremesso para o São Paulo cobrar. 10h30 da noite, marcando o quinto sinal. Na direita, Eric vai na linha de fundo, vai tentar driblar. Prendeu com 2 em cima, Pacheco carrega a bola, mandando para fora pela linha lateral. Arremesso, é bola do ataque para o time do São Paulo cobrar. Tem muita pressa, o tricolor tá apanhando em casa. Lateral já foi cobrando, bola aberta com o zagueiro Ferrarese. Domina o zagueiro, levantou na grande área pra Caleri, cabeceou, ajeitou na primeira, tenta a segunda, defesa corta aqui atrás, a cabeçada, tira Moisés, sobra na ponta, William Gomes ganhou, travou Moisés, escanteio São Paulo, Paulo do Vale. Na primeira participação do William Gomes, e o Moisés, atacante também ajudando na defesa do Fortaleza, faz essa função, escanteio São Paulo, vê a mesma bola. A torcida vai junto para dentro da grande área do Fortaleza para empatar o jogo. 1-0 Fortaleza. Rames levanta mal, defesa corta, pior ainda. A bola sai da grande área. Pablo Maga pega a sobra e recua muito mal no meio. Seria pro Alisson. Vem contra-ataque. Pochettino para Machuca. Mano a mano, vai no fundo, ajeitou, bateu cruzado, longe do gol. Perde o contra-ataque o time do Fortaleza. Alexandre Pretzel vai bater, desespero ainda maior no São Paulo. Se com 0-0 já estava ruim, com 1-0 então Pretzel. Desespero, ele continua com 3 zagueiros e 2 volantes. Eu duvido que ele tenha treinado o menino William Gomes de ala. Eu duvido. Se é que ele treinou isso, então é o seguinte, ele imaginou um negócio muito diferente do que o São Paulo está acostumado, né? William Gomes é bom do meio pra frente, lá dentro da área, de ala, perdidaço na marcação aqui. Alisson pro Eric na meia direita, limpou, vem Zé Wellison, travou, tirou Zé Wellison. Recuperação Pablo Maia do carrinho, tira aqui atrás o Hércules. Dá Pochettino, passa Lucero. Pochettino dá o primeiro, dá o segundo drible, leva o pontapé. Hércules da bola, falta marcada em Pochettino. O árbitro não vai dar cartão, apenas marca a falta. Braspress, a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha suas encomendas de internet até entrega totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas. Um abraço para Fernandópolis, ligados na difusora lá do São Paulino da Araújo. Na audiência, o Sandro, o Ciro Tomás, na maior rede de rádios do Brasil. Seguimos com 0-0. Libertadores, aliás, com 1-0 Fortaleza. 1-0 Fortaleza. Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN. É no Star Plus. Assine já. Solte o grito de gol. Quem soltou o grito de gol aqui foi o Fortaleza. Moisés da canhota, passe com o Bruno Pacheco. Encostou Machuca. Partiu Bruno Pacheco. Na área, a bola muito alta. Tirou defesa de cabeça Diego Costa. Rebate. William Gomes pega a sobra. Vai embora o menino. Vem pra cima do Zé Wellison. Já passou pelo meio, levou uma trombada, caiu. Nada de falta. Seguiu. Sobrou na mão do garoto uma bela de uma bucha também, né? Levantou Zé Wellison de cabeça, corta Ferrarese. Morumbi, a bola rola, o relógio não para. São Paulo ataca, Alisson com Eric na meia direita, tentou o passe para Rames, Rames de volta a bola para Eric, cortou para canhota, levantou, passou, ajeitou, William Gomes perde a esquerda, bateu, espalma João Ricardo! William Gomes dominou, mandou um canhão, João Ricardo mandou para escanteio, Paulo do Vale. E agora cai sentindo câimbras e recebe o auxílio do próprio Jonathan Caleri no momento que vai mexer o Fortaleza, ó, saindo o camisa 17, o Zé Wellison, para a entrada do 28, Pedro Augusto. Pedro Augusto foi revelado pelo São Paulo, inclusive perdeu o pênalti que o Fortaleza poderia ter conquistado a Copa Sul-Americana. Saindo também o camisa 35, Hércules, para a entrada do 88, Lucas Sacho. O São Paulo tem escanteio com Rames. Tá com os 2 volantes aqui, cansaram. O Hércules está voltando agora, muito bom jogador. Fez um primeiro tempo fraco, melhorou no segundo. José Ellison a mesma coisa. Então troca por causa do cansaço
para aumentar o poder de marcação e o físico também no meio, meu caro Rogério Assis. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Rames Rodrigues bate escanteio para o São Paulo, pé esquerdo, ponta esquerda aos 26,5 do segundo tempo, 1-0 Fortaleza ganhando no jogo no Morumbi. Rames para a bola, levantou pro gol, para a bolida, cabeceou no chão, tirou um pouquinho, a bola sai da grande área, Moisés dá um bicudo, ela cai no ataque, Machuca na corrida, ele com o Alisson, Machuca é muito rápido, Alisson foi tocado, é falta marcada. Sorte do Alisson que ele foi empurrado pelo Machuca. Rafael já bate a falta, cobrando com pressa. O tempo da Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs. Está na sua vida, está no Tenda. 27, segundo tempo, caminha Eric na direita, marcado por 2, bate na bola, toca na marcação. Sacha vem para tomar, chuta, ela bate do Eric. Volta na ponta, tá Pacheco, vai tentar tirar, bateu na bola. Marcado pelo Eric, foi para fora direto pela linha lateral. Arremesso, Fortaleza, defesa. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos. Sil, se é Sil, pode confiar. Um abraço, Lucas de Souza, narrador. Um abraço para Campinas. Alô, Lucas. Grande abraço. Hoje abrindo o quadrangular final, semifinal da A3. Grêmio Prudente venceu o São Bernardo em Prudente 2-1. A minha Votuporanguense empatou em Porto Feliz com o Desportivo Brasil. Sábado que vem o jogo de volta lá na Arena Plínio Marinho. Votuporanga vendidos antecipadamente 30 mil ingressos, Pretzel. 30 mil antecipadamente. Vamos ver para quanto vai a venda total. 28 minutos e vamos jogar a Série A2 ano que vem. Sobe de cabeça na marcação, zagueiro Titi, bota essa bola para fora pela linha lateral. 28, segundo tempo. Eric tem pressa para cobrar. Já arremessa, toca Luciano. Dá pro Eric, tentando balançar, toca na bola e manda para fora aqui na marcação. Lucas Sacha, toca ele bico, mandando para fora, aí que ele já pega e já arremessa. Toca atrás, já as duas finais vão ser feitas. Trocas finais vão ser feitas pelo Thiago Carpini. Rames pro Alisson, limpou o primeiro marcador, sai da jogada, toca no meio, dá com o Pablo Maia, tomou pressão do Pochettino. Arboleda vira a jogada, ele termina para a ponta esquerda, atravessa, acho que agora ele vai desfazer. É a última chance de desfazer o esquema com 3 zagueiros. Eu tiraria o Ferrarese ou o Diego Costa, pode escolher qualquer um dos dois, e tiraria o Alisson para colocar o André Silva e o Nestor, né, PDV? Acho que é o Nestor, né? O André Silva é um. Lá vem o Eric na grande área para Caleri, tentou a bicicleta, já chegou caindo o Caleri. Ele vai reclamar do árbitro. O que ele queria fazer? Ele queria dar uma bicicleta com o cara do lado dele. Só se desse licença o zagueiro do Fortaleza, né, Paulo do Vale? Deixasse, né? O PDV tá trocando a bateria, dá pra ver daqui agora. O PDV... Ah, bom, assustei. Você falou que o PDV tá trocando a bateria. Não é a dele, né? Não, a bateria do equipamento. Tô trocando a minha. Que a dele própria... Tô de volta. Exato. Não termina nunca. Não, é que a experiência de repórter. Eu olhei pra ele tava mexendo na hora, por isso que eu falei. Tô te ajudando, viu, PDV? Muito obrigado, viu? Ó, bate o desespero aqui, mas deu tudo certo. Já tá com a bateria nova, PDV? Já estou renovado. Que saudade do tempo que eu tinha bateria nova. 29... Você também, Fred? A minha já é usada há um bom tempo, né? Deixa quieto, vai. 29, segundo tempo. Vamos fazer propaganda contra, não. Bola aqui atrás, Ferrarese. Dá pro Alisson de novo. Pressão do Machuca. Pablo Maia na ponta. Luciano tá na área. É agora, não é agora. Ele chegou e bateu ainda no Kusevich. E vai tomar cartão, Luciano. Ele erra a bola e chuta o zagueiro, Paulo do Vale. E toma o primeiro cartão amarelo pro São Paulo. E fica ali cara a cara com a arbitragem do Alex Gomes e Stefano. E toma o cartão amarelo, então, o Luciano, no momento que Carpini faz as últimas alterações do São Paulo. Talvez as últimas dele como técnico do Tricolor Paulista. Que isso? Pois é. 25, saindo Alisson. Entrando 11, Rodrigo Nestor. E o André Silva vai entrar com a 17 no lugar do Luciano, que acabou de tomar cartão amarelo, sai com a 10. Ele vai morrer com 3 zagueiros. Eu acho que essa do Luciano pode ter sido agora com o cartão do Luciano, mas ainda assim eu não tiro, que é o cara que chuta para jogar ao lado do André Silva e do Rames e do Caleri. Então é o seguinte, ó, ele se mantém com os 3 zagueiros, mas tirou o Alisson, que não fez nada no segundo tempo, pelo menos isso, né? Todo dia é dia de brilhar. Ativaram as promoções diárias da Estrela Bet. Siga @Estrela Bet no Instagram e aproveite. 30 minutos e meio do segundo tempo. Fortaleza vencendo a primeira fora de casa, começando bem o Campeonato Nacional. São Paulo, por enquanto, tomando uma cacetada em casa. Arboleda de voleio, toca a frente, André Silva tenta. No peito, Rames com a cabeça, devolve a bola, André Silva. Toma a frente, a marcação com o Pochettino. Belo giro do Pochettino. Recua, Sacha na direita. Moisés vai fazer o segundo. Trupicou na bola, recuou.
perde a frente, Rames na travada, toca com o Cibite, a bola volta no São Paulo, Pochettino recupera, nesse bate-rebate ele toma, ganhou, depois é tocado por baixo, William Gomes fez a falta, a arbitragem diz que não, vantagem pro São Paulo, vem Nestor, adianta demais a bola e bate mal pelo meio. São Paulo tomou agora um susto, só não tomou o segundo que o Moisés tropicou na bola. O William Gomes não sabe o que ele marca. É um menino bom do meio pra frente, como o Alan ele tá perdidaço. Se o Fortaleza forçar um pouquinho desse lado, faz o segundo gol. Mas se não fosse a tropicada do Moisés... Exato, ele faz o segundo gol. O menino entrou numa fria aqui. Entrou numa fria, ele é bom, mas tem que jogar lá dentro da área. Nestor para Rames Rodrigues, se desmarca pelo meio André Silva, Rames vira a jogada lá do esquerdo, até o William Gomes, toca do lado para Rodrigo Nestor de novo, balança de um lado para o outro, sai do Brits, devolve a bola para Diego Costa, 32, tem jogo ainda, 1-0 Fortaleza, Rames no meio, André Silva tocado, sai da falta, gira, vem com o Ceviche, André já gira bem, é rápido demais, toca pelo meio campo, devolve a bola, puxa para o Arboleda, dele para Ferrarese, 32, segundo tempo, São Paulo 0, Fortaleza 1, Eric na direita, enfia Rasteninho, passe André Silva na prensada, Rames ia chegar, não chega, toque de bico, Oliveira, fez a quarta, ficou o Ceviche, ela volta aqui atrás com o São Paulo, para Arboleda jogar sozinho, conte com a qualidade Steel para o trabalho do campo, acesse steel.com.br e confira onde tem agro, tem Steel. Diego Costa na grande área para Caleri, passa na marcação, não chega, Rames Rodrigues, a defesa protege, Titi apenas escolta a bola para o goleiro João Ricardo pegar dentro da sua grande área. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. 32,5, quem tá chegando agora? 32,5, 1-0 Fortaleza. A gente tá vendo a falta lá. O São Paulo nesse momento tem Rafael, Eric e o William Gomes como alas, Diego Costa, Arboleda e Ferrarese. Sim. Aí tem Pablo Maia, Nestor e Rames Rodrigues, André Silva e Caleri. Esse é o time do São Paulo no momento. Um saladão, por enquanto, com um cheiro não muito William agradável. Gomes driblou, Moisés, vem embora o William, levantou na área pra ninguém, ela cai na direita, vai chegar Eric Pacheco, tira, manda a bola pra fora pela linha lateral. 33, segundo tempo, Eric para fazer a cobrança de arremesso lateral, Pablo Maia já se apresenta, dá bola com Pablo Maia, devolve na ponta, tenta Eric, o zagueiro tocou para fora, a bola vai sair em escanteio São Paulo, ufa, escanteio São Paulo, a torcida até respira aliviada, Paulo do Vale. E o Rames sai aqui do lado esquerdo de ataque do São Paulo, vai lá pro lado direito para cobrar o escanteio, São Paulo tenta o empate. 33 minutos e meio, Rames Rodrigues dá batida no escanteio, autorizado, levantou para Caleri, cabeceia na grande área, sobe de cabeça, rebate a defesa, ele bate e volta, Pablo Maia marcado pelo Machuca, já recua, dá o William Gomes que toca a bola com o Nestor de novo, do meio campo ele volta a bola pro goleiro Rafael. Na prevenção ele fez o certo, se perdesse a bola ia tomar o segundo. Rafael já vira com Pablo Maia que toca a bola para a ponta esquerda, para William Gomes, corre para a grande área, André Silva e Caleri, o William cruzou para Caleri, na frente, Brits corta, rebate e volta na ponta, rebate na defesa, ao contra-ataque, são 3 contra 2, Machuca, mano a mano com Diego Costa, ajeitou, bateu no canto, é gol! Gol! São Paulo ataca e ataca, e aí deixa a defesa aberta, no contra-ataque Machuca recebe na esquerda, entra na grande área e manda cruzado no chão, 2-0 pro Fortaleza, Machuca, 34 minutos do segundo tempo, Fortaleza 2, São Paulo 0, Rafael não tem jeito, tá feito. Currículos começam a chegar no Morumbi. Já posso ver o fax e o e-mail da presidência recebendo vários currículos. Paulo do Vale. Um final melancólico para o técnico Thiago Carpini, que toma o gol, vai para o banco de reserva, senta, fica batendo ali com as mãos na perna, se levanta e agora ouve o torcedor com gritos de burro. Dificilmente o Thiago Carpini seguirá no comando do tricolor paulista. Vamos ver se ele vai aparecer para dar coletiva. O Vojvoda fez o simples, o Carpini fez uma salada sem tempero e olha, com cheiro bem pouco agradável. E era aqui, ó, tava desenhado, nós falamos aqui. Se abriu o jogo, ele botou o Eric na direita, ficou com 3 zagueiros. O escanteio foi uma confusão, um erro de posicionamento e o Machuca teve muita calma para fazer o gol. Ao invés do lado direito, foi do lado esquerdo. Dava para escolher o lado.
2-0 Fortaleza, e o Carpini ainda ficou bravo, viu? A imagem mostrou ele no banco xingando todo mundo, quando ele deveria ter uma autocrítica que ele fez. Um saladão hoje muito ruim. Ferrarese na direita para ganhar o escanteio, ganhou, deu uma de ponta e curtiu o escanteio na direita para o São Paulo, ele vai para a grande área, Paulo do Vale. Exatamente, né? A bola explode no Bruno Pacheco e o Rames se prepara para a cobrança. 36 minutos e meio, correm para a grande área, Diego Costa e Arboleda se juntam a Ferrarese. Lá dentro André Silva também com o Caleri. Rames levantou, Sérgio Ricardo de cabeça com o Ceviche, quarta Pablo Maia na sobra, levanta a bola, dá um balão, fora! Ela passa à esquerda do gol, Paulo do Vale também desespero, né, Paulinho? É impressionante, né? Essa bola no balão do Pablo Maia, agora de novo sentindo câimbras por aqui o João Ricardo. Chega de sofrência na obra, se tem produtos Tigre, tá tudo certo, tudo Tigre. Vai trocar a última agora o time do Fortaleza. Exatamente, ó, saindo camisa 9, o Lucero, autor de um dos gols para a entrada do experiente Tinga, número 2. Vai entrar na ala aqui, o Moisés vai pra frente. Então é isso, agora ele põe um... Fecha tudo. Fecha tudo, ele vai botar um ala mesmo, que é da posição. O Tinga fez um campeonato cearense ruim, então perdeu a posição. Então ele põe o Moisés pra frente, põe o Tinga na ala e tira o Lucero, que fez um golaço. O gol da rodada até agora, dos 4 jogos, golaço do Lucero. 15 para as 11 da noite, os embalos de sábado à noite ruins. Sabia que torcedor do São Paulo. Eu e o PDV trocamos uma ideia ontem, eu cheguei para ele assim, ó, para domingo, tu pode gravar 3 manchetes e 2 boletins. Aí ele se virou e disse assim para mim: um frio, mas pode ser que eu passe um sábado pela madrugada. Pode, realmente pode. Então é melhor não gravar no depois do jogo, calma, né? Porque a situação tá feia. Então você grava aquele boletim frio e grava o quente também, viu, Paulo? O melhor seria o Júlio Casares hoje já aparecer e falar, ó, mudamos e é isso. Mas tem alguém, será? Já? Sempre agora? Tem, né? Bom, isso é verdade. Sempre tem. Não, mas eu sempre tenho. Eles deixam de plantão, ó, segura a onda, que se perder, a gente resolve. É assim que funciona. 38 minutos do segundo tempo. Moisés disputa na marcação, Arboleda quarta, mas a bola espirrada volta para o São Paulo ainda. Ajeita sozinho o Pablo Maia. Levanta a bola para a direita, tenta o passe, vem o zagueiro Titi, rebate. Dá um bicudo, ela volta aqui atrás com o Arboleda. Todo dia é dia de brilhar. Ativaram as promoções diárias da Estrela Bet. Siga @EstrelaBet no Instagram e aproveite. É o máximo que está restando para o Capim. Não, vamos, né, Paulo do Vale? Deu para ouvir aí, né? Exatamente. Aí sai o público aqui, ó, 35.055 pagantes. O torcedor aplaude, né? Se aplaude e tá certíssimo. 35.055 a pagantes. parte dele ele faz e faz tempo, né? Exatamente. 1.836.126 reais a renda aqui nessa noite no Morumbi. Eric André Silva foi pra bola, ganhou, André limpou, bateu um canhão, golaço! Gol! Vai no ângulo direito para fazer um golaço, aço. 1 pro São Paulo, 2 pro Fortaleza. Quem sabe a partir deste golaço o São Paulo comece a sua reação. Que golão do menino, que golaço do André Silva. João Ricardo não tem jeito, tá feito. O São Paulo desconta Paulo do Vale. Dependendo do que acontecer aqui no Morumbi, ele pode mudar o nome dele para André Salva, né? Porque quarta-feira ele salvou a pele do Carpini. Dessa vez eu não sei se vai conseguir, mas a parte dele ele tá fazendo... Que golaço no 17 do São Paulo, último contratado até aqui na temporada. O tricolor diminui 2-1 no Morumbi. Pretzel, 40 veio o nosso toque. A gente vai ter pelo menos mais uns 15 aqui de jogo. Não, sem dúvida. E essa foi uma boa contratação. Eu elogiei essa contratação, eu não conhecia esse jogador. Foi bem captado lá do Vitória de Guimarães, é um jogador jovem, tem 26 anos. E ele veio com má vontade para o São Paulo. Ele foi bem contra o Tadieres, foi bem contra o Cobressal. E hoje está indo bem também, fazendo um golaço. Tomou a iniciativa, é isso que eu queria, chuta de fora da área. São Paulo não chuta, chutou e fez um golaço. Recoloca o São Paulo no jogo, mas não muda o que a gente pensa sobre o trabalho do Carpini no jogo de hoje. O trabalho do Carpini é ruim. Foi um gol de madeira individual, que vale também mérito do menino André Silva. Aqui no Cícero Pompeu de Toledo, a bola rola, o relógio não para. 40 minutos, 30 segundos do segundo tempo.
Primeira rodada do Campeonato Brasileiro. São Paulo 1, Fortaleza 2, Marcela Souza. Tudo igual no Maracanã, Canhão. Aos 22 do segundo tempo, Lima bate de fora, a bola desvia no zagueiro do Bragantino e o camisa 45 faz o segundo dele e o segundo do Fluminense. Fluminense 2, Bragantino também 2. Diego Costa na esquerda, a bola, William Gomes tocou para o lado, levanta o Rodrigo, desceu para fora, tenta a devolução, William Gomes estava do lado, lateral para o time do Fortaleza cobrar. Conte com a qualidade Steel para o trabalho no campo. Acesse steel.com.br e confira onde tem agro, tem Steel. Mais de 35 mil torcedores esperando o São Paulo pelo menos empatar o jogo. Tempo, São Paulo tem bola, tenho dúvidas. Toca a Arboleda, vira Diego Costa que entrega para Rafael, goleiro começa com o pé. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil. Se é Sil, pode confiar. Moisés na Arboleda, tirou Moisés de bico. Rafael. A Arboleda ia perdendo bola, a cadeira e cabeceia para André Silva. Ela resolou no braço do Titi. Foi involuntário, ele subiu para tentar o cabeceio. O braço estava aberto numa posição natural. William Gomes de cabeça, ganha Tinga. Toca na ponta, cabeceia para trás. Pochettino passa pela marcação. Recuperação, volta com o zagueiro, Kusevich. Levanta para Machuca. Ele contra Ferrarese. Machuca, rápido, autor do 2-0. Tá 2-1 agora pro Fortaleza. Machuca no fundo, a bola bem desviada pela linha lateral pelo Ferrarese. Arremesso, ataque do Fortaleza. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. 42,5. Alexandre Pretzel tem jogo ainda aqui no Morumbi. 2-1 Fortaleza, seu Alexandre Pretzel. Se o São Paulo empatar, vai ser um ponto ganho gigantesco. Mas salva o Carpini? Não sei se salva. Aí a gente vai ter que esperar. Que a atuação no segundo tempo... Só vitória salva? Só vitória. No segundo tempo foi melancólica a atuação do São Paulo. E ele contribuiu com alterações absurdas. Ele fez um sala, eu duvido que ele tenha treinado. Fez uma gororoba. Ele fez uma gororoba. Eric e William Gomes como alas. E com 3 zagueiros, ele tomou um contra-ataque que nem nós 3, eu e o PDV de auxiliar, a gente tomaria. Parecia um rachão, o contra-ataque que o São Paulo tomou no segundo gol. Tem revisão de possível pênalti na trombada com o Bruno Pacheco. Foi fora da área. Nem fora do VAR. Você está atrás do outro gol, fica até difícil chamá-lo, mas sim. Se é essa a motivação dessa paralisação, não foi pênalti. E ele nem marcou a falta. Se fosse falta, ele nem marcou em campo. Não foi nada, ele está dizendo. Está dizendo pro Pedro Augusto. Não foi nada, não foi nada. Mas se estão revisando... Pois é, por que ele estava esperando o VAR, então? Bom, se estão revisando é porque foi dentro da grande área, né? Exato. E eu vi mal aqui da cabine. Eu não vi pênalti no Bruno Pacheco. Mas a leitura labial dele pro jogador do Fortaleza é engraçada. Não foi nada, não foi nada. Ué, então por que você não deixou seguir, né? Exato, segue o jogo. Para ele não foi, ele acertou, o VAR atrapalhou. Toca nesse do lado para Diego Costa, vai ter que voltar pro Arboleda. Moisés vai para cima do Arboleda, já sentiu que tá dando. Vira a bola para Ferrarese, para cima dele Machuca, tocou na ponta pro Eric, perdeu bola, falta marcada. Falta marcada em cima do jogador do São Paulo. Para deixar tudo azul no seu caminho, você já sabe. Amortecedor HG, por quê? Porque é Nakata. 44 minutos. A gente vai ter brincando aqui uns 8 minutos de acréscimos. É para mais ou menos 8 minutos. Rodrigo Nestor carregou. Tomando pressão do Pochettino que ele vem com ela. Vai ter que voltar. Dá para Diego Costa. Todo o São Paulo ataca, só fica no seu campo o goleiro Rafael. Arboleda para a direita, para Ferrarese. Já encosta Rames Rodrigues. O Rames está no jogo, agora que eu vi. Enfiou na grande área a bola para Caleri na ponta direita. Atrás com o Kusevich. Vai Caleri, tropeça na bola, ganha, escapa da falta. Kusevich botou para fora de bico. Lateral ataca o São Paulo pela direita. Eric já arremessa. Dá Rames que volta a bola com o próprio Eric. Pede na grande área André Silva. Tá cansado o Caleri. Eric já limpou o primeiro, insistiu. Sai do Sacha, vai no fundo. Sacha tocou para fora e a bola vai para fora. Na pressa caiu sentado o Eric, já pega a bola para fazer a cobrança. Próximos dos 45, vem a plaquinha com acréscimos. Eric demora para fazer. Quando vai cobrar, escapuliu na mão dele e entrou em campo. 7. Só que no árbitro vai fazer de conta que não viu. 7 não é nada, hein? Era para 8 no mínimo. Domina a bola. Nestor para a cadeira agarrado, pediu pênalti. A jogada seguiu. É lance pro VAR, não tenho nenhuma dúvida aqui da cabine. No Macarim, em tempo real não deu para ver, viu, Pretzel? Não, para mim eu tô viu, Paulinho, atrás do gol? Nada. Eric na direita, ganhou, levantou pro gol, tentou o zagueiro, tira da grande área aqui atrás. Ela voltou na ponta, tenta jogar a Pochettino, já dá um chapéu no Ferrarese, tocou no meio, tentou puxar para Machuca, defesa prensa, vem Arboleda, já ganha, devolve a bola pela amiga direita ainda, Pablo Maia, dá no fundo para Rames Rodrigues, 45-30, escapa da falta, agarrado, insiste, gira, toca de volta a bola com o próprio Eric, na linha de fundo, limpou pro pé esquerdo, para bater, para cruzar, levantou pro gol, toca com o Kusevich, tirando.
dominando. De cabeça, Pablo Maia tenta, leva uma trombada, rebate na meia. Bola aberta com o Moisés, bem sozinho aqui na ponta. Vai ter que voltar, voltou pra Tinga. Tinga domina, tenta o drible curto. Sai do William Gomes. Marca Pablo Maia tocando pra fora. A bola vai pela linha lateral. 46. 7 é pouco, não é não, Alexandre Pretzel? 7 e 8 é quase a mesma coisa, mas eu concordo contigo. 7 e 8 é quase a mesma coisa. É um minutinho só de diferença. Mas a minha professora de matemática me fez repetir um ano por isso. Por um. É aquele negócio, né? 8 mais 7 é 14 ou 14, né? Muita gente não sabe, né? É 15, na realidade. Que é? É 15. 46 minutos e meio. 46 e meio. Remessa a Tinga, bola para Moisés de cabeça, tira Diego Costa. Para deixar tudo azul no seu caminho, você já sabe, amortecedor HG, porque é Nakata. Sonzão Bandeirantes, você está ouvindo o apito do árbitro Alex Gomes Stefano, Daniel Xingote, o nosso maestro, com Marcos Mesquita. Sacha para Moisés na grande área, voltou para tomar aqui dentro. Olha a loucura que vai fazer o Ferrarese, cara, na grande área dele. Já domina, toca para Diego Costa, zagueiro enfia no meio, a torcida vai junto. Rames Rodrigues, já botou, já enfiou para Nestor, passa André Silva, é para ele, vai tentar a frente, volta a marcação de bico, mandou para fora com o Cevic. É lateral, ataque do São Paulo, já pega a bola e arremessa. Nestor, dá para Rames Rodrigues, de volta o passe com Rodrigo Nestor, tem de volta a jogada para Rames Rodrigues aos 47, jogo vai até 52, 2-1 Fortaleza, insiste Rames na primeira pinta, tomando a jogada, Tinga recupera a bola, voltou na travada para Diego Costa, rola pelo meio com Pablo Maia, girou, agarrado pela camisa, insistiu bem Pochettino, cai Pablo Maia, nada de falta, Tinga tomou na sobra com o time do Fortaleza, marca André Silva, Machuca na esquerda, aberto na direita, aliás o Machuca na esquerda, Moisés, é para Moisés, Ferrarese vai na caça dele, quase que faz a falta, recupera a bola, volta para Pochettino para Pacheco, ele dá um balãozão, enfia no meio, Arboleda bota o cabeção, toca na ponta direita pro Eric. 47 e 30, domina, 2 marcando, ele tenta a fita, a bola batendo no próprio pé dele, volta, sobra aqui atrás com o Lucas Sacha, domina e volta a atacar o time do Fortaleza numa velocidade. Que jogou o Pochettino até agora, hein? Nossa senhora. Pra direita essa bola, lá vem Machuca, inverteu o lado, vem na direita agora, tentou driblar, vem o William Gomes, Machuca é rápido, já tomou dele, vai no fundo, travou o William Gomes, escanteio, ataque do Fortaleza, ganhou um escanteio agora, esse Machuca é bom de bola, é rápido demais. Nossa. Ganhou todas, hein, Paulinho do Vale? Ganhou mais uma agora. Exatamente, né? E já se prepara para fazer a cobrança do escanteio com toda tranquilidade, porque o Fortaleza vence o jogo aqui no Morumbi 2-1. Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN e no Star Plus. Assine já e solte grito de gol. 48,5, 2-1 Fortaleza. Ataque para o time cearense que está aqui com a sua torcida em grande número. Lucas Sacha cobrou o escanteio para Machuca, limpou o primeiro, adiantou demais a bola, Rames foi lá para ganhar, ganhou para o São Paulo, ganha de volta, tenta na jogada, Rodrigo Nestor tocou para fora, Lucas Sacha, lateral ataque do São Paulo, 48,5, Rames domina pelo meio campo, já enfia o pé, tentando o Caleri, sobe de cabeça com 2 na marcacinha, leva um tapa, nada de falta, sobra a bola sozinha para Tinga, na direita, vai dar um bicudo, levanta no meio, puxa a jogada, Pochettino, com o peito para trás, Pablo Maia vai na bola, insiste, toma, na saúde, já vira a bola, William Gomes no fundo, ganha o garoto, vai embora, engata uma quinta, tenta a finta, vai no fundo, cruzou na grande área, a bola rebate com o Cevic, tira, ela botou na esquerda dele com o Rames Rodrigues de primeira, Rames bota a bola para o William de volta, passe para Rames, tenta a finta, Pochettino marca, tira Rames, toca do ladinho, Pablo Maia, ajomou para bater, mas não chuta, dá para o André Silva, limpou o primeiro, tentou a segunda, Pablo Maia na sobra, ajeitou, bateu no canto, fora! Ela passa isso aqui da trave esquerda. Pablo Maia, na sua característica principal, que é chutar bem de fora da grande área. Ela passou isso aqui da trave, Paulo do Vale. E depois da briga do André Silva, né? Ele consegue driblar por ali, faz uma fumaça. Vem o Pablo Maia como fator surpresa, arrisca o chute. Nem o João Ricardo acreditou quando viu essa bola indo pra fora. O Fortaleza se safa dessa, vai vencer no jogo 2-1. Semelhança com o ano passado. São Paulo estreia perdendo de novo, por enquanto, por 2-1. E com o treinador ameaçado. Igualzinho ano passado. Tentou Pochettino, tocou para trás, a bola foi na insistência, toca o William Gomes, Arboleda recebe o passe do Rodrigo Nestor. 40, aliás 50 minutos, vem o toque marcando com Beto Rebeck, Michel Lopes. Eric lançado, vem com o Cevic, zagueiro toma, tropeçou no próprio calcanhar, a bola com o Cevic, ele insistiu, Eric vai, com o Cevic, ajeitou, Eric insistiu, foi agarrado, é falta. Opa! Zagueirão do Fortaleza, mas foi uma jumentice agora, hein, Paulo do Vale? É, depois de se atrapalhar todo com ela, com a bola, acabou agarrando por ali o Eric, e agora o São Paulo tem praticamente um escanteio ali pelo lado direito de ataque, com o Rames Rodrigues tomando posição, e vem todo mundo para a grande área. 50 minutos e meio do segundo tempo.
São Paulo atrás do 2-2 para não começar com vexame o Campeonato Nacional 2024. Rames Rodrigues na cobrança de falta, autorizado, levantou de um recado, um soco, tira da grande área a bola, Nestor na sobra, pôs no peito, já dá um balão. Passe é curto, rebate Moisés, tira, cai na esquerda a jogada, Pablo Maia tenta, Moisés cabeceia, ele bota a machuca, perde pra bola, Nestor recua, curtiu, Rafael sai do gol, perna esquerda, tira Rafael, vai no meio, Lucas Sacha domina muito mal, vem Pablo Maia, insiste, ganha pro São Paulo e manda a bola pra fora, bateu no próprio pé do Sacha, não bateu não. 51, pra terminar. Carpini bota a mão nas cadeiras, olha pra baixo. E quase um outro contra-ataque de 3 contra 1, hein? Quase mais um contra-ataque também de 3 contra 1. Vai terminar o jogo, 30 segundos. 30 segundos para aquela reação tradicional, infelizmente, nos últimos tempos aqui pro torcedor do São Paulo. Vaiar o time dele. Levanta Moisés, de cabeça tira a boleda, cabeceia para trás, Pablo Maia. Diego Costa pega a sobra, corta pro pé direito, bom, vai ter que dar um bicudão. Levanta no ataque, Caleri. Cansado, subiu de cabeça, rebate com o Ceviche, a bola volta no meio, toca à frente o Lucas Sacha, pra fora, rebote do São Paulo ainda, pra Eric, lá na meia direita, vira pra Rames, corta o primeiro, toca na canhota, William Gomes fecha aqui, ganhou do Tinga, é a chance final, é agora ou nunca, William Gomes dominou na área, limpou, bateu direto, João Ricardo soltou, espalma João Ricardo, e o jogo acabou, e a vaia começou. Felipe Melo. Eu acho que vamos deixar o barulho da torcida no Morumbi. Paulo do Vale. E aí, PDV? Vamos lá. Torcedor comum xinga. E a Independente, principal organizada do São Paulo, se retira em silêncio, porque é quem de alguma forma vai respaldar o Carpini, porque a Independente hoje ela é quase um braço da diretoria do São Paulo, né? Essa é a verdade. Não existe oposição por parte da principal organizada do Tricolor. Só trazendo esse detalhe aqui, né? Porque existe quase que uma divisão. Hoje quem faz esse serviço de protestar, ficar indignado, é muito mais o torcedor comum do São Paulo. E, né, ô Felipe, dificilmente o Carpini seguirá no comando do São Paulo. Isso deve ser selado dentro de algumas horas aí. Vamos ver se ele aparece para conceder entrevista coletiva. A gente vai estar aqui no apito final para entender como vai ser esse pós-jogo dessa derrota no Campeonato Brasileiro. Agora, demitir o técnico com uma rodada. Vamos falar mais no apito final, mas antes é hora do craque do jogo. O craque do jogo. Oferecimento Estrela Bet. Jogou, brilhou. Alexandre Pretzel, Fortaleza 2, São Paulo 1 e o craque Bandeirantes foi quem? Nós tivemos 2 jogadores do Fortaleza hoje que o Machuca entrou muito bem, vai ganhar uma nota alta. Mas o João Ricardo fechou o gol, principalmente no primeiro tempo. Mas o nome do jogo para mim foi o Pochettino, que carregou o time do Fortaleza e dominou o meio de campo, principalmente na segunda etapa. Além de marcar, jogou muito o Pochettino. Para mim, Pochettino, o craque do jogo, número 7 do Fortaleza. O craque Bandeirantes, Pochettino, escolhido por Alexandre Pretzel. Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, Nakata, Grupo Souza Lima, Steel, Star Plus, Paraflu, Tenda Atacado, Fios e Cabos Elétricos Cio, Tigre e Estrela Bet. Futebol é com a Bandeirantes, vai, futebol. Apito Final. Na Rádio Bandeirantes, o pós-jogo completo. Vai tentar de novo Moisés com o time do Fortaleza, limpou 2 marcadores, tentou tomar, recupera a bola, recua, toca, Pochettino, Aluceiro, no peito, bateu no canto, é gol! Gol! Fortaleza!
do centroavante Lucero. Na direita, Pochettino sai da marcação, levanta a cabeça e põe dentro da grande área. Lucero bota no peito e de voleio manda no chão. Ela toca na lateral da rede, na parede do lado de dentro da casinha, pertinho da trave, do lado de dentro é gol. 1-0 pro Fortaleza, Lucero. Fortaleza. São Paulo 0, Rafael não tem jeito, tá feito. Rafael já vira com Pablo Maia, que toca a bola pra ponta esquerda, para William Gomes, corre pra grande área, André Silva e Caleri. O William cruzou pra Caleri, na frente, Brits corta, rebate e volta na ponta, rebate na defesa, ó o contra-ataque, são 3 contra 2, Machuca, mano a mano com Diego Costa, ajeitou, bateu no canto, é gol. Gol! Machuca! São Paulo ataca, ataca, ataca e ataca. E aí deixa a defesa aberta. No contra-ataque, Machuca recebe na esquerda, entra na grande área e manda cruzado no chão. 2-0 pro Fortaleza. Machuca. 34 minutos do segundo tempo. Fortaleza 2. Eric André Silva foi pra bola, ganhou. André limpou, bateu um canhão. Golaço! Golaço! Laço! André Silva! Um canhão, ela vai no ângulo direito para fazer um golaço, aço! 1 pro São Paulo, 2 pro Fortaleza. Quem sabe a... É isso, São Paulo perde na estreia no Campeonato Paulista no Morumbi, 2-1 pro Fortaleza, que segue invicto contra o São Paulo. Agora, 9 jogos sem perder do São Paulo, impressionante, hein? O São Paulo não consegue vencer a equipe do Fortaleza. O Paulo do Vale vai acompanhar os bastidores da partida já na zona mista daqui a pouquinho para trazer mais informações. O que todo mundo quer saber é: continua ou não o técnico o Thiago Carpini depois dessa derrota? Nosso chat aqui, todo mundo. Quem vai continuar? O Carpini vai sair ou não? Qual treinador tem a característica do São Paulo? Muitas perguntas em relação a isso, se o Carpini continua ou não. E a gente vai acompanhar aqui a cobertura completa no apito final para saber se o técnico do São Paulo vai continuar ou não no comando da equipe. Pressionado ele tá, isso a gente sabe. E aí, a diretoria vai ceder aí a pressão ou vai bancar o Thiago Carpini ainda no comando técnico do São Paulo? Deixa eu antes de chamar o Alexandre Pretzel, porque terminou lá no Maracanã. E a Marcela Souza tem informações do jogo do Fluminense contra o Bragantino. E aí, Marcela, empate? Empate. Terminaram em igualdade, o Fluminense conseguiu aí igualar a partida depois de tomar a virada. 2-2, Fluminense e Bragantino. Então, só repassando, nessa primeira noite de Campeonato Brasileiro, 2 vitórias e 2 empates. 2 vitórias e 2 empates, exatamente. O Internacional ganhou de 2-1 do Bahia, o Criciúma empatou em 1-1 com o Juventude, São Paulo perdeu pro Fortaleza 2-1, jogo que transmitimos por aqui, e Fluminense empatou em 2-2 com o Bragantino. Muito bem, então tá aí a primeira noite do Campeonato Brasileiro. Internacional venceu a sua partida, o Fortaleza venceu a partida contra o São Paulo, o Internacional conseguiu a vitória contra o Bahia, Juventude e Criciúma tudo igual 1-1, Fluminense e Bragantino tudo igual 2-2. Alexandre Pretzel. Bom, e agora? O São Paulo com essa derrota é a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, mas você acredita que a gente pode ter demissão de treinador na primeira rodada do Brasileirão, Pretzel? Claro que eu acredito. Isso não é novidade no nosso futebol, né? Só para lembrar a situação da temporada passada com essa mesma diretoria. O Rogério Ceni estreia com derrota para o Botafogo no Rio de Janeiro, 2-1. Aí o São Paulo vai enfrentar o Puerto Cabello da Venezuela pela Sul-Americana na quarta-feira. Dessa vez houve uma inversão. O São Paulo enfrentou o Cobresal antes da estreia no Brasileiro. O ano passado o São Paulo enfrentou um time horroroso da Venezuela depois da estreia do Brasileiro, mas já com uma certa irritação por parte da torcida, porque tinha acontecido um jogo pela Copa do Brasil contra o Ituano, onde o São Paulo teve uma atuação
pavorosa. Eu fiz todos esses jogos, pavorosa. O Rogério foi muito vaiado na ocasião. E hoje acontece praticamente a mesma coisa, porque o Carpini, o primeiro tempo do São Paulo foi bom. Vamos deixar claro, o jogo teve 97 minutos, mais até, teve 99 minutos. O primeiro tempo do São Paulo não foi ruim. O melhor em campo foi o goleiro do Fortaleza, o João Ricardo. São Paulo insistiu, tentou, até chutou de fora da área, coisa que a gente não via, não estava vendo por parte do próprio São Paulo. Né? O Luciano não jogou mal, o Michel Araújo fez um primeiro tempo muito bom. Foi tudo bem no primeiro tempo, só faltou o gol. O Rafael não fez nenhuma defesa, o Fortaleza não chegou nem perto da área na primeira etapa. No segundo tempo, aí entra o vestiário. Enquanto o treinador do Fortaleza deu uma mexida no time e explorou muito os espaços deixados pelos dois alas. Quem? Dois alas. Agora eu vou contar os dois alas. Os dois alas que o Carpini tirou. O Carpini tira o Igor Vinícius e o Michel Araújo aos 19 da segunda etapa, para colocar o Eric de ala pela direita e o menino William Gomes como ala pela esquerda. Eu duvido que ele tenha treinado isso em algum momento. Duvido. O William Gomes é um menino de futuro, mas ele tem que jogar dentro da área, onde ele obrigou o João Ricardo a fazer uma defesa difícil, depois que o São Paulo tomou o segundo gol. Onde na reta final aqui, ele entrando na área, fez um cruzamento e deu um chute para a defesa do João Ricardo, com perigo contra o Fortaleza. Mas o menino não... Quando o São Paulo estava sem a bola e o Vojvoda botou o Moisés nas costas dele, o menino não sabia onde é que ele estava na hora de marcar. Não sabia. Totalmente perdido. E o São Paulo com 3 zagueiros e 2 atacantes de alas. E o meio-campo com 2 volantes, que é só depois que ele tira o Alisson. Ele tira o Alisson aos 30 do segundo tempo, para colocar o Nestor. E tirou o Luciano para colocar o André Silva. E continuou com 2 zagueiros. E o segundo gol do Fortaleza é um contra-ataque de treino. Time totalmente aberto. O goleiro Rafael, se vocês forem ver depois nos vídeos, o Rafael leva o gol e diz assim, ó, o que aconteceu, galera? Pô, não tinha ninguém marcando aqui. Todo mundo saindo de trás. E o Machuca fez um gol de categoria até. E o primeiro gol foi um golaço do Luthiero. Então o Fortaleza abre 2-0. Primeiro gol aos 20 do segundo tempo. O Luthiero não tinha feito nada, tinha tomado um cartão amarelo minutos antes por uma falta no Arboleda. Aí o São Paulo perdido na marcação. Perdido. Assim que ele põe os 2 atacantes de ala, o que acontece? De alas, gol do Fortaleza. Então assim, o treinador também chama coisas negativas para ele ao invés de fazer o simples, né? Eu acho ele um pouco pretensioso, assim, em querer fazer muitas mudanças, em querer mexer demais em times simples e vencedores, como foi o legado deixado pelo Dorival Júnior. Claro que o São Paulo teve um prejuízo, teve que trocar o treinador no dia 11 de janeiro, porque o Dorival foi para a seleção brasileira. Mas por que o Thiago Carpini, depois de ter sido campeão da Supercopa do Brasil, com um trabalho deixado pelo Dorival e praticamente fazendo a mesma coisa que o Dorival, ele não manteve essa ideia? Não manteve. Então, quando ele se atrapalha com a formatação do time, com as escolhas, isso é um sinal que o treinador também está inseguro, apesar de dizer que não. Então, quando ele põe dois atacantes de alas contra uma equipe bem organizada, como foi o Fortaleza, bem melhor no segundo tempo do que no primeiro, aí a derrota parecia ser consumada pelas ideias dos 2 técnicos. Então, o Vojvoda ganhou o jogo do Carpini na segunda etapa, observando as atitudes do próprio Carpini e colocando jogadores muito interessantes para aproveitar os buracos deixados pelo meio de campo e pelos 2 alas. E ainda assim o Carpini continuou com seus 3 zagueiros, com falhas do primeiro gol, o Arboleda olhando para o céu, o Diego Costa fora do lugar mais uma vez, e o Ferrarés tendo que sair da direita e vir correndo para marcar o Luthiero, mas evidentemente chegando atrasado num golaço do centroavante do Fortaleza. E depois o segundo gol é um gol de treino, onde vai todo mundo para a área, uma bola aérea, uma bola parada, uma cobrança ruim, e aí o contra-ataque do Fortaleza eram 3 jogadores sozinhos contra o Rafael. O Ferrarés ainda tenta salvar correndo atrás do Machuca, mas o Machuca com muita qualidade faz 2-0 aos 34 do segundo tempo. Aí o São Paulo foi pro tudo ou nada. Foi pro abafa, sem organização. E aí o André Silva faz o gol aos 39. Eu vou repetir, uma boa contratação do São Paulo, uma boa captação. Esse rapaz, ele tem qualidade para fazer pivô e bate bem na bola. É um jogador que chuta no gol, coisa que o São Paulo não faz muitas vezes. Fez até no primeiro tempo hoje, mas no segundo não estava chutando. Então foi uma boa contratação do São Paulo. Então esse menino, eu acho que num time mais organizado ele vai render ainda mais. Menino que eu falo porque ninguém conhecia e tal, tá chegando agora, tem 26 anos, é uma boa idade, com um contrato aí de 4 anos
com o time do São Paulo. Entrou bem o André Silva fazendo um golaço, trazendo o São Paulo de volta para a partida aos 39 do segundo tempo, mas assim, ó, na base da jogada individual, que vale também. Mas o São Paulo coletivamente já estava todo destroçado e estava muito mais na base da correria e de cruzar a bola na área. Então o gol do André Silva foi um gol de jogada individual e um gol importante para trazer o São Paulo de volta. A torcida ficou meio sem acreditar que daria para empatar. E depois desse lance do André Silva, o São Paulo não criou praticamente mais nada. Só um chute do William Gomes, que foi rasante, mas não foi tão difícil assim para o João Ricardo fazer a defesa. Então, assim, pelo primeiro tempo, o São Paulo mereceu terminar o primeiro tempo em vantagem. Pelo segundo tempo, o Fortaleza ganhou o jogo e ganhou na bola e ganhou pelo seu treinador, que venceu o duelo tático e técnico contra o Carpini. Então, a vitória do Fortaleza pelo segundo tempo acabou sendo merecida pela eficiência coletiva do seu time contra o São Paulo, que virou uma salada, um saladão feito pelo seu técnico, que eu duvido que ele tenha treinado esse tipo em desvantagem e colocando a formação que ele terminou. São Paulo terminou o jogo da seguinte maneira: Rafael, Diego Costa, Arboleda e Ferrarese. Ele não tirou nenhum dos três zagueiros. Aí o Eric na ala direita e o menino William Gomes na ala esquerda. O meio de campo com Pablo Maia, Rodrigo Nestor e Rames Rodrigues. E na frente, André Silva e Caleri. E o Rames. Rames demorou para entrar, entrou aos 13 do segundo tempo. Achei que ele voltaria no intervalo. E, sinceramente, também não correu muito. Não apareceu muito para o jogo. Teve uma atuação apenas protocolar e sem muito entusiasmo. Acho que o Carpini não passa de hoje. Eu gostaria de vê-lo um tempão no São Paulo. Mas me parece que em algumas entrevistas e na defensiva como ele estava desde o jogo da quarta-feira, eu acho que o ciclo dele deve terminar depois de ter sido vaiado e ter feito substituições ruins e não ter feito algo simples, cumprindo apenas o que o São Paulo fez na abertura da temporada, onde ele não mexeu tanto no time e o time jogava mais do que jogou hoje, por exemplo, e jogou na quarta-feira, meu caro Felipe Melo. Ô Pretzel, o São Paulo vai para 17 jogos na temporada. São 17 jogos na temporada do São Paulo. E eu não lembro do São Paulo ter feito uma grande exibição nessa temporada. Mas foi campeão da Supercopa. Foi nos pênaltis contra o Palmeiras. E eu lembro do Palmeiras ter jogado. Foi um jogo equilibrado. Mas, na minha opinião, na época, o Palmeiras jogou um pouco mais que o São Paulo naquele jogo. E teve aquela vitória contra o Corinthians, quebrando o tabu. Mas todo mundo bateu no Corinthians também de Mano Menezes. O Corinthians perdeu de todo mundo. Que outra exibição boa o São Paulo teve na temporada? Você lembra? Recorda, ô Pretzel? Neste ano? Nessa temporada com o Carpini, teve alguma grande exibição? Eu tô tentando me lembrar. Assim, ó, contra o Água Santa, logo depois de ter sido campeão, o São Paulo faz 3-0 no Água Santa aqui. Eu comentei esse jogo numa atuação muito boa. Logo depois que o São Paulo ganhou do Palmeiras, nos pênaltis. Aí o que acontece? São Paulo vai jogar contra a Ponte Preta em Campinas, que eu também comentei esse jogo num sábado, não sei se tu te lembra, e a Ponte ganha por 2-0. Sim. 2-0 e o São Paulo não chuta uma bola no gol. Ali começou já a haver uma desconfiança. O São Paulo entrou numa sequência de tropeços. Perde do Santos na sequência de 1-0 no Morumbi. Exato, aqui dentro do Morumbi. E ali já começou a haver uma certa desconfiança, que na derrota ele não estava sabendo controlar um pouco a pressão que havia. Então, o bom jogo que o São Paulo fez, além de ter enfrentado o Palmeiras, foi a vitória de 3-0 sobre o Água Santa. E a Inter de Limeira também, né? O São Paulo venceu por 3-0. Lá em Brasília, 3-0 também no segundo tempo, porque o primeiro tempo também não foi bom. E no segundo tempo o São Paulo se ajusta e toca 3 na Inter de Limeira. O jogo foi em Brasília pelo Campeonato Paulista. Então você tem razão, depois da conquista da Supercopa foram 2 bons jogos do São Paulo. E hoje fez um bom primeiro tempo. Eu não vou negar, o jogo tem 2 tempos. E eu falei no intervalo, o primeiro tempo do São Paulo foi bom. Foi bom. O segundo, ele se atrapalhou todo. Ao invés de fazer o simples, ele fez um saladão. E aí trouxe o Fortaleza para o seu campo. E o Vojvoda com mudanças táticas bem interessantes, respeitando as características dos seus jogadores, ganhou o jogo. Muito bem. Agora, 11h17. Paulo do Vale já está na zona mista ali, se posicionando para a passagem dos jogadores ali também, do técnico Thiago Carpini. Já está ali na zona mista, daqui a pouco com mais informações. Queria saber se tem alguma condição ou algum burburinho. O que tem aí de informação até agora, Paulo do Vale? Bom, Felipe, estamos por aqui. Claro que a gente aguarda justamente
uma definição com relação ao futuro do Carpini. Óbvio que a expectativa é sim de demissão, por toda a pressão que vem dos últimos jogos. O Carpini estava sobrevivendo jogo a jogo, né, nas últimas partidas, e acho que essa derrota em casa realmente deve encerrar esse ciclo do Carpini por aqui. Assim, pelo histórico do São Paulo das últimas demissões, os treinadores deram coletiva normalmente e no dia seguinte, né, ou mais tardar 2 dias depois, aí acabaram dispensados pelo clube. Então a tendência é que isso se repita por aqui. Acho que esse cenário não muda, mas o que também não deve mudar é justamente o destino do Carpini, que deve ser selado nas próximas horas, essa saída do treinador após 17 jogos, viu, Felipe? Tá, então a gente vai acompanhar no vestiário. A prioridade é do Paulo do Vale hoje, né? Sempre o repórter com prioridade, mas hoje por essa pressão que tem em relação ao Thiago Carpini. Mas eu quero ir pro gabarito do jogo, porque... Não, tem um detalhe, né? Eu acho que o PDV pode confirmar também. Se o Muricy sai, se o Carpini sair, né? É o que muita gente ligada ao São Paulo tem dito, que o Muricy é que segurava. Será que isso pode acontecer, PDV? O Muricy sai se o Carpini sair? Eu acho que o Muricy é um grande responsável, sim, pela manutenção do Carpini até aqui. Ele respaldou muito o trabalho do Carpini, mas eu sinto que eu ficaria surpreso se depois de hoje, depois de tudo que aconteceu hoje, o Muricy saísse também, viu, Pretzel? Vamos aguardar para de fato ver o que acontece. Num primeiro momento, acho que sai só o Carpini. Eu queria entender aqui, no gabarito do jogo, se o Carpini, só ele tem culpa. E se os jogadores do São Paulo ali também não têm culpa, se não estão jogando o que se espera de alguns jogadores. Então, enquanto o Carpini não chega para a coletiva, enquanto a gente não tem mais informações, vamos para o gabarito do jogo de São Paulo 1, Fortaleza 2. Gabarito do jogo. Rafael, o goleiro, é o mesmo Rafael da temporada passada, Pretzel? Não. Eu sou suspeito para falar porque não é um goleiro que me entusiasma. Até a gente debateu no Esporte Debate uma noite, quando eu, o Capelanes e o Capriotti, quando o São Paulo ganhou a Supercopa do Brasil, o Capriotti e o Capelanes o alçaram a condição de goleiraço. Eu sempre fiquei com calma. Calma, não é por aí. Acho que ele é um goleiro de ciclos. Então hoje 2 foram no gol, as 2 entraram, mas ele não teve culpa. O primeiro gol foi um golaço do Luthiero, golaço. E o segundo gol é um contra-ataque onde o Machuca poderia ter passado a bola para 2 companheiros que entravam. E ele bate rasante no canto, com categoria, tirando do Rafael. Então, para mim, ele não teve culpa. Foi pouco exigido, as 2 que foram entraram, mas ainda assim ele não foi culpado. 5,5 pro Rafael. Vamos lá, para lateral, ou melhor, vamos para a zaga ali, o Ferrarese. 3 zagueiros, né? Então, Ferrarese. Ferrarese, 5. 5. O Arboleda. O menos pior, 5,5. Você gostou do São Paulo ter renovado com o Arboleda? Eu não sou muito fã, viu? Muita gente acha um zagueiraço. Eu acho um jogador normal, um bom zagueiro. E o Diego Costa? 3. Meu Deus, Pretzel. É o pior da zaga do São Paulo? Hoje ele foi mal. Ele é um zagueiro bom de bola aérea, mas ele na marcação, para fechar espaço, o Rogério recuperou o Diego Costa. O Crespo tinha arquivado o Diego Costa. O Rogério recupera o Diego Costa, que eu não acho um mau zagueiro, mas no jogo de hoje, especificamente, ele já tinha ido mal contra o Ituano também, não sei se vocês lembram, quando o São Paulo na última rodada conseguiu a classificação no Paulista na hora H. Então, assim, ele é um zagueiro muito instável defensivamente, na hora de fechar espaço. Fez uma Copa do Brasil muito boa no ano passado com o Dorival Júnior, mas esse ano não é a mesma criança. 3. Igor Vinícius. Não estava mal no jogo, não, mas ele ficou muito tempo parado, acabou cansando um pouco, mas não estava mal no jogo, não. 6 pro Igor Vinícius. O pessoal tá chamando ele de doutor Igor Vinícius, né? O que ficou no departamento médico... É brincadeira, A lesão né? foi grave, né? Uma lesão de pubis, e aí parece que não era para operar no lugar errado e depois voltou. Vamos sabe, esses caras não se explicam, mas ficou um tempo parado. O Eric entrou no lugar dele no segundo tempo. Entrou nervoso, a bola queimando, até para bater um lateral, ele se atrapalhou todo ali. 4 pro Eric. Pablo Maia, o volante da seleção brasileira. O melhor do meio de campo, 6,5. Ele piorou depois que foi pra seleção ou não? Não.
Não. É um bom volante, mas daqui a pouco, se o São Paulo demorar muito para vender também, tem que ter calma, viu? Tem horas que tem momento para vender, mas hoje não jogou mal, não. Foi o cara que morreu no meio de campo, lutou, jogou, chutou, quase fez o gol de empate no fim do jogo. 6,5. Rodrigo Nestor. Não, ou melhor, o Alisson, né? O Alisson, o Rodrigo Nestor entrou depois, mas o Alisson. 5. E o Rodrigo Nestor? 5. Entrou também, é um bom jogador, mas um bom tempo parado também. Entrou hoje numa fria, entrou para resolver, mas não deu. 5. E o Galopo começou como titular hoje? Foi mal, 4. O Rames Rodrigues entrou no lugar do Galopo? Um pouquinho melhor, 4,5. Não estava na hora de deixar o Rames Rodrigues jogar os 90 minutos, ô Pretzel? Mas nunca tem condição, não sei o que e tal. A gente não assiste mais treino, né? Porque se a gente visse treino, a gente veria se realmente ele não treina, como o Carpini estava dizendo que ele não treina. Então, a gente fica nessa, né? Um jogador dessa qualidade, aí o cara vai para a seleção colombiana e é um dos melhores. E aí como é que fica? Fica um negócio inconcebível, né? Um negócio constrangedor até. Michel Araújo. Boa atuação, primeiro tempo excelente. Morreu no segundo tempo, eu chamei a atenção. O Michel Araújo tá morto, tá cansado. Em seguida ele foi trocado aos 19 do segundo tempo. 7 pro Michel Araújo. William Gomes entrou no lugar. Entrou numa fria como ala pela esquerda, perdidaço na marcação, sem a bola, perdidaço, mas é um menino de qualidade do meio pra frente. Tem que jogar perto da área ou dentro da área, porque ele tem boa leitura na parte ofensiva e ele chuta bem. Então eu não vou sacrificar o menino, não. O Carpini jogou ele numa gelada hoje. Então ele não entrou mal, não. 6 pro William Gomes. Luciano. Um bom primeiro tempo, sumiu no segundo. E pra variar, tomou um amarelo. Então uma nota 5,5 pra ele. Significa que daqui 2 rodadas ele será desfalque, né, Pretzel? Bem provável. Então amarelo contra o Flamengo e amarelo contra o Atlético Goianiense. Dependendo de quem vai ser o novo técnico. Luciano, mais um cartão amarelo, foi por reclamação de novo, né? É brincadeira o que toma de cartão, Luciano. O André Silva entrou no lugar dele e fez o gol. Que golaço do André 7. Silva. Não, 7. Esse rapaz entra com garra, entra com força. Contra o Tadieres também, quando o time todo jogou mal, ele foi bem no jogo. Uma boa contratação até agora. 2 gols já na chegada dele, 7 pro André Silva. Ele é jogador de segundo tempo, Pretzel, ou pode começar ali como titular? Não, pode começar. Ele já começou uma partida. Qual que ele começou, se o PDV puder me ajudar? Ele começou contra o Novo Horizontino, eu acho que ele começou. Começou contra o Novo Horizontino. Bom, e o Caleri? Silva. Isso. Contra o Novo Horizontino. O Tadieres. Contra o Tadieres, exatamente. Começou 2 partidas, contra o Novo Horizontino e contra o Tadieres. Tem jogador que é jogador de segundo tempo, né? Tem jogador que entra no segundo tempo, dá o gás e faz gols importantes e tal. E quando começa jogando, não vai muito bem. Mas e o Caleri? O Caleri não é jogador de segundo tempo, é jogador de jogo todo. Mas ele tá bem fisicamente? Acho que não, né? Ainda não. A nota dele hoje é pela luta. Porque a bola deu nele hoje. Tentou cavar pênaltis, hoje ele não foi muito bem. 5. 5 pro Caleri. O Thiago Carpini, técnico do São Paulo. E a nota dele, Pretzel? Não, eu não vou ser oportunista aqui. Eu poderia dar uma nota baixa pra ele, porque ele tá com bilhete azul. Ponto. Mas não vou fazer isso. Porque o primeiro tempo do São Paulo foi bom. Então a nota dele, pra mim, é pelas escolhas equivocadíssimas nas substituições. E o time deu uma queda de produção, também cansou um pouquinho na segunda etapa. Então, uma nota pro Carpini hoje, 5. E a nota pro esquema tático dele, 3-5-2? Pra salada estragada no segundo tempo, uma nota 3. Muito bem. As notas do São Paulo Futebol Clube e agora as notas do Fortaleza de Voivoda. João Ricardo, o goleiro, eu acho que tá explicado por que ele é o titular e o Santos o reserva, hein, Pretzel? É verdade. João Ricardo, que era nome de um dos integrantes dos Secos e Molhados. Um trio da década de 70, que não é da tua época, o Felipe Melo, nem do PDV, mas futebol também é cultura. Nem Mato Grosso, Sérgio e João Ricardo. Era o trio da época que causou muita polêmica no início da década de 70. João Ricardo, nota 7,5. Brites, zagueiro lateral, né? Brites. Bate o Brites, hein? Bate, viu? Quando ele bate, ele chega junto. É um zagueiro físico, né? Mas hoje não foi muito bem, não. 5,5.
Kusevich, ex-zagueiro do Palmeiras. O Kusevich fez o segundo tempo bem melhor que o primeiro. Mas deu uma entregada lá na lateral, cometeu uma falta boba, onde o São Paulo teve uma bola aérea perigosa no fim do jogo. 5,5 pro Kusevich. E o Tite? Tite, 6. 6. Bruno Pacheco, lateral esquerdo do Fortaleza. O primeiro tempo fraco, melhorou muito no segundo. 6. Eu gosto desse jogador. É um lateral que o São Paulo não tem, hein? Não tem. O Bruno Pacheco, eu acho até que o São Paulo já sondou, né? Mas o Fortaleza faz bom. Fortaleza tem boas multas rescisórias. Fortaleza não é fácil não perder jogador, não. Zé Wellison, volantão. O Zé Wellison tem um grande cartaz, né? Pelo que ele joga no Fortaleza. Mas hoje ele foi bem comum. 5,5. O Lucas Sacha entrou no lugar dele. Pra correr. Mesma nota, 5,5. Hércules. Ficou muito tempo parado, tem uma lesão grave de joelho, tá voltando agora e é bom jogador. Primeiro tempo fraco, segundo bom. Mesma nota, 5,5. O Pedro Augusto entrou no lugar dele. Entrou pra correr com menos qualidade que o Hércules, 5. E o craque Bandeirantes, o Pochettino? 7,5. Melhor em campo, disparado, tomou um cartão cedo, injusto. Cartão equivocado por parte do árbitro. Mas jogador que armou, correu, chegou na frente. Grande jogo do Pochettino, 7,5. Iago Pikachu, que se fosse só Iago, seria jogador do Palmeiras, né, no passado. Pois é, exatamente. Fez um jogo hoje bem abaixo do que ele pode, né, e sofreu. 5 pro Pikachu. O Machuca, que entrou e fez o gol. Nossa, entrou muito bem. Jogador rápido e fez um gol de categoria. Eu achei que ele ia tropeçar na bola quando ele saiu correndo em direção à área, viu? E ele dá um tapa no canto esquerdo do Rafael, tirando do Rafael. Achei que ele ia correr mais do que a bola. 7 pro Machuca. Lucheiro, que também fez gol. Tava sumidaço do jogo, tomou um cartão bobo por uma falta no Arboleda, mas fez um golaço aos 20 do segundo tempo. Ele foi substituído aos 37. Então, dos 20 até os 37, foram 17 minutos em campo com Fortaleza em vantagem. Golaço do Lucheiro, 7 para ele pelo gol. O Tinga entrou no lugar dele. Para fechar o buraco aqui, para fechar aqui, entrou bem. 6 pro Tinga. E o Marinho, Pretzel? Começou como titular, 4. Mas reclama muito, né, o Marinho, né? Não, se o Marinho e o Luciano jogassem tudo que eles pensam que eles jogam, eles seriam o ataque do Atlético de Madrid hoje. Marinho e Luciano. Né? Então, nota 4 pro Marinho. E o Moisés? Bem melhor. O Moisés é banco desse time, bem melhor. 5,5 pro Moisés. Para fechar, o técnico Juan Pablo Vojvoda. Primeiro tempo ele assistiu o São Paulo jogar e escapou de ir pro vestiário perdendo. No segundo tempo ajustou o time e ganhou o jogo nas costas dos espaços deixados pelo técnico Thiago Carpini. Então no duelo técnico e tático do segundo tempo, o Vojvoda foi vencedor. 6,5 pro Vojvoda. Por que o Vojvoda não sai do Fortaleza, hein, Pretzel? É a segurança que tem lá? Ganhar bem, tem segurança, tem o apoio da diretoria. 4 anos, indo para o 4º ano como técnico do Fortaleza. Isso aí é, cara... Isso aí é hoje... Você ter essa segurança não é fácil no futebol, né? E ele está apresentando resultados. Né? Já foi campeão cearense 2 vezes. 3 vezes, né? Tricampeão cearense. Já ganhou uma Copa... Foi ele que ganhou a Copa, não foi o Rogério que ganhou a Copa do Nordeste. Mas ele já levou, foi vice-campeão da Copa Sul-Americana, quase ganhou a Sul-Americana, perdeu para a LDU nos pênaltis. Depois de ter o pênalti da vitória com o Pedro Augusto, ele errou. Vem fazendo campeonatos brasileiros bons, classificando sempre uma competição internacional. Eu acho que o Vojvoda merece o crédito que ele tem lá em Fortaleza. Muito bem, gabarito do jogo, gabarito Bandeirantes com o Alexandre Pretzel. Tem o árbitro também, né? Tem o árbitro do jogo. Ah, você não gostou, hein, Pretzel? Não gostou dele. Não, ele quis... Estreia dele na Série A, o PDV tinha chamado a atenção e ele quis apitar de uma maneira diferente, deixando o jogo correr. Eu gosto desse tipo de arbitragem, mas quando tem faltas claras, tem que marcar. Ele deixou de dar muitas faltas hoje. E errou no cartão amarelo pro Pochettino e errou no cartão amarelo pro Brits. Ele errou em 2 cartões. Só acertou num pro Fortaleza. Então hoje achei que a estreia dele foi... Tava inseguro hoje. Nervoso, o Alex Stefano, nota 5 para ele. 5 pro Alex Stefano. O árbitro da partida
Então, gabarito Bandeirantes por Alexandre Pretzel. Agora, 11h33, temos um intervalo. Na sequência, voltamos com mais informações aqui no Apito Final. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, Apito Final. Stock Car, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento ArcelorMittal, aço oficial da Stock Car. Líder do campeonato de equipes, depois das 3 primeiras corridas da temporada 2024, a TMG Racing tenta neste ano o primeiro título na Stock Car. O time comandado por Thiago Meneghel também lidera o campeonato de pilotos com Felipe Massa e tenta interromper a série de conquistas das equipes lideradas por Rosinei Campos, Andréas Matius e Maurício Ferreira. A última equipe a quebrar esse domínio foi a Bottiger Competições, que foi campeã de 2003 com o paranaense David Mufato. Ainda falta muito campeonato pela frente, mas se Felipe Massa mantiver o desempenho das primeiras provas, pode se tornar o 4º ex-piloto de Fórmula 1 a conquistar o título depois de Ingo Hoffmann, Chico Serra e Rubens Barrichello. Rede Bandeirantes de Rádio. Soccer Hospitality, a maior rede de camarotes prêmios do Brasil. Na Neoquímica Arena, Fielzone, no Allianz Parque, Fanzone, no Morumbi, conheça o camarote dos ídolos, o Santos, famoso Boteco Santista. Além disso, a Soccer Hospitality possui camarotes do Botafogo com Fire Zone. Em Recife, Náutico, Timbu Zone, além dos novos camarotes Imortal Sport Bar na Arena do Grêmio e o Esquadrão Zone na Arena Fonte Nova. SoccerHospitality.com. Confira. Dia 13 de abril tem o UFC 300 com o maior card de todos os tempos. Alex Poatan lidera o evento defendendo o título dos meio pesados. Teremos o retorno dele, Charles do Bronx, além de Jéssica Andrade, Deilson Figueiredo, Renato Moicano, Diego Lopes e Marina Rodrigues. Você não pode perder esse evento histórico. Sábado, dia 13 de abril, a partir das 19 horas. Só no UFC Fight Pass. Hoje em dia, muitos avanços e facilidades estão na ponta dos nossos dedos, inclusive participar das eleições. Por isso, fique de olho na biometria. Com ela, o processo eleitoral ganha ainda mais segurança. Para saber mais, acesse o site do TRE do seu estado ou procure um cartório eleitoral. Identificação biométrica. A nossa democracia tem as suas digitais. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Pega essa visão. A Fundação Dorina Noel para Cegos realiza a campanha Abril Marrom, de conscientização e prevenção à cegueira. Junte-se a nós neste domingo, dia 14, na Avenida Paulista, das 9 ao meio-dia, para uma ação especial na frente da Fiesp. A Fundação Dorina vai realizar diversas atividades para adultos e crianças, como teste de glicemia, massoterapia, roda de leitura, oficina lúdica e muito mais. Esperamos por você! Você já experimentou ouvir a Bandeirantes na nova frequência estendida? Os aparelhos mais modernos e até os celulares sintonizam 86.3. Já tem muita gente com a gente no dial. Muito boa, qualidade excelente, 86.3. E agora eu só uso a frequência 86.3. Ando muito por esse interior de São Paulo. Agora com a faixa estendida é uma maravilha. Estamos ouvindo aqui em casa, em Sorocaba. A transmissão está ótima. Eu estou escutando a 86.3 aqui em Campinas, que pega muito bem. Já estou ouvindo a rádio na faixa estendida e vou te dizer, 86.3, sua nova frequência da sua Rádio Bandeirantes. Onze e 37, de volta no apito final pela Rede Bandeirantes de Rádios, já direto para a zona mista ali, entender o que tá rolando aí, Paulo do Vale. Bom, Felipe, é o seguinte, inclusive agora há pouco o Michel Araújo passava por aqui, jogador do São Paulo, e ele falou o seguinte, que os principais culpados são os jogadores, diz que eles estão fechados com o Carpini. Daqui a pouco também o André Silva deve passar por aqui, mas pelo menos entre os jogadores, obviamente, eles não falariam, acho que nada muito diferente, enquanto o clube não se pronunciar de forma oficial, quem sabe aí
para oficializar uma saída do Thiago Carpini nas próximas horas. Mas só trazendo um pouco desse clima dos jogadores, né? Que já bancaram, podemos dizer assim, o Carpini, respaldaram o Carpini na última quarta-feira, nos últimos jogos. Apesar da derrota hoje, a tônica ainda é essa. Daqui a pouco a gente aguarda, então, quem sabe a coletiva do ainda treinador do São Paulo, Thiago Carpini, viu, Felipe? Muito bem. Vamos ouvir, então, enquanto isso, o Vojvoda, o técnico do Fortaleza, falando neste momento em coletiva de imprensa. E era o momento de mudar, en este caso esta partida o sacrificio lo hizo Marinho y Pikachu, y después os frutos los recolecta Machuca y Moisés, porque son jugadores de velocidad y cada vez que pasan minutos jugando fuera de casa los espacios comienzan a aparecer y son dos jugadores que tiene essa característica, ¿no? Atacar espaços por sua característica de velocidade. Fazer uma pergunta para o Lucero e também para o Vojvoda. Primeiro para o Lucero, quanto que significa de alívio para vocês uma vitória importante de início de Campeonato Brasileiro, agora você tem uma sequência de 4 jogos em casa, diante da torcida, um jogo contra o Boca Juniors, jogo pela Copa do Nordeste, jogos decisivos. Vocês André voltam para Fortaleza? Vamos com o André Silva, então, jogador do São Paulo, autor do gol. Não, a gente se fortalece também a cada dia. Desde quando eu cheguei, eu vi um grupo muito unido, um grupo querendo ganhar, um grupo com mentalidade de campeão. Mas não tem frustração dentro do elenco, da maneira que você me perguntou. A gente segue trabalhando, segue buscando o melhor para o São Paulo e eu tenho certeza que no próximo jogo a gente vai dar uma resposta grande contra um grande adversário. Por que o jogo coletivo tem dificuldade de fluir? Quais são as dificuldades que vocês estão encontrando? Não, dificuldade, cara, no primeiro tempo a gente foi muito superior ao adversário, né? E faltou ali, sim, uma lucidez maior para a gente poder concretizar já no primeiro tempo abrir o placar. Não foi possível, né? A gente sabe também que futebol ali a gente precisa ter uma lucidez para poder fazer esse gol. E na segunda parte a gente se desorganizou. É o que as equipes vêm aqui no Morumbi em busca de uma bola ou outra. E acabamos por pecar nisso e não ter esse equilíbrio para poder controlar o jogo. Passado algo para vocês a respeito da permanência do Carpini? Não, o Carpini segue com a gente, tenho certeza que segue com a gente, é um treinador que a gente tem confiança, o grupo abraça bastante o treinador, não tem dúvida disso, é uma pressão que vocês colocam, o grupo gosta do trabalho do treinador e a gente segue trabalhando e acreditando, todo trabalho requer um processo, então mais uma vez peço para o torcedor paciência que a gente vai chegar no êxito. Sobre essa... Aí, Felipe, então a palavra de um representante agora, do elenco. Ele chegou agora, ele tem 4 jogos pelo São Paulo, ele não diria outra coisa, né? Quem tinha que falar hoje era o Rafinha hoje, mas o Rafinha tá machucado, ok. Então vamos lá. Quem é que jogou hoje? Quem tinha que falar? Arboleda, Caleri. Esses caras que tinham que falar. Goleiro Luciano. Rafael, Luciano gosta de falar quando faz gol, né? Quando faz gol ele fala. O André Silva e Michel Araújo são jogadores que não têm liderança e palmilho. O André chegou agora, eu elogiei a contratação. Me parece ser um bom jogador. Agora, não é ele que vai dizer que o time não tá fechado com o Carpini. E os dirigentes, hein? Carlos Belmonte, omisso. Quando perde, ele some. Vai tirar foto no Instagram, é isso? O Rui Costa, que está 3 anos no São Paulo, 4 anos, nunca deu uma entrevista em São Paulo. Só fala para Porto Alegre. Pode falar, ele tem direito de falar para quem. Se quiser falar para o Irã, ele fala. Não tem problema nenhum. Mas não dá uma entrevista em São Paulo. O Júlio Casares, que é o rei das redes sociais. Cadê o presidente nesse momento? Vão ficar em silêncio? E o próprio Muricy, que eu amo de paixão. Achei ele um cara espetacular. A gente adora ele, todos nós. Mas e aí? Não vai dar entrevista? Não vai falar hoje também? Porque assim é fácil. Só aparece na hora das vitórias para botar faixa. Brinca, cadê o Belmonte? O homem forte do futebol são paulino. Cadê o Belmonte? Tá escondido? Já foi para casa? Cadê? Assim é fácil, irmão. Põe eu lá. Põe o PDV, põe tu, Felipe, põe nós 3 lá, para ficar sentado vendo os jogadores tomarem conta. É assim que funciona? Não vai ninguém da diretoria se manifestar? Só notas oficiais? Assim é uma barbada trabalhar em grande clube no Brasil. Gostaria de deixar isso bem claro, Felipe. E tem um detalhe, né, gente? Tem mensagens aqui e tal, vocês falando, mas primeira rodada,
já estão pedindo a saída do Carpini. Não é por agora, né, gente? Ninguém tá pedindo a saída do técnico Carpini aqui. Tem muita gente no chat aqui comentando e também mensagens no WhatsApp. Ninguém tá pedindo saída de nada. Existe uma pressão que a própria torcida faz. Claro, a torcida é que faz. A torcida que chamou ele de burro, mas ele foi mal no segundo tempo. Isso é fato. Eu não estou fazendo apologia da demissão, mas a situação dele fica difícil porque contra o Cobressal, o PDV estava aqui na quarta-feira, o time não jogou nada também. O Cobressal é um time de segunda linha. O Cobressal teria dificuldades na Série B do Brasileiro. Mas o São Paulo ganhou na marra no final. 2 bolas na área e ganhou. Não interessa, ganhou o jogo. Tinha que ganhar e ganhou. Mas não jogou bem. Então, ficou mais pelo resultado. Ponto. Agora, o que o São Paulo está provavelmente debatendo nesse momento? Se a gente troca agora, quem que a gente vai trazer? Arruma alguém. Eles sempre arrumam. Na época, o ano passado, tinha o Dorival, dando sopa em Florianópolis, sobrando. E aí tinha alguém para colocar imediatamente. Quem está dando sopa, Pretzel? Pois é. Se eu fosse o São Paulo, eu já disse isso lá nos bastidores, e o PDV até achou estranha a minha opção. Se fosse São Paulo, iria atrás do Fábio Carille. Faria uma proposta para o Fábio Carille antes de começar a Série B, para não deixar ele começar a Série B no Santos. Faria uma proposta para ele. Se houver a recusa, mas seria um cara que daria jeito nesse time do São Paulo, assim como o Dorival deu, de maneira imediata. Entenda o que eu estou dizendo. Acho que o Léo Condé no Vitória vai nos dar entrevista amanhã no Concentração. Seria um bom nome para uma outra época, mas é um treinador que vem fazendo bons trabalhos, mas acho que não seria o momento dele nesse elenco do São Paulo. Eu iria no Fábio Carille. Nada contra o Santos, tá, pessoal? Quer tirar o treinador do Santos? Não. Tem multa rescisória e a vida é assim, certo? Conversa com o Marcelo Teixeira antes do Santos estrear na Série B, porque se o Santos estrear com o Carille não vai sair do Santos. Então é apenas uma sugestão que eu estou dando. Se eu fosse dirigente, eu partiria para a tentativa desta opção. Mas isso é apenas um cenário que nós estamos colocando aqui. Porque eu repito, o São Paulo fez um bom primeiro tempo. Bom primeiro tempo. O segundo foi horroroso pelas escolhas do técnico. Aí a torcida pegou no pé. Agora, se ele for o técnico do São Paulo quarta contra o Flamengo, pelo que a gente conhece da diretoria gelatinosa do São Paulo, que fica em cima da gelatina quando sofre pressão. Se o Baby da Independente agora publicar no Instagram que o Carpini é um treinador bom, que ele não tem culpa, provavelmente ele continue. Mas se o Baby fizer um post agora no Instagram metendo o pau no Carpini, é sinal que ele já sabe que o Carpini vai sair. Que a diretoria fica dividindo, ele é um assessor da diretoria. Então é isso, sabe? É um assessor de arquibancada da diretoria. O PDV pegou muito bem. Assim que termina o jogo, a torcida independente fica em silêncio. O torcedor comum vaia e chama de burro. Então aí existem interesses, né? Eles que se acertem. Agora, a omissão da diretoria é brincadeira. É brincadeira. Então vamos aguardar. Bom, o PDV vai começar o Carpini ou ainda não? Terminou o Voivoda, a gente está aqui aguardando a chegada dos representantes do São Paulo. Muito bem, vamos para um intervalo rapidamente. Na sequência, a entrevista coletiva no São Paulo. Vamos ver se é o Carpini que vai falar ou se é algum dirigente. Daqui a pouquinho, depois do intervalo aqui no apito final. Rede Bandeirantes de Rádio. Pega essa visão. A Fundação Dorina Noel para Cegos realiza a campanha Abril Marrom, de conscientização e prevenção à cegueira. Junte-se a nós neste domingo, dia 14, na Avenida Paulista, das 9 ao meio-dia, para uma ação especial na frente da Fiesp. A Fundação Dorina vai realizar diversas atividades para adultos e crianças, como teste de glicemia, massoterapia, roda de leitura, oficina lúdica e muito mais. Esperamos por você! Já estão sabendo da novidade? Na Estrela Bet! Na Estrela Bet, todo dia é dia de brilhar. Isso significa que eles prepararam uma promoção por dia para os seus seguidores. E vão ter muitos prêmios, como super bônus, cashback, bancas, rodadas extras e muito mais. Então não perca tempo. Siga @EstrelaBet no Instagram e aproveite a promoção do dia. Dia 13 de abril tem o UFC 300 com o maior card de todos os tempos.
Alex Poitin lidera o evento defendendo o título dos meio pesados. Teremos o retorno dele, Charles do Bronx, além de Jéssica Andrade, Deilson Figueiredo, Renato Moicano, Diego Lopes e Marina Rodrigues. Você não pode perder esse evento histórico. Sábado, dia 13 de abril, a partir das 19 horas. Só no UFC Fight Pass. Alô galera, eu sou Milton Levi, diretor da peça As Aventuras da Fada Amor de Mami Seguti. A peça conta a história de uma fadinha que nasceu com T21, mais conhecida como Síndrome de Down. Um tema inclusive delicadamente lindo. Estaremos no Teatro Itália Bandeirantes de janeiro a julho, todos os domingos às 15 horas. Vocês não podem perder. Ingressos no site do teatro ou na bilheteria do próprio teatro. Eu, se fosse você, eu não perderia. Hoje em dia, muitos avanços e facilidades estão na ponta dos nossos dedos, inclusive participar das eleições. Por isso, fique de olho na biometria. Com ela, o processo eleitoral ganha ainda mais segurança. Para saber mais, acesse o site do TRE do seu estado ou procure um cartório eleitoral. Identificação biométrica. A nossa democracia tem as suas digitais. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. 11h49, de volta aqui no apito final pela Rede Bandeirantes de Rádios. Você acompanhou aqui mais cedo com o Rogério Assis, o Canhão. São Paulo 1, Fortaleza 2. Na estreia do Campeonato Brasileiro, o São Paulo perdeu em casa para o Fortaleza por 2-1. E a gente aqui no apito final debatendo o jogo do São Paulo, entendendo um pouco do bastidor do São Paulo em relação ao técnico o técnico Thiago Carpini. Thiago Carpini, o técnico da equipe do São Paulo. E aí, PDV, o Thiago Carpini já chegou para falar? Ainda não? Ainda não. Estamos aqui na sala de coletiva aguardando justamente a presença do Carpini ou de algum representante da diretoria do São Paulo, Felipe. Muito bem, mas ninguém vai passar na zona mista, né? Só os dois jogadores que passaram, é isso? Creio que sim. É que agora a gente já voltou nossa atenção aqui para a sala de imprensa, eu não consigo ter muito o controle lá, mas foram os dois que passaram enquanto a gente estava por lá, viu, Felipe? Muito bem, tá certo então. Bom, Pretzel, e projetando o São Paulo agora, a gente não sabe, dá para projetar o São Paulo sem saber se o treinador fica ou não? Não. Hoje não dá para projetar o São Paulo, enquanto não vier a informação. O Carpini costuma vir logo depois do outro treinador, né? Então, se ele não veio agora, até agora pelo menos, vamos aguardar. Porque é difícil também, se ele está de aviso prévio e ele vai para a coletiva, o que ele vai dizer? Ele tem que responder, se ele for para a coletiva, provavelmente alguém da diretoria diz para ele, vai lá, tá tudo certo, quarta-feira tem jogo, foi uma derrota hoje, vamos recuperar. É o cenário que eu estou imaginando, certo? Apenas isso. Apenas isso. Se ele for mantido no cargo. Agora, se ele não aparecer para a coletiva, alguém da diretoria deve vir, né? Agora, ultimamente a gente tem visto também que os dirigentes não gostam de anunciar demissões logo depois do vestiário, com raríssimas exceções. Então, provavelmente isso vem amanhã. Domingo, amanhã o São Paulo está de folga, né, PDV? Porque tem jogo na quarta-feira. Amanhã o São Paulo deve estar de folga. E aí o domingo pode vir uma nota oficial apenas no site do clube, sem algum pronunciamento. Isso também pode acontecer, viu, Felipe? Não podemos descartar. O Rogério não foi demitido imediatamente, né? Foi no dia seguinte, né? O Rogério comandou o jogo contra o Puerto Cabello. Carpini. Demitido, ó, Carpini. Vamos lá, então. Paulo do Vale, técnico Thiago Carpini ali já na sala de entrevistas para dar a sua versão da derrota do São Paulo no Campeonato Brasileiro na estreia em casa. Carpini, boa noite. Boa noite, peraí, só um minutinho. Tá. Desculpa. Boa noite. Queria que você falasse especificamente do segundo tempo, das alterações. Por que você optou por não abrir mão do esquema com 3 zagueiros? Boa noite. A gente ficou com uma memória... o primeiro ponto é que os dois lados nossos, né, o Michel e o Igor, pediram a substituição. Não iria abrir mão de um deles, até porque a minha ideia, dependendo do desenhar da partida, era talvez voltar para uma linha de 4 se houvesse necessidade. Mas como o Michel
pediu, e há 5, 6 meses que ele não faz 90 minutos e fez 2 jogos em sequência, e o Igor sentiu um pouco de cansaço, pesou, pediu a troca, e aí a gente fica com a imagem do último jogo, né, de trocas que funcionaram, do Eric, que entrou bem no jogo passado, entrou bem hoje novamente, o próprio William, tendo mais uma oportunidade. E no sistema com 3 zagueiros, não necessariamente a gente poderia colocar outro lateral de ofício, né, mesmo porque do lado direito nós não tínhamos, do lado esquerdo nós tínhamos o Wellington, mas é uma opção minha em tentar manter o time um pouco mais ofensivo, ganhar um pouco mais de profundidade. Uma pena que no momento da troca a gente já sofra o gol, né? Então, são circunstâncias, escolhas, tomadas de decisões que a gente tem que fazer naquele momento. Carpini, boa noite. Boa noite. Você nunca escondeu que esse é o maior desafio da sua carreira até aqui, né? Não é uma situação fácil de ser administrada, mas você tem acima de você um cara que passou por situações semelhantes, que é o Muricy Ramalho, né? Não é só o aspecto tático, envolve muita coisa. Como tem sido as conversas com ele, o que ele tem te passado para que esse momento possa ser administrado da melhor maneira possível? Boa noite. É importante para nós, né, para o São Paulo, para mim um privilégio, para o São Paulo importante, de fundamental importância ter um cara como o Muricy aqui dentro, um ícone, um cara que viveu grandes coisas na carreira e grandes coisas aqui no São Paulo. E a gente fala constantemente sobre os desafios, as dificuldades, esse ônus de toda essa pressão, o momento de dificuldade que faz parte da carreira do treinador. Como ele fala sempre, você não vai passar por isso 1 ou 2 vezes, se acostume, porque os momentos bons eles voltam. Semana passada, se eu não me engano, antes do jogo do Cobressal, ele usou até de exemplo, eu já fui vaiado no Morumbi, eu já fui chamado de burro. Então, levanta a cabeça, trabalha, segue as suas convicções. A gente procura conversar muito nesse aspecto. O Muricy é um cara muito discreto, né? Não só ele, como toda a diretoria do São Paulo, eles sempre me dão muita autonomia e liberdade. A gente conversa muito, porém as escolhas, as tomadas de decisões, elas são minhas. Mas a gente está sempre ouvindo pessoas como ele, é muito importante, principalmente no momento como esse de adversidade, é bom ter um cara desse do nosso lado. Carpini, boa noite. Queria que você falasse um pouquinho da evolução do jogo, porque na primeira etapa, não sei se você concorda, e livre discordância. A primeira etapa, eu observando, vejo a evolução do time em relação à última partida, a questão de desempenho. E até acredito que o São Paulo merecia ter saído com a vitória no primeiro tempo. Tinham mais jogadas trabalhadas até pelo meio, vi dessa forma. Algumas chances claras de gol, né? Perfeito, até com uma boa defesa do João Ricardo no chute do Alisson. Do Luciano. Exatamente. E uma queda muito grande na segunda etapa, pelo menos na minha avaliação. Sim. E acredito que as mudanças do Vojvoda foram muito felizes pelo lado do Fortaleza. E não sei como você avalia as suas mudanças, porque eu vi um São Paulo que caiu muito de produção e ficou mais vulnerável na defesa. Queria que você falasse isso e se você concorda ou não com essa queda na segunda etapa e a que você atribui isso. Claro, a queda ela é nítida, né? O segundo tempo, se nós conseguíssemos manter o mesmo padrão de competitividade. O único detalhe, que é o detalhe que move o futebol no primeiro tempo, que faltou foi o gol, né? E acho que se sai o gol no primeiro tempo, desenharia-se um outro cenário e merecíamos, mas não aconteceu. E o segundo tempo a gente sofreu com essa queda de concentração. Eu acho que tem um pouco também do aspecto da ansiedade, do emocional, de querer fazer, por mais que trata-se de um início de uma nova competição, de um novo ciclo, é a primeira rodada de 38 rodadas de uma competição muito longa, que a gente precisa de uma constância. Foi muito falado isso durante esse período entre Cobressal e Fortaleza, o quanto é importante jogar bem, vencer, pontuar, ainda mais na grandeza do São Paulo. A gente tem que estar bem em todas as competições, tem que buscar a vitória em todos os momentos, mas no segundo tempo a gente cai um pouco de produção, nível de concentração, atenção. O próprio gol que a gente sofre, né? A gente tinha superioridade no momento do gol, tanto de onde sai a bola como no desfecho da jogada, mas são situações que a gente segue trabalhando, evoluindo. São erros recorrentes, isso é uma coisa que me incomoda muito. Eu sei que incomoda o torcedor, você imagina eu e os atletas, que a gente trabalha muito em cima disso, a gente coloca os vídeos, a gente, isso e tal, não vamos ter os mesmos erros, e às vezes acontece dessa maneira. E aí o segundo gol é uma situação de total desequilíbrio, que eu acho que é um fato que nós precisamos, um fator que nós precisamos trabalhar melhor. Não tem como nós, com uma linha de 3 ali bem postada, né, não sofrendo no primeiro tempo. A primeira finalização do Fortaleza foi gol, no jogo todo.
né? Então, não tem porquê a gente se lançar assim, querer o empate de qualquer maneira. Sempre, como eu falo para eles, de maneira equilibrada, organizada, competindo, mantendo o nível de atenção, concentração. Agora tem algumas situações que fogem um pouco do controle, né? O ímpeto do atleta, e eu não acho isso ruim, né? Porque eu acho que mostra a gana de fazer o melhor pelo São Paulo, de buscar a vitória, de tentar vencer, mas a gente precisa ter um pouco mais de equilíbrio nessas situações. Nós não podemos estar tão expostos assim dessa maneira e tomar um gol assim de contra-ataque. Isso é uma coisa que me incomoda muito, me incomoda a eles também, né? Então, a gente segue trabalhando, segue buscando essa melhora. Carpini, tudo bem? Quando você fez a mudança nas alas, você tirou um lateral e um meia, né, e colocou 2 atacantes ali praticamente, e coincidentemente ou não, o São Paulo tomou um gol na sequência e tomou alguns contra-ataques. Eu gostaria de saber de você se você acha que tem alguma relação, né, com o fato de os gols terem saído depois dessas mudanças. O que você buscou com a entrada principalmente do William, né, que ele começou agora recentemente a ser mais utilizado. E só para fechar em cima da pergunta do Ivan, o Muricy te falou, né, que isso você vai se acostumar. Você se acostumou? Como que você está lidando com esse momento de pressão, etc. e tal? Em que fase que você está desse se acostumar ou não? Não você vai se acostumar, você precisa se acostumar. Não que isso que eu quero que seja uma coisa recorrente na minha vida. Espero que esse momento ruim ele passe logo, que as vitórias elas voltem, né? O reconhecimento de coisas boas do trabalho, porque no momento negativo como é o que nós vivemos, difícil até a gente ficar pontuando coisas boas, que parece que a gente está se protegendo, se defendendo. E existem algumas situações que elas estão acontecendo, existe uma evolução, o primeiro tempo foi isso, mas não adianta a gente ficar falando do primeiro tempo, o resultado final foi a derrota, o torcedor está chateado assim como nós, né? Então a gente segue trabalhando. A mudança, a gente, como eu falei, a gente fica com uma imagem muito positiva do último jogo. As mesmas mexidas elas deram certo. No momento da entrada, o Eric participou do gol, o André participou do gol. No jogo da Argentina também Galopo e Luciano tinham acabado de entrar, enfim. Mas aí não é só esse aspecto. E eu não atribuo os gols que nós sofremos pela entrada dos meninos do Eric e do William de maneira nenhuma. O William é um menino que vem sendo mais aproveitado recentemente, porque vem desempenhando e mostrando isso no dia a dia, até porque nós não temos o Lucas, não temos o Ferreira, então acabou surgindo mais oportunidades, né? A ausência de uma oportunidade para outros, não importa a idade. Claro que a responsabilidade não é do William, né? Muito pelo contrário, acho que a menor parte é de um garoto, a gente tem que protegê-lo, né? Um patrimônio do São Paulo. Então a gente fica incomodado que os erros eles acontecem, os gols de maneira recorrente e repetitivamente. Isso tem nos incomodado. E o fato da mudança ter acontecido e ter sofrido gol, eu não atribuo à minha escolha, né? Não sei se você pensa de maneira diferente, eu respeito todos vocês, a opinião, mas como eu falei, no lance do gol, da origem do cruzamento e de onde é a finalização, em todos os setores a gente tem superioridade numérica. Eu acho que aí é um pouco da nossa tomada de decisão ser melhor, como foi no primeiro tempo. O nível de concentração, o nível de ansiedade, o equilíbrio emocional, então acho que isso talvez tenha atrapalhado um pouco. E o segundo gol, eu acho que aí já dispensa comentários, né? Foi falhas ali generalizadas que a gente precisa assim ajustar. Aí não tem culpa o William, não tem culpa o Eric, não tem culpa o André, a entrada do Rames, nenhum deles não. Acho que foram situações coletivas. Thiago aqui, boa noite. Você tem o respaldo do Muricy e do elenco de jogadores. E por esse respaldo não veio da arquibancada. Que recado você deixa para o seu torcedor para ter uma confiança novamente no seu trabalho? É difícil nesse momento você pedir paciência para o torcedor do São Paulo, né? Um torcedor que todos os jogos faz uma festa linda no Morumbi, né? Hoje mais de 35 mil pessoas, se eu não me engano. Fantástico. A gente se sente cada vez mais chateado, né? Por não dar a resposta que nós gostaríamos, o torcedor ir para casa hoje feliz, a gente estrear bem no Campeonato Brasileiro, estrear com vitória, né? Manter o nível de jogo que nós tivemos em 45, 50 minutos durante, 80, 90 minutos para a gente poder sair com um resultado melhor. Então, a gente entende a chateação do torcedor, porque é a nossa também, mas o que eu posso dizer para o torcedor é que a gente segue trabalhando com um pouco de paciência, por mais que seja difícil nesse momento, mas a gente precisa trabalhar, precisa evoluir, precisamos melhorar, precisamos ver no próximo jogo que nós temos aí para
de melhor, agora levando em consideração também alguns aspectos físicos, que foi o caso hoje do Michel e do Igor, né, de sequência de jogos, ver se a gente consegue o retorno de algum dos atletas que estão fora. Então, acho que muitas coisas para a gente pensar, e para o torcedor a chateação dele é a nossa, e mais vezes parabenizá-lo, que se tem um ponto positivo nesse momento turbulento que o São Paulo vive, é o torcedor são paulino. Carpini, boa noite. Você falou que vai ver as situações de alguns jogadores, né, físicas, mas, primeiro, o esquema com 3 zagueiros é algo que você pensa em manter, e o São Paulo tem 2 partidas agora como visitante no Brasileirão, e isso foi um sofrimento para o clube no ano passado. A única vitória foi na 36ª rodada, no dia 29 de novembro. Como recuperar esse time animicamente para também, em um novo campeonato, jogando como visitante, não trazer essa carga do ano passado? Cada ciclo uma história, né? A gente procurar, eu sei que é fácil falar, a gente vai procurar passar isso para eles. São atletas de um nível altíssimo, acostumado com desafios, com adversidades, com vitórias, derrotas. Então, acho que a gente conversar bastante, recuperar a nossa autoestima. O que ficou para trás ficou, não só o jogo de hoje, mas também esse retrospecto ruim fora de casa. Eu não estava aqui, não posso nem falar, não me sinto nem capaz de falar sobre isso, nem cabe a mim, né? Eu preciso falar do meu trabalho, do que está sendo feito aqui, as coisas que eu preciso melhorar, as coisas que o São Paulo precisa evoluir, e é nisso que eu vou focar nesses dias, de entender o que nós temos de melhor, tecnicamente, fisicamente, em cima de um adversário muito difícil fora de casa, e que nós precisamos aí nessa segunda rodada ter um comportamento melhor durante toda a partida para procurar fazer um jogo bom, buscar a vitória, que é o que se espera do São Paulo, é o que o torcedor espera, é o que nós esperamos também. Em relação ao sistema com 3 zagueiros, vamos avaliar o que a gente vai ver um pouco do adversário também. Claro que a gente conhece muito bem, né? Tá toda hora jogando, foi um adversário recente aí, um adversário onde tem boas lembranças o São Paulo, né? Mas é uma nova história, e o que passou a gente não traz para esse momento, né, das coisas ruins e também as coisas boas, senão a gente estaria também aqui falando das conquistas do ano passado. Então isso já ficou para trás, é uma nova história, vamos recomeçar. Thiago, boa noite. Na saída de campo, o Michael fala em o técnico somente não pode ser cobrado, os jogadores também precisam ser cobrados nesse momento. Eu queria saber se você concorda com isso, se nesse momento você está cobrando também os seus atletas ou se você assume totalmente essa cobrança, porque é isso, você sai de um Morumbi com 35 mil pessoas sendo chamado de burro, os seus atletas falam também em apoio e trazer também essa cobrança e esta culpa que você disse agora que não existe. Como está sendo dividido também, compartilhada essa cobrança dentro do vestiário do São Paulo? Bacana. Claro que a maior parte ela é minha, eu sou o comandante, eu assumo. Seria muito fácil, muito cômodo para mim aqui vir apontar os erros. A gente tomou o gol porque aconteceu isso, o posicionamento era esse, não fez. Isso não é o meu papel e não é o meu perfil, né? O que eu tenho que tratar pontualmente, eu trato internamente. E eu sou muito chato com eles, eu cobro bastante. Eu não sei como eles gostam de mim, porque eu sou chato. Mas a gente tem uma relação boa de falar a verdade. Eu falo muito para eles, se vocês quiserem ouvir a verdade, perguntem. Se não vou falar o que vocês querem ouvir, eu vou falar o que a gente precisa ouvir, que nós precisamos melhorar, começando por mim. Então, a gente divide a responsabilidade sempre. Por mais que o torcedor, e seja uma coisa meio que corriqueiro, até cultural no nosso futebol, né? Sempre o treinador ele é o culpado, faz parte, é o ônus da profissão, né? Então, mas internamente eles sempre solícitos a dividir a responsabilidade, eles também se cobram muito individualmente, coletivamente, eles têm o bate-papo deles e eles sabem que nós precisamos evoluir. Então, não tem aqui da minha parte expor ninguém, eu preciso falar aqui dos meus erros, e eu, por ser um treinador jovem, ainda vou errar e acertar muito na minha carreira, assim como os treinadores mais experientes também erram o tempo todo. Isso é um processo de aprendizado. Duro era a gente vir aqui e achar que está tudo bem, que eu tô no caminho, mas que não existe coisas a melhorar. Claro que existe, e vai ser sempre assim durante toda a minha caminhada. Espero que seja até o meu último dia de carreira. Mas a responsabilidade ela acaba sendo voltada mais ao comandante. Eu não me incomodo com isso. Eu quero que eles estejam tranquilos, felizes e em paz para poder trabalhar e desenvolver aquilo que a gente precisa, claro, com melhoras, com parcelas de responsabilidades, mas isso a gente trata internamente. Carpini, boa noite, aqui no fundo.
Nessa mudança de esquema que você fez nos últimos jogos, o Wellington acabou perdendo espaço, né? Ele vinha com uma sequência muito forte desde o início do ano e deixou a equipe não ter entrado. Queria que você falasse se foi pelo momento técnico dele, por ele não estar rendendo o esperado, e se você acha que essa indefinição dele em relação ao futuro, renovação de contrato, pode estar pesando nessas más atuações. Olha, em relação a futuro, contrato, isso eu acho que é um assunto institucional, eu não me meto nisso. A minha escolha por não utilizá-lo nas 2 últimas rodadas foi justamente por entender que aquilo que eu entendia que seria o melhor para o São Paulo naquele momento não estava entregando, mas entregou em outros momentos e vai continuar nos ajudando, vai ter outras oportunidades, são muitos jogos, nosso grupo é enxuto. É um cara que tem a parte ofensiva muito boa, muito forte. A parte defensiva são algumas situações que acho que a gente precisa ajustar. E eu entendi que nesses dois últimos jogos, com 3 zagueiros, a gente teve um pouco mais respaldado. Mas não vai para esse âmbito, não. As escolhas eu não trato dessa maneira. Mesmo porque nós temos outros atletas também, se está acabando o contrato, se tem contrato longo, acho que se está no grupo, está à disposição, ele em algum momento ele pode ser chamado a participar e nos ajudar. Ainda sobre a cultura do futebol, talvez em uma outra época ou em outro clube, você talvez já teria sido demitido pela situação do São Paulo no momento. Você acha que é um avanço dos dirigentes aqui do São Paulo você não ter sido demitido ainda? Ou você acha que a paciência dos dirigentes pode acabar a qualquer momento? Vamos lá. Eu acho que o futebol ele tem se profissionalizado mais, né? O imediatismo que se existia antigamente, talvez como você colocou, não é a minha opinião, acho que isso não mudou muito. Mas eu vejo clubes melhores preparados nas suas tomadas de decisões, eu vejo diretores entendendo que o processo não é de uma hora para outra e que precisa-se de uma continuidade. Se nós buscarmos um retrospecto do próprio Fortaleza, como foi o início do trabalho do Vojvoda, o Luiz Castro no Botafogo, no primeiro ano e no segundo ano todo mundo lamentou a saída dele, então não estou me comparando a ninguém, mas como você disse que isso mudou ou não, você vê equipes que buscam esse nível de profissionalismo que é o São Paulo, por exemplo, eu vou falar do meu clube, porque aqui é o que eu defendo, é o que eu conheço. O nosso nível de profissionalismo, ele não pode estar só atrelado ao resultado, é o que eu penso. Claro que o resultado é o que move tudo, mas é o dia a dia, é o trabalho, são as ideias, é o comando, é a gestão, é o respaldo do trabalho e o resultado, claro que ele precisa acontecer, senão em algum momento isso é inevitável, a troca ela é inevitável. E a gente está muito tranquilo em relação a isso, não é uma coisa que me preocupa. Eu trabalho todos os dias para fazer o meu melhor pelo São Paulo, para melhorar, para evoluir, para passar o máximo de informações para os atletas. E isso não é uma coisa que me preocupa, porque, como eu falo, a minha responsabilidade comigo mesmo é de fazer o meu melhor. E eu continuo acreditando que o futebol precisa caminhar para um pouco mais de longevidade, um pouco mais de paciência. E não só estou falando isso porque é um momento que a gente vive, realmente é o que eu acredito. E os trabalhos, se você olhar os trabalhos que deram certo ultimamente, que vem dando certo, tem continuidade, tem longevidade, né? Você vê o Fluminense, atual campeão da Libertadores, quanto tempo está com o treinador, Red Bull, Palmeiras, Fortaleza. Então você começa a ver que a gente precisa ter um pouquinho de paciência e talvez muita coisa se fomenta, né? E acaba, quando eu falo fomenta, não só por parte de imprensa, o torcedor, claro, chateado, e a gente entende todos os comentários e as críticas, acabam-se que em algumas situações o diretor, o dirigente, ele possa tomar alguma decisão precipitada, quando não se tem um trabalho como nós temos aqui no São Paulo, muito lúcido, muito profissional. Carpini aqui, tudo bem? Boa noite. O teu nome tem estado bastante em pauta, né? Por parte da imprensa, cada vez mais se analisa e se avalia o trabalho que tu tens realizado no São Paulo. Por parte da torcida, tem muito torcedor já questionando e até pedindo mudanças no comando técnico para a diretoria. Por parte dos jogadores, a gente já viu aí pelo menos 2 ou 3 jogos consecutivos, atletas saindo em tua defesa e até, de certa forma, tentando explicar para o torcedor, justificar o porquê
de fazer isso. Mas eu queria ouvir de ti, como tu te avalia, como tu avalias esse teu começo de trabalho no São Paulo, essas tuas primeiras 17 partidas. Tu sente mesmo que tu estás dando não só o teu melhor, mas o que o São Paulo merece de ti para esse momento do São Paulo, pós-conquistas de títulos, iniciando uma temporada com Libertadores da América, agora Campeonato Brasileiro e tudo mais? Obrigada. Com certeza, o meu melhor eu tenho certeza que eu estou dando. Agora, se o meu melhor não for o suficiente, aí não é uma avaliação minha. É uma avaliação de todos vocês e todos têm o direito de opinar, né? A certeza que eu faço o meu melhor, que eu sou um profissional competente, que eu cheguei no São Paulo com trabalho, que eu cheguei no São Paulo conquistando e que eu estou só no início da minha caminhada e tantas coisas boas aconteceram já na minha vida, isso eu não tenho dúvida. Então, em relação a isso, eu estou bem, de verdade, bem tranquilo. Não era o momento que eu queria estar vivendo, sem dúvida nenhuma. Eu acho que é muito difícil a gente falar de nós mesmos, né? Você falar do teu trabalho, eu prefiro que as pessoas... Como nós temos uma liberdade, isso é natural que as pessoas avaliem. E avaliar no momento como nós vivemos é muito difícil, né? Porque o momento é muito ruim, as avaliações nunca são boas. É a mesma coisa que a gente vem de uma conquista de um título e avalia o seu trabalho. Nossa, meu trabalho é fantástico, eu conquistei. Não, sempre tem coisas a melhorar, sempre tem erros, acertos, momentos bons, momentos ruins. E eu estou bem tranquilo. Eu sigo trabalhando, fazendo o meu melhor. Esse é um compromisso que eu tenho comigo mesmo e eu tenho certeza que o meu melhor, você perguntou se o meu melhor para o São Paulo tem sido o suficiente? O melhor é o suficiente para o São Paulo. Eu não sei o que avalia. A gente precisa começar a vencer e talvez seja um outro questionamento seu. Cerramos então com o técnico Thiago Carpini. Obrigado a todos pela presença. Tá aí, então, Felipe. Palavra do técnico Thiago Carpini aqui no Morumbi. Então, sem nenhuma saída, pelo menos hoje, né? Não sei amanhã de manhã, amanhã à tarde, tudo pode acontecer. Valeu, PDV, seu destaque final. Paulo do Vale, direto do Morumbi. Bom, Felipe, o destaque final justamente nessa expectativa, né? Nessa agonia, podemos dizer assim, já invadindo o domingão, 00:14, o Carpini deu coletiva como treinador do São Paulo. Creio que nas próximas horas, né, neste domingo, a situação dele será debatida internamente entre Júlio Casares, Belmonte, Rui Costa, e uma definição deve acontecer aí nas próximas horas, no mais tardar na segunda-feira, sobre a permanência ou não do técnico Thiago Carpini. Na quarta-feira, o São Paulo enfrenta o Flamengo no Rio de Janeiro, 21h30, a sequência da temporada para o tricolor paulista. Felipe Melo. Valeu. Paulo do Vale, abraço bom. Domingão para você de folga. Valeu. Vamos ver, né? Vamos ver se é de folga mesmo. Pode ser que não. Não, o silêncio dos dirigentes, para mim, é sintomático. Sintomático. Eu acho que o fato de ninguém aparecer, nem para dar uma observada assim, certo? Abrir a porta, dar uma olhadinha só, eu acho que é sintomático. Acho, por um sentimento, acho que o Carpini amanhã deve ser anunciado a sua saída. Apenas um sentimento, não tem nenhuma informação. E ele me pareceu um pouco inseguro nas respostas, né? Tentou explicar tudo, mas justificar coisas injustificáveis, pelo menos, para a questão do momento, né? Porque o Casares falou para um rapaz de um blog, ele foi dar uma palestra lá na ESPM, né, Felipe Melo? E aí no elevador, até foi super democrático o Casares, elogiei ele. Foi questionado por um aluno, um integrante de um blog São Paulino, se o Carpini estava seguro no cargo. E o Casares respondeu o seguinte: não, ele é o técnico, nós vamos vendo com os resultados e tal. Ele disse que era o técnico, mas... Vamos ver os sempre resultados. Aquele negócio. Vamos ver, vamos indo, vamos tocando. E o resultado de hoje foi muito ruim. A atuação no primeiro tempo, eu repito, foi boa e o Carpini concordou na entrevista, mas o segundo tempo foi um negócio constrangedor. Então, acho que a situação é complicada. Até porque, se você vai adiando, a tua tabela é dura. Você tem o Flamengo no Rio e o Atlético Goianiense em Goiânia. Então, se o São Paulo chega no domingo que vem com 0 pontos, em 9, aí cai a casa, cai até o departamento de futebol, eu imagino. Então, eu imagino que será mais fácil fazer uma mudança neste domingo, quando todas as atenções vão estar voltadas para os outros jogos. É o que eu penso, não tenho nenhuma informação, é apenas um sentimento, Felipe.
Vamos aguardar as próximas horas do São Paulo. O Paulo do Vale, que estaria de folga amanhã, mas vai ficar de plantão, com o telefone dele, WhatsApp, telefone, tudo ali de plantão, aguardando o futuro do técnico São Paulino. Aqui deu 2-1 pro Fortaleza contra o São Paulo. Um grande abraço para você, Alexandre Pretzel. Até amanhã aqui no Domingo Esportivo. Sempre no Domingo Esportivo honra. não, no Concentração. Concentração, meio-dia. Amanhã vamos fazer do camarote Fielzone, lá na Neoquímica Arena. Estaremos lá acompanhando, apresentando o programa até as 13h30 da tarde, já preparando tudo para o grande domingo, né? Temos Corinthians e Galo, jogão, 13h30 na Neoquímica Arena, e depois Vitória e Palmeiras, a volta do Vitória à primeira divisão, Barradão lotado, o time da Série B, campeão da Série B, enfrentando o campeão da Série A, o grande Palmeiras, em 2 grandes jogos. Felipe, um abração para ti, para toda a nossa equipe e para toda a nossa equipe técnica. Valeu, Xingote, o Mesquita, que estão no estádio, o Michel Lopes na mesa de som aqui, o Beto Rebeque, o Alan Marcel e a Marcela Souza na nossa produção. Um grande abraço a todos, fiquem bem e amanhã cedo a gente volta com mais informações na Rádio Bandeirantes. Futebol na Bandeirantes amanhã, um domingão recheado de jogos e programação esportiva a partir das 8 horas da manhã com o Fôlego. Valeu, gente, um abraço a todos, tchau! Aqui deu. Apito Final. O pós-jogo completo na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes de São Paulo. ZYK 687, transmitindo em ondas médias 840 kHz. ZYM 680, VIP Rádio e Televisão Limitada, 90.9 MHz, em frequência modulada. No aplicativo Bandplay e pela internet, radiobandeirantes.com.br. Ouvida em todos os lugares do mundo. Rádio Bandeirantes, em transmissão simultânea com o Band News TV. Da ONU, Antônio Guterres. E hoje, mais uma vez, o embaixador israelense na ONU dizendo: Guterres, você precisa tomar alguma posição, fazendo novamente críticas duras. Tem imagens também que chamaram a atenção, imagens divulgadas pela imprensa israelense que mostram mísseis iranianos sendo interceptados em uma região simbólica, sobre o Domo da Rocha. De acordo com a tradição muçulmana, esse lugar foi onde Maomé ascendeu ao céu e é o terceiro lugar mais sagrado do mundo para o Islã. A região também é sagrada para os judeus. Eles acreditam que o rei Salomão construiu o primeiro templo por lá há 3.000 anos e que um segundo templo judaico, construído no local, foi destruído pelos romanos. O Muro das Lamentações fica logo abaixo do Monte do Templo e a tradição judaica acredita ser o último pedaço remanescente do Templo de Salomão. E também outras imagens que vêm a partir do Irã são vídeos feitos pelas redes sociais, divulgados nas redes sociais, que mostram iranianos reagindo com comemoração nas ruas de Teherã aos ataques do país contra Israel. Mais cedo, o líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, disse que o malicioso regime sionista seria punido quando ele se referiu ao governo de Israel. Nessas imagens, Urian, como eu disse, tem um caráter simbólico também, né? Você imagina que a guerra de versões, a guerra retórica entre um lado e outro, vai explorar bastante
esses trechos, esses vídeos, para destacar esses argumentos de um lado, do lado israelense, e de outro, do lado iraniano, ou aqueles que têm ali a fé muçulmana como primordial? Eu acredito que sim. Como a guerra também são os mesmos eventos, né? A gente não pode separar o que está acontecendo com o que aconteceu, com o que começou a acontecer em outubro do ano passado entre Israel e o Hamas. O que nós enxergamos hoje nessas guerras, nesses novos conflitos do Oriente Médio, é uma evolução no qual as informações têm sido utilizadas diferentemente daquelas primeiras intifadas, né, os primeiros levantes, então, em que era primeiramente apenas com pedras sendo atiradas, depois com armamentos, e agora também uma guerra de informações, imagens que inclusive tem levado países aliados a questionarem essas alianças e mudarem posicionamentos que muitas vezes são históricos. Então, quando que nós imaginaríamos que países do Ocidente, países da Europa, que o próprio governo norte-americano, aliado histórico de Israel, estaria há algumas semanas, 2, 3 semanas, puxando a orelha de Israel, dizendo para Israel baixar o tom. Isso tudo acontece por conta dessas imagens que chocam e que fazem parte dessa guerra de informação. Sem dúvida. E um papel central também nessas discussões exerce o Brasil, não é, Urian? Nos últimos tempos temos visto o governo federal bater cabeça com o governo israelense publicamente. E o Itamaraty divulgou uma nota informando que o governo brasileiro acompanha com grave preocupação os relatos de envio de drones e mísseis do Irã em direção a Israel, deixando em alerta países vizinhos como Jordânia e Síria. O Ministério das Relações Exteriores também reforçou que acompanha desde o início do conflito em curso na faixa de Gaza e vem alertando sobre o potencial destrutivo do alastramento das hostilidades à Cisjordânia e também para outros países, como Líbano, Síria, Iêmen e agora o Irã. O governo brasileiro ainda recomendou que não sejam realizadas viagens não essenciais à região e que os nacionais que já estejam naqueles países sigam as orientações divulgadas nos sites e nas mídias sociais das embaixadas brasileiras. O Itamaraty ainda garantiu, vem monitorando a situação dos brasileiros na região, em particular em Israel, na Palestina e no Líbano. O que a gente pode interpretar dessa nota que eu acabei de ler, Urian? É uma nota muito mais neutra do que a gente tem visto dos posicionamentos tanto do Itamaraty, através de declarações desse tipo, como até mesmo, sobretudo, do presidente Lula, né? João, o fato de ter sido uma nota já diz muita coisa, porque o que a gente tem observado é que claramente existe um alinhamento ideológico do presidente Lula a determinados países, isso ao longo também desde os primeiros governos. Então, uma prova disso é que em momentos no qual o presidente teve que falar, quando questionado sobre a democracia ou as eleições na Venezuela, por exemplo, que é um regime pelo qual ele claramente tem simpatia, o que ele fazia? Falava da própria boca. Então, relativizando a democracia naquele país, fazendo um comentário também sobre a inelegibilidade da Maria Corina Machado, candidata de oposição que foi barrada. Porém, em um momento no qual o presidente teve, ou o governo teve que ser crítico em relação àquele regime, o que fez? Terceirizou por meio do Itamaraty. Então, o presidente Lula, a única afirmação que ele fez naquele contexto foi de dizer que o que estava acontecendo era grave. E agora, caso o presidente também não tome uma atitude de se posicionar em relação ao Irã, porque o que aconteceu foi muito grave. O fato de um país membro da ONU agir de maneira que
quebre aquelas regras internacionais, aquelas convenções do direito internacional humanitário que existem, porque até mesmo as guerras precisam ser regulamentadas, existem leis que têm que ser obedecidas. Em momento no qual Israel não obedece a essas leis, o presidente não tem nenhuma dificuldade em chamar aquele país de um país, de falar que o país está cometendo um genocídio, ou até mesmo comparando aquilo que aconteceu ao Holocausto. Agora, em relação ao Irã, mesma coisa. Um país membro da ONU, membro não só da ONU, também dos BRICS. O Irã acaba de ser um daqueles daqueles países que passaram a integrar os BRICS, junto com Etiópia, Arábia Saudita, Emirados Árabes, Argentina, que acabou não querendo entrar depois, mas o presidente Lula, nesse papel de querer certa proximidade com o regime iraniano, tentou mediar lá em 2009, 2010, aquele acordo nuclear iraniano, que acabou não conseguindo. Quem fez isso foi, em maior parte, a Turquia. Ele precisa tomar um posicionamento mais duro, senão isso vai ser, inclusive, munição para a oposição aqui no Brasil. Sem dúvida. Você citou já em um momento, eu queria retomar, Urian, falamos sobretudo da questão externa, né, da comunidade internacional, citamos o G7, o Brasil e também a questão Israel internamente. A gente vai para um rápido intervalo, só queria deixar a pergunta para você abordar da maneira correta. Essas questões agora, entre Irã e Israel, tendem a aumentar a união do país, como foi naquele dia 7 de outubro, ou isso vai ter o caminho contrário? A gente volta já com a sua resposta. Agora imagens ao vivo, 6 horas e 28 minutos da manhã em Israel. E voltamos já com informações direto de Israel e, claro, ao redor do mundo. Fique com a gente. Olá, a partir desta segunda nós temos um encontro marcado. Eu chego na Band News TV com um programa que já é sucesso na rádio Band News FM, para você ficar bem informado e se sentir em casa, numa conversa clara, direta, entre nós. Nosso time ligado em tudo, Brasil, mundo, política. E economia, claro. Eu te garanto que aqui você não perde nenhuma vírgula do que é notícia. O que acontece na sua cidade, no seu estado, você sabe, em um segundo, tudo pode mudar. Informação, opinião, análise, debate. Um espaço garantido para você, com a dinâmica, a agilidade e a credibilidade que você já conhece. E a gente estava falando desse assunto e tem muitos ouvintes, telespectadores reagindo a isso e mandando mensagem pra gente, mensagem de texto e áudio aqui no nosso WhatsApp. De segunda a sexta, das 2 às 4 da tarde, esse time vai te fazer companhia em tempo real, direto do estúdio da Band News TV e também da rádio Band News FM. Pode chegar, que você já está entre nós. Entre Nós, estreia nesta segunda, às 2 da tarde, aqui na Band News TV. Escalada de tensão entre Irã e Israel ganha novo capítulo neste fim de semana. Irã lança mais de 200 drones e mísseis balísticos contra o território israelense. Imagens mostram ataques aéreos cruzando o céu. Forças de defesa de Israel dizem ter interceptado com sucesso a maioria dos lançamentos iranianos. E o presidente Joe Biden diz que os Estados Unidos ajudaram Israel a abater drones e mísseis e reafirmou o compromisso ferrenho da América com a segurança de Israel. No Brasil, o Supremo Tribunal Federal decide que abordagens policiais motivadas por raça, sexo, orientação sexual, cor da pele ou aparência física são ilegais. Corte determinou também que revista pessoal sem mandado judicial deve ser baseada em suspeita concreta da ocorrência de crime. E a Justiça Federal nega novo pedido de transferência feito pela defesa de Rony Lessa. Ele está preso há 5 anos, acusado de matar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes em 2018.
Voltamos a falar sobre as tensões no Oriente Médio e, claro, a conversar com o mestre em Relações Internacionais, Urian Fancelli. Urian, eu, antes do nosso intervalo, fiz aqui rapidamente uma pergunta, só repito para contextualizar. Naquele dia 7 de outubro, quando o Hamas invadiu o sul de Israel, matou mais de 1.200 pessoas, havia uma tensão muito grande interna em Israel por causa de um projeto de lei polêmico que era defendido pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Protestos massivos nas ruas, parte do exército se negando a treinar e depois, com essa invasão do Hamas, uma união tomou o país, ou pelo menos parte do país. Agora, mais uma vez, Netanyahu estava sob pressão, ainda está, claro, mas com muitas pessoas agora imaginando uma possível guerra direta entre Israel e o Irã. Você acha que a possibilidade de um inimigo comum da população e do governo pode facilitar a vida dele? Você citou um pouquinho disso no começo da conversa, mas agora pode ser um respiro, de fato, para o mandato de Netanyahu? João, eu acredito que ele pode sim ter recebido um pouco mais de sobrevida, mas o fato de Israel ter sofrido esses ataques do Irã agora não anula um fato muito importante e que é algo que tem, na verdade, um dos principais motivos pelos quais há grandes protestos nas ruas do país, que é o fato da população, principalmente dos familiares daquelas pessoas que foram sequestradas, perceberem ou terem chegado à conclusão de que o resgate dessas pessoas não foi uma prioridade para o governo do Netanyahu. Então, pode até ver uma união inicial, ou pelo menos uma acalmada nas respostas em relação ao governo? Pode, até mesmo porque em momento no qual o país está sofrendo ataques diretos de uma outra potência militar regional, as pessoas também não vão ficar em lugares públicos se aglomerando. Inclusive no norte de Israel, a orientação é que ainda elas permaneçam em abrigos subterrâneos. Mas, ao longo do tempo, eu acredito que só as ruas vão conseguir dizer. Então, a gente vai ter que esperar pelo menos alguns dias para saber a resposta para a sua pergunta. De fato, vamos aguardar e, claro, contamos com a sua ajuda, Urian, para nos esclarecer um pouco mais sobre isso. Muito obrigado de novo, Urian Fancelli, mestre em Relações Internacionais. Ótimo fim de semana, viu? Bom fim de semana, boa noite, um prazer estar aqui com vocês. Prazer o nosso. Agora mudamos de assunto, falamos sobre as notícias aqui no nosso país. A Polícia Federal foi acionada neste sábado para investigar um barco à deriva com diversos corpos que foi encontrado na região de Salgado, no nordeste do Pará. Wesley Costa traz as informações. A embarcação, com pelo menos 20 corpos à deriva, foi localizada em uma ilha próximo ao município de Bragança, região nordeste do estado do Pará, distante mais de 200 quilômetros aqui da capital do estado, Belém. De acordo com as primeiras informações, trata-se de estrangeiros que estavam à deriva e foram localizados. Até o momento, não há informações sobre sinais de violência nos corpos encontrados na embarcação. A Polícia Federal vai investigar o caso e informou que equipes de Brasília estão a caminho aqui do estado do Pará para começar o processo de perícia nos corpos e também a possível identificação dessas pessoas. Até o momento também não há informações de qual a nacionalidade dessas pessoas que foram encontradas já mortas dentro desta embarcação. O Ministério Público confirmou que também deve abrir investigação, tanto na área civil como também na área criminal, para apurar possíveis responsabilidades por conta dessa questão desses corpos encontrados. A Polícia Civil do estado do Pará também está no caso, e uma equipe do ML de Castanhal, que fica localizado aqui na região metropolitana de Belém, está se deslocando para Bragança para poder fazer a remoção desses corpos. Wesley Costa para a Band News. Obrigado, Wesley. 8 pessoas foram presas hoje em uma operação contra uma organização criminosa especializada em furtos a agências bancárias. As polícias militar e civil do Paraná e de Santa Catarina
cumpriram 8 mandados de busca e apreensão. 3 em Maringá, 1 em Sarandi, cidades ao norte do Paraná, e 4 em Joinville, em Santa Catarina. A operação está relacionada com as investigações sobre os ataques a 3 agências bancárias em diferentes cidades paranaenses em março deste ano. Segundo a polícia, o grupo é suspeito de pelo menos 5 ações em várias regiões dos 2 estados. O funkeiro MC Rian teve a Ferrari apreendida pela polícia em São Paulo. O carro está no nome de uma empresa que é investigada por lavagem de dinheiro. O funkeiro que dirigia a Ferrari de mais de 3 milhões de reais foi abordado por policiais militares em São Paulo. MC Rian é uma das estrelas do mundo do funk nacional. Pela placa, a PM identificou um bloqueio do carro porque o bem está ligado a um processo criminal. Rian foi levado para a sede da Polícia Federal. A Ferrari foi apreendida. Na saída, em meio à movimentação de fãs, MC Rian disse que a apreensão ocorreu porque ele mudou a cor do carro. É cores, o carro era preto, eu deixei vermelho, entendeu? Mas não é bem assim. A Ferrari não está no nome dele, e sim de uma empresa investigada por lavagem de dinheiro. O carro está na lista de bens sequestrados pela justiça de uma das maiores produtoras de funk do país. Rian chegou a dizer à polícia que é o dono do carro, mas não apresentou documento para comprovar isso. A Ferrari modelo Roma 2023 está registrada em nome da GR6 Eventos, que tem um funkeiro como um dos seus principais contratados. Outros conta bem, você conta forte. O proprietário, Rodrigo Inácio de Lima Oliveira, também é investigado. No mês passado, ele e a sede da empresa foram alvos de uma operação da PF. A GR6 e a Love Funk, outra empresa investigada, mantêm contratos com os principais artistas do funk no país. De acordo com a investigação, boa parte do dinheiro movimentado não é declarada. Transações milionárias envolveriam laranjas para a ocultação de recursos. A suspeita é de lavagem de dinheiro do crime organizado. As empresas negam qualquer irregularidade. Em Goiás, a polícia vai investigar a conduta de agentes que invadiram a casa errada ao cumprir um mandado de prisão. Ainda não tinha amanhecido quando os policiais civis armados arrombaram o portão da casa, assustando a família. Então, tira a mão do meu celular que eu tô dentro da minha casa. Não, você acordou meu filho de 2 meses e minha filha de 9 anos está chorando. Você acordou. Não, você está batendo. Vocês vão esperar, você tira a mão de mim. Ei, eu vou ali chamar advogada. Tira a mão de mim. Tira a mão de mim. Crianças choram e os policiais confrontam os moradores até que um deles lê o nome do alvo do mandado de prisão. Prisão preventiva para Jennifer Nayara. Quem que é Jennifer Nayara? Quem que é Jennifer Nayara? Vocês bateram na casa errada. Ao perceberem o erro, os agentes começam a recuar. A Polícia Civil disse que o mandado foi cumprido dentro da legalidade e que a Corregedoria vai apurar supostos abusos. Casa 1 ou casa 2? Casa 1 ou casa 2? Casa 1, casa 1 ou casa 2? Me presta aqui. Você tem que deixar eu ver. O novo pedido de transferência feito pela defesa de Rony Lessa foi negado pela Justiça Federal. O juiz titular da 5ª Vara Federal de Campo Grande negou que o ex-policial militar seja transferido para a unidade prisional da Polícia Militar em Niterói, no Rio de Janeiro. No momento, ele está preso há 5 anos em um presídio federal. Lessa é acusado de matar a vereadora Marielle Franco e o motorista dela, Anderson Gomes, em 2018. O ex-PM realizou uma delação premiada, que foi homologada pelo Supremo Tribunal Federal em março. Com as informações de Lessa, a polícia prendeu 3 possíveis mandantes da morte de Marielle: Domingos e Chiquinho Brazão e o delegado da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Rivaldo Barbosa. O Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade que as abordagens policiais motivadas por raça, sexo, orientação sexual, cor da pele ou aparência física são ilegais. Além disso, a Corte determinou que a revista pessoal sem mandado judicial
deve ser baseada em uma suspeita concreta da ocorrência de crime. O ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do STF, destacou a importância dessa decisão e afirmou que estamos enfrentando um racismo estrutural no Brasil que exige uma posição firme. A decisão veio após o julgamento de um habeas corpus apresentado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor de um homem negro condenado por tráfico de drogas. Embora a condenação tenha sido mantida, houve discordância entre os ministros sobre a motivação da abordagem policial. Enquanto alguns consideraram que não houve filtragem racial, outros entenderam que a cor da pele do suspeito foi o único motivo dessa abordagem, o que tornaria as provas ilícitas. O Supremo Tribunal Federal formou maioria para ampliar o alcance do foro privilegiado. É mais uma queda de braço com o Congresso. O Supremo formou maioria para mudar a própria posição. São 6 votos a 0 para que processos envolvendo parlamentares federais, o presidente e ministros de Estado sigam no STF. O voto mais recente foi do presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso. É a ampliação do foro privilegiado. Com a mudança,